Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol Interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 8h13. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje já era, mas
Marcelo Cossato. Salve, salve simpatia, tudo bem? Boa noite para você, quinta-feira, hoje 2 de junho de 2026, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série B, a bola vai rolar, tem Fortaleza e Ponte Preta e Fortaleza, hoje começa a retomada da Ponte Preta na competição, a Ponte vai para cima do Leão do Pici para conquistar os 3 pontos, depois de vários jogos sem conseguir a vitória. É hoje, torcedor, é hoje, pensamento positivo, que a macaca vai pra cima deles. Ponte Preta e Fortaleza, Fortaleza e Ponte Preta. A bola rola aqui no portal Futebol Interior, que tem a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, que fala daqui a pouquinho do Dia Internacional do Cronista Esportivo. Daqui a pouco o Arthur Eugênio participa com a gente aqui na nossa transmissão. A coordenação é dele, que tá de penteado novo, Carlos Corsato, que vai transmitir o jogo, vai ser o repórter, e se precisar também, o Felipe de repente tiver algum probleminha, ele vai lá para a mesa de som. O Felipe Marques hoje na sonoplastia da jornada esportiva do portal Futebol Interior. Frank Francisco é o nosso comentarista, você sempre de carona com o Frank aqui no portal Futebol Interior. Vamos que vamos, sempre num oferecimento de Rivalo. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e se for apenas maior de 18 anos. Rivalo.bet.br. Lembrando que a aposta não é certeza de ganho, são probabilidades, tá? É isso. Jogue com responsa, site para maiores de 18 anos. Hiper X-Cap, tá com a gente também. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. É de amor, não do amor, como o Carlos sempre falava aqui na nossa transmissão. Restaurante do Dadá, uma pizza do Dadá. Por isso que eu tô animado assim. Antes de começar a jornada, eu dei um tapa em 3 pedaços, mas que delícia! A de calabresa é a melhor, com borda de catupiry. Ai, ai, que delícia, que gostoso. Restaurante e Pizzaria do Dadá. Placar ao vivo, futebol interior o mais completo. E Casa do Perfurador tem tudo pro seu poço artesiano. 19 25 14 11 71. Vamos que vamos, trazendo para você todas as emoções da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. E a gente vai girar as informações para você. Ponte Preta. Ele é o nosso Coringa, além de ser o coordenador de esportes, é o narrador titular, o number one aqui do portal Futebol Interior. Também vai de repórter, vai de comentarista, vai de âncora. Se precisar, como eu disse, ele vai também ali na mesa de som modular os botões mágicos do portal Futebol Interior. Para você que conhece a Ponte Preta, ele ao mesmo tempo é o Márcio Zanardi, é o Brigatti, é o Brian Borges, que é Coringa, né? Mas o Brian Borges não tá mais. Acho que não tem mais nenhum Coringa no time. Ele só não é os bambambãs lá, porque aí Arthur Eugênio e Elcio Paiola fazem a parte de bambambãs da diretoria. Eu não sei quem é quem, né? Mas Elcio Paiola e Arthur Eugênio são os bambambãs. Mas quando o time tá em campo, ele é, ao mesmo tempo, o treinador, ele é o coordenador técnico, ele é o Coringa do time, ele é o Elvis, o capitão, ele é o goleiro, ele é tudo. Um dos maiores nomes da cronista esportiva, da crônica esportiva do rádio esportivo valiense, sumarense e campinense. Quem é ele? Carlos Cossato. Tudo bem? Tá, eu gostei do penteado. Que bonito, hein? Não que foi, bonitinho. não foi isso que você falou no grupo familiar. Hoje eu só tô positivo. Hoje eu vou fazer uma jornada positiva. Não foi isso que você falou. Porque na última jornada falaram que eu estava muito pessimista. Então, mas deixa eu falar uma coisa pra você. Pra que tanta bobagem em tão pouco tempo assim, né? Seja mais sucinto. 4 minutos. Desse Marleite sempre disse pra você e você parece que não aprendeu. Também falava. Falava. Pasta e bola. Pasta e bola. Não, pasta texto e bola. Texto e bola. Mas texto é pasta. Mas é isso. Ponte Preta escalada, viu, Corsato? Pronta, definida. Mais uma vez, o time muito mexido. São 5 alterações em relação ao time que perdeu para a equipe do Atlético Goianiense. A Ponte já não teria, né? O Potker
né, que ficou em Campinas, cuidando. A informação da Ponte Preta é que o Potker está se recuperando fisicamente, melhorando a condição física dele, portanto, o Potker já não viajou. E o André Lima, né, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, tomou o terceiro cartão amarelo contra o Atlético Goianiense, também não joga. Também saíram do time o Diego Leão, zagueiro, também está fora do time, daquele time que jogou contra a equipe do Atlético Goianiense. E tem mais aqui algumas alterações. Por exemplo, o Rodriguinho vai também para o banco de reservas e o Léo Gomes também. Léo Gomes também não está na equipe do treinador, o Márcio Zanardi. Aliás, o Léo Gomes nem no banco de reservas está o jogador da equipe da Ponte Preta. Guilherme Viana no gol, ele que fez a sua estreia contra o Atlético Goianiense. Thales, Lucas Cunha, Palácios, que retorna ao time, e Kevson. Danilo Barcelos, Diego Porfírio, a Ponte hoje com 3 laterais esquerdos do time, e Elvis, que também retorna ao time depois de cumprir suspensão automática. Daniel, Baianinho e Brandão, que perdeu um gol incrível contra o Atlético Goianiense, está escalado, será o centroavante da Ponte. Tem a obrigação de mandar a bola pro fundo da rede, viu, Corsato? Muito bem, são 8 da noite mais 20 minutos, 8 da noite mais 20 minutos. Eu quero saber o Leão do PC, Carlos. O que você tá atrás do Lion, que é um dos sérios candidatos ao acesso, mas hoje a Macaquinha vai vencer o Fortaleza lá no Castelão, Carlos, anota aí. O Leão do PC que vem de vitória, hein, para cima do Sport, venceu o jogo no último minuto pelo placar de 2-1. O Fortaleza não vai contar com o Brits. Você falou aí do Brian Borges, Treta. Né? O Brian Borges, ele tretou com o diretor de futebol e vice-presidente da Ponte Preta, o Marco Antônio Eberlin, foi afastado, teve o seu contrato rescindido, inclusive já foi anunciado pelo Ceará, adversário aí do Fortaleza, grande rival do Fortaleza, está lá no Ceará. Mas por que ele saiu do time? Não foi pela condição técnica dele, né? Porque ele é ainda o artilheiro do time na temporada. Foi porque ele brigou com o Bambambam do clube. O mesmo aconteceu com o Brits, que brigou com o Pedro Martins, que é o CEO lá do time do Fortaleza, é o chefe da SAF do Fortaleza. O time tem a baixa também do Vitinho, que cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. João Ricardo Mucuri, Lucas Gasal, já passou aqui por Campinas, Luan Freitas e Fuentes, Rodrigo, Pierre e Rodriguinho, Rodrigo e Rodriguinho no time do Fortaleza, o Wellington, que fez o gol da vitória contra a equipe do Sport, Miritelo e Luiz Fernando, o time do Fortaleza, que tem no banco de reservas um ex-Ponte Preta, goleiro Vinícius Silvestre. Ele passou pela Ponte Preta, foi reserva do Ivan em 2021. E o Mailton também. O Mailton eu acabei não prestando atenção aqui. Mas o Mailton, obviamente. Lateral direito. Esse jogou pela Ponte Preta, Isso. jogou bem. Jogou bem. Pela Ponte Preta, mas o Vinícius Silvestre também jogou na Ponte. 2021 foi reserva do goleiro Ivan aqui na Ponte Preta, as equipes escaladas, prontas e definidas, viu, Corsato? Muito bem, tá aí o Carlos trazendo as primeiras informações pra gente, 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, é o seguinte, com relação ao Potker, dificilmente volta a vestir a camisa da Ponte Preta, tá? Dificilmente ele vai, nessa passagem dele, a segunda, né? Dificilmente ele volta a vestir a camisa da Ponte Preta. Essa é a informação. O treinador não vai muito com a pachola do Potker, não. Muito bem, são 8 da noite mais 22 minutinhos e aqui no Portal Futebol Interior, daqui a pouco tem o Arthur Eugênio falando do Dia Internacional do Cronista Esportivo, mas nós vamos sempre de carona com o Frank Francisco. Frank Francisco. Tudo bem, Frank? Boa noite. Hoje começa a recuperação da Ponte Preta na Série B. Vamos pra cima deles, Frank. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Carlão. Boa noite, a nossa grande audiência aí, alvinegra. E até os antes aí, que eu já vi que estão por aqui, né? É um prazer ter vocês aqui. Só não fale muita bobagem, tá, gente? Mas só de vocês estarem aqui já é muito legal. Bobagem, deixa que eu falo. Deixa com a gente aqui. Filipão também.
Marcelo, eu vou entrar nessa sua, cara. Eu gostei desse negócio, eu tô otimista. Vamos ganhar do Fortaleza, do Thiago Carpini. Olha que beleza. Carlão, vou falar outra bobagem, já que é pra gente falar bobagem, né? Não é pra falar, né? Mas o Marcelo começou falando, né? Então. 3-0 pra Ponte Preta hoje. E ó, como ela vai estar jogando com 3 lateral esquerdo, seja o que Deus quiser que o senhor nos ilumine, vai ser gol do Kevson, do Diego Porfírio e do Danilo Barcelos. Ô Marcelo, o Lucas Justen também, jogador direito, inclusive hoje na palavra do presidente, né? No episódio Pauta do Dia, o presidente, aleluia, o Dr. Torrano fala de futebol e ele falou exclusivamente de futebol, informação passada pelo presidente da Ponte Preta na sua fala diária, que o Lucas Justen foi devolvido para a equipe do Fluminense, que é quem detém o passe do jogador. E o Potker, ele está, nesse momento, como eu disse aqui na abertura, recondicionando fisicamente, mas o Potker tem 12 jogos com a camisa na Ponte e ele não pode jogar mais pela Ponte Preta se ele quiser se transferir para algum time da Série B. Então, essa informação sua, ela realmente procede e acredito eu, e entendo que o Potker não vestirá mais a camisa da Ponte Preta e palavra também do presidente Torrano de que ele é um dos maiores salários do atual elenco. Muito bem, são 8 da noite mais 25 minutos. Daqui a pouco eu vou lá no Portal Futebol Interior passar o placar ao vivo, trazendo para você todos os jogos que acontecem pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas hoje, dia 2 de julho de 2026, é dia do cronista esportivo. E a gente tem, né, o Arthur Eugênio, ele que é presidente e diretor das entidades máximas aí, duas entidades importantes do futebol brasileiro que fazem parte aí do hall dos cronistas esportivos, e o Arthur Eugênio vai trazer pra gente aí a palavra falando desse dia tão importante para os cronistas esportivos. Fala, Arthur, solta a voz aí. Amigo cronista esportivo, hoje é dia mundial do cronista esportivo, da imprensa esportiva, 2 de julho, e o Brasil faz a melhor imprensa esportiva do mundo. Nesta data internacional, uma saudação mais do que especial aos periodistas brasileiros que estão fazendo, por exemplo, a cobertura desta Copa do Mundo. Estados Unidos, Canadá, México, trazendo informações jornalísticas precisas, uma cobertura, sem dúvida nenhuma, de excelência. Eu quero, como presidente da Abrace, Associação Brasileira de Cronistas Esportivos, e vice-presidente da AIPES América, da Associação Internacional da Imprensa Esportiva, saudar a todos os cronistas. O Brasil faz um trabalho de primeira divisão na imprensa esportiva. Nesta Copa do Mundo, em termos de cobertura, o Brasil, mais uma vez, é o campeão mundial. Parabéns a todos os cronistas neste dia 2 de julho, Dia Mundial da Imprensa Esportiva. Tá, então, presidente da Abrace, o nosso Arthur Eugênio, diretor proprietário aqui do Portal Futebol Interior, falando desse dia importante para os cronistas esportivos. Parabéns para todos os coleguinhas de imprensa. 8 da noite, mais 27 minutos. O tempo urge, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco tem muita atração para você. A gente vai passar lá no site Futebol Interior. Tem o repórter da galera, o Pedro Lino, repórter Piques da galera, com informações do Mundial 2026. A gente tem convidado também que o Carlos vai acionar, da Ponte Preta, porque a bola rola às 9 da noite, tá? Bola rola às 9 da noite na Arena Castelão. É hoje. Começa a retomada da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série B. O Lion vai pagar o pato. Fica aí, a gente volta já já. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Marcelo Corsato. Muito bem, de volta, 8 da noite, mais 31 minutos. Daqui a pouco eu vou no chat, hein? Você que tá junto com a gente aí, dê a sua opinião. Fale de onde você está nos acompanhando. Se você acha que hoje começa a remontada da Ponte Preta no campeonato, pra cima do Lion, pra cima do Fortaleza. Enfim, se você é torcedor do Fortaleza, conta pra gente. Se você é torcedor adversário, não fique à vontade. Vamos que vamos, porque aqui é você quem manda, você que manda a sua mensagem pra gente, YouTube Futebol Interior, compartilha, dá um joinha, fique à vontade. Eu ainda não meti o meu like lá, mas o Carlos e o Frank tenho certeza que já. Fala qual foi o seu like, Carlos. Por enquanto não fiz isso ainda. Francisco? Eu acho que eu fiz errado, eu marquei like 15. Like 15. O Felipe, qual é o seu like, Felipe? Nenhum, ele não entrou. Nenhum, vixe. Você vê que nem a gente tá na Nem live a empresa. ainda. Nem a empresa tá na live aí. Mas isso é bom, pô. Rapidinho, escala a Ponte Preta de novo, mas eu quero saber se você vai acertar como que a Ponte Preta vai jogar. Eu não quero do jeito que a Ponte mandou, eu quero que você escale como que você acha que a Ponte vai jogar. 3-5-2, velho. Então vai, escala Óbvio. Guilherme Viana no gol, Márcio Silva, Lucas Cunha, Palácios. Thales numa ala e o Diego Porfírio em outra ala. Meio campo com Danilo Barcelos, Elvis e Kevson. O ataque com Daniel Baianinho e Brandão. Frank do céu. Meu pai amado. Por isso que eu tô falando que a remontada é hoje. Vamos analisar aqui. Não tem um volante de marcação nesse time hoje. Pô, mas você tem 3 zagueiros, pô. Ó, E quantos laterais? 3 Três. laterais. Esquerdos, 3. São 4 laterais. Então vamos lá. Vamos. Ó, 3 zagueiros, 4 laterais. Isso. O goleiro. Tem 8 jogadores pra defender. Um meia e 2 atacantes. É isso, Frank? eu ia dizer que a gente tem um atacante só. Por quê? Por
Porque o Brandão e nada. Cara, hoje é dia de pensar. O Brandão vai meter gol. Você falou que os laterais vão fazer gol? E outra, Daniel Baianinho e Brandão, os nomes dos gols. Deixa eu só avisar você, porque se o Potker não jogar mais, o cara é o centroavante, velho. Deus nos salve, Carlão do céu. Vamos nessa. Gol do Brandão. Gol do Brandão. Gol do Brandão. Gol do Brandão. Então é isso. A Ponte vai jogar no 3-5-2. 3 zagueiros, claro. Márcio Silva, Lucas Cunha e Palácios. O Thales numa ala e o Diego Porfírio em outra ala. Aí tem o meio-campo composto pelo Danilo Barcelos, que como joga de zagueiro, acredito que o Danilo vai ser aquele cara que vai jogar perto dos zagueiros para vir buscar a bola. Seria o primeiro volante. Aí tem o Kevson jogando de um lado e o Elvis jogando de outro lado. À frente, Daniel Baianinho e Brandão. Ou você pode colocar, por exemplo, o time no esquema 3-6-1. Com 6 jogadores no meio campo, Daniel Baianinho fazendo um lado de campo. Um lado aí por exemplo, fazendo... Não, 3-6-1 não dá, porque tem o Brandão, pô. Aí o Brandão faria esse 1. Brandão é um, faria um. Aí o Daniel Baianinho fica cobrindo o Thales. O Baianinho não marca nem churrasco. Daniel Baianinho cobrindo o Thales. Mas o Elvis também não. Eu tô mais pra 3-5-2. O Kelvison e o Diego Porfírio fazendo a outra ala. E aqui no meio campo, o Danilo Barcelos, o Elvis, ainda o Danilo Barcelos e o Elvis. Seriam 4 jogadores no meio, mais o Brandão espetado lá na frente, brigando com os zagueiros. Curiosíssimo pra ver esse time em campo. Por isso que eu falei. Eu nem sabia qual era o time que... A primeira vitória do Zanardi hoje, hein? 5 alterações, hein? Os primeiros 3 pontos do Márcio Zanardi hoje. Quantas alterações? 5 alterações, o time que perdeu para a equipe do Atlético Goianiense. Felipe Marques, fala, Frank. E o Gustavo Almeida tá no banco, agora que eu prestei atenção zagueiro. Aqui. Também não tem mais zagueiro, né? Não tem, né? Não tem mais, ele tá jogando com 3, né? Tá ele e o Diego Leão. Interessante que pro meio campo ele ainda tinha o Juan e o Gustavo Teles. E, sei lá, Carlão, vamos ver que bicho que dá. Quem sabe hoje começa a virar. Tarek hoje nem no banco? O Tarek não tá no banco, o Léo Gomes também não tá no banco. Não. O Jonathan Cafu tá no banco de reservas. Rapidinho aqui, o banco da Ponte, Vinícius pro gol, não é o Silvestre é o reserva do Fortaleza. Diego Leão pra zaga, Juan pro meio campo, Diego Tavares pra ala e ponta, David da Hora ponta, Jonathan Cafu ponta, Gustavo Almeida zagueiro, Gustavo Teles volante e Rodriguinho centroavante, o Rodriguinho. Quem também não tá é o Júlio, né? Mas a informação é de que o Júlio tá em transição, voltando, tava contundido, lateral da Ponte. E o Diego Tavares perdeu muito espaço depois que o Márcio Zanardi chegou, né? Perdeu muito espaço. Não dá pra entender, né? 8h36, ô Felipe Marques, a gente tem ainda o repórter espetacular Pedro Lino, que tá numa fase maravilhosa, falando do Mundial de Seleções. A Espanha classificou hoje, hein? 3-0. Não, mas também jogou com a Áustria, pô. Ué. O Equador ganhou da Alemanha, querido. E a Alemanha tá onde? A Inglaterra quase foi eliminada. Quase, mas não foi, cara. Porque quase. Ô, Felipe Marques, daqui a pouco, vamos pro futebol interior, pro site? Então coloca aí na tela, porque eu quero falar de Série B, né? Quero falar de Série B, tem bola rolando, viu, Carlos? Ali tá aparecendo 29 para 30 minutos, o Cuiabá vai empatando com o América. O América consegue estar pior do que a Ponte Preta. O América perdeu a chance de passar a Ponte na tabela, porque a partir de hoje não passa mais. Não passa mais, né? Cuiabá 0, América 0. Cuiabá 0, América 0. Vamos lá, daqui a pouco Carlos Corsato, de visual novo é que ninguém tá vendo. Fortaleza e Ponte Preta. Fortaleza e Ponte Preta, 9 da noite, Arena Castelão. Lindíssima a Arena Castelão. Teremos agendado, tá lá agendado, dia 4 é sábado, né? 4 da tarde, o Grêmio encara o Atlético Goianiense. Não Atlético de Goiás, Carlos. Pô, não fala isso. Atlético Goianiense. Pô, você pegou no meu pé hoje, hein? Nego chato. No sábado, também, mesmo horário, o Londrina. Londrina que pode perder o Iago Teles, hein? Encara o CRB que pode perder o centroavantão. São Paulo tá querendo o centroavante, viu?
Do CRB. CRB que ganhou do Botafogo ontem. Botafogo que vinha de 2 vitórias seguidas. Isso. Segue perto lá da zona da degola. E o CRB também estava perto da zona da degola. O CRB ganhou fora de casa, ganhou em Ribeirão Preto. Agora eu não vou comentar mais porque o tempo urge. Criciúma e Sport, jogaço, hein? Também no sábado às 4 horas da tarde. Próximo adversário da Ponte, o Criciúma. Descendo a tabela 8 da noite, o Goiás pega o Ceará, porque a Série B não para, mesmo rolando a Copa do Mundo. No domingo é dia 5, tá? É o 5º dia que não é útil. Náutico encara o Juventude, que fase do Náutico também. O Náutico vai disputar aí para permanência na Série B. Eu falei isso lá no começo do campeonato. O Botafogo pega o Avaí. Botafogo e Avaí. Avaí, Botafogo, Arena Nicknet. 7 da noite na segunda-feira, né, Carlos? Esse jogo vai ter, vai estar aqui no canal de áudio. Boa, aí eu tô sempre bem informado. Na terça, Carlos, o Vila Nova pega o São Bernardo. Isso, jogo com cobertura também aqui dos canais de futebol interior. Boa. O Atletique encara o Operário. Esse jogo também é na terça, às 8 horas da noite, lá na Arena Sicredi, São João del Rei. Agora o Felipe sobe a tela, que você acompanha no placar ao vivo do Portal Futebol Interior. Se o cara tiver labirintite olhando pra tela. O Vila Nova, não tem problema, mas tá tudo certo. O Vila Nova, 28 pontos, hein? Guto Ferreira, treinador. Sim, sim. Novo Horizontino. Vila Nova que contratou Douglas Mendes. Zagueiro que passou pela Ponte. Zagueiro da Ponte Preta. Novo Horizontino. E contratou mesmo, contrata até 2029. O Novo Horizontino de Anderson Moreira, que segundo o Márcio Zanardi, desrespeitou a Ponte Preta aqui no estádio, hein? Sim. Criciúma, de Eduardo Baptista. Que trabalho do Eduardo Baptista. Eu ainda sonho em ver o Eduardo Baptista dirigindo a Ponte Preta numa oportunidade. O São Bernardo, 25 pontos, agora eu não lembro o nome do técnico do São Bernardo. O Juventude tem 25 e o Operário tem 25, são os 6 melhores. O técnico do São Bernardo é o Catalá. Vila Nova e Novo Horizontino estariam na Série A na próxima temporada. Isso. Tá? E aí o play-off, para disputar 2 vagas, Criciúma pegaria o Operário, São Bernardo e o Juventude. Né? E aí o vencedor desses confrontos estariam na Série A na próxima temporada. 7ª colocação, Fortaleza 25, tá ali, ó. Grudadinho no Operário. O Sport 25 tá ali também, grudadinho. Carlos, quem tem o melhor elenco, São Bernardo ou Sport? Sport. O Atletique tem 22, é o 9º. O Goiás tem 21, é o 10º. O Goiás tava perdendo pra caramba, ganhou um joguinho aí, já subiu. O Atlético Goianiense, time preguiçoso, hein? Atlético Goianiense, 11º colocado, 21 pontos. O Cuiabá, já computando esse jogo, Carlos, o jogo que está empatando com o América, está indo à 12ª colocação com 21 pontos. 13º é o Náutico, 20. 14º o CRB, com 19. CRB, tem muita gente que fala CRB, mas é CRB, estou falando com carinho aqui, que eu gosto, sou apaixonado pela torcida do CRB, os caras são, e do CSA também, os caras são fanáticos pelo clube. É como lá em Pernambuco, lá no Pará, os caras são loucos, apaixonados. O Ceará, que hoje a nação do Ceará, do Vozão, tá com a gente. Alvinegro com alvinegro. Tá com a gente, hein? Mas não põe muita expectativa. Não, o Carlos tá, como sempre, com a expectativa lá embaixo. Né? Eu tomei Tadala, Viagra, eu tô com a expectativa lá em cima. Gente, sabe por que ele tá fazendo isso? É porque no último jogo eu não vim transmitir e tava ouvindo, né? Eu não descansei, né? Não vai que você demora demais. E aí eu peguei e falei pra ele, pô, que inferno escutar a sua transmissão. Você só reclama, pô. E aí agora ele tá fazendo isso. 16º colocado é o Botafogo. Vamos terminar o campeonato nessa posição aí, viu, Carlos? Vamos terminar aí, ó. Vou colocar o seu nome também naquela promessa lá, hein? Não, eu não vou participar de promessa, não. Minha mãe falou, meu filho... Não, é a promessa quem tá fazendo sou eu. Não faça promessa. Você não precisa falar nada, eu só vou falar seu nome. Você não precisa fazer nada. Quem vai pagar a promessa sou eu. 16º é o Botafogo. Quem vai estar entre os 4, eu não sei, mas a Ponte não estará. Londrina, 17º, 15. Avaí, 18º, 13. Ponte... Isso é só um momento, viu, gente? Só um momento. Não é a realidade no final. Vai logo, Marcelo. Vai. 19ª colocada com 8 pontos. Deixa eu ver quantos jogos. 15. Ih, daqui a pouco, quando a gente virar 30 jogos, vamos ter aí pelo menos mais uns 30 pontos aí. Você pode ter certeza. O América é o lanterna, computando já o jogo de agora. 7 pontos, uma vitória na competição. É isso, portanto, os jogos aí que você acompanha no placar ao vivo do Futebol Interior. São 8 da noite mais 42 minutos, eu sei que é difícil para a produção, porque a produção aqui é só o Felipe, né?
O Carlos, ele ajuda, mas só quando ele tá fora do ar, porque quando ele tá no ar não tem como ele ajudar. Mas agora a gente vai lá pra Boston, pra Texas, pra Califórnia, sei lá onde tá Pedro Lino, né? E ele vai trazer informações pra gente do Mundial de Seleções, da Copa do Mundo 2026. O Pedro que tá voando. Ele é o repórter Pix da galera. Além de participar aqui das nossas transmissões, tá no site, né, Carlos? Isso. Com informações e lá no Instagram também. O site tem uma página especialmente para falar de Copa do Mundo. Daqui a pouco E a no gente vai Instagram mostrar. também, Futebol Interior Oficial. Sempre antes dos Jogos do Brasil tem live com as informações dos Jogos do Brasil, enfim, com a Luísa, o Davi e toda a nossa equipe lá. Muito bem. É o seguinte, ó. Vamos lá então com o Pedro Lino, trazendo informações do Mundial de Seleções. Fala, meu querido! Um abraço para você, amigos da transmissão que estão ligados em Fortaleza e Ponte Preta e Fortaleza. A bola rola às 9 horas da noite no Castelão e eu trago todas as informações da seleção brasileira aqui direto dos Estados Unidos. O Brasil que enfrenta a Noruega no domingo às 5 horas da tarde, horário de Brasília, no MetLife Stadium, na cidade de Nova Jersey. Vocês vão conferir tudo aqui no Futebol Interior. No intervalo eu trago mais informações da seleção brasileira e no fim do jogo, tudo o que está acontecendo com a seleção brasileira aqui nos Estados Unidos. Uma boa transmissão, um grande abraço e tamo junto. Boa! Já tem cabelo branco, Pedro Lino, já, cara, né? Pelo menos tem cabelo, né? O que você tem contra quem tem cabelo branco? Nada, é porque ele, novo, né? Não passou ainda dos 24 anos. 8 da noite, mais 44 minutos. Tem convidado? Vamos chamar então agora? Vamos. Eu quero saber quem é o seu convidado, Carlos. Goleirão da Ponte, Guilherme Viana, que pegou uma bucha, né? Estreou com a camisa da Macaca. Ele só tá na vaga do Diogo Silva, né? Que jogou até o jogo contra o Atlético. A Ponte tinha feito 24 partidas no ano. O Diogo tinha jogado todas. Todas. E o Guilherme Viana entrou. E foi eleito por vocês aqui o melhor em campo. E não deixou a peteca cair, viu, Carlão? A gente, quando vê um grande profissional, Carlos, ele costuma, quando sai, quem estava trabalhando com ele normalmente vai se apresentar bem. Porque ele consegue ser um professor, ele consegue ser aquele cara que coloca quem está junto com ele para cima. Pelo menos a regra não escapou dessa vez. Que partidaça do Viana. Então bora lá, vamos ouvir Guilherme Viana, ouvir e ver para você que está no YouTube. Goleiro agora titular da Ponte Preta falou em entrevista coletiva. Olha, a estreia para mim contra o Atlético foi muito boa. Como você disse, o resultado não foi positivo, mas eu consegui ter um destaque individual, né? E eu acho que com a saída do Diogo repentina, a gente nunca espera, né, que aconteça algo assim, mas graças a Deus, com todo esse tempo que eu estou aqui na Ponte, nesses 4 anos no profissional, com o trabalho do dia a dia, sempre mentalizando que algum dia a gente possa jogar e que a gente tem que estar preparado, porque os momentos sempre chegam quando a gente menos espera, né? E aconteceu dessa vez. E graças a Deus eu estava preparado e correu tudo bem. O resultado não veio, como eu disse, mas o trabalho foi bem feito. Graças também ao Lauro e a todo o trabalho do dia a dia que a gente tem entre nós goleiros. De todos os goleiros que passaram aqui, eu pude absorver conhecimento um pouquinho de cada um, né? De cada um leva a carreira, tem as experiências nas suas próprias carreiras. E dessa maneira, pegando um pouco de cada um, eu consegui fazer uma boa partida e consegui colocar em campo tudo que eu sei. A gente sabe que a equipe do Fortaleza é uma equipe muito qualificada, não é à toa que estavam na Série A e também estão no topo da tabela, né? E a gente espera fazer um grande jogo, trabalhar bem no dia de hoje para a gente poder viajar, descansar e, se Deus quiser, fazer uma boa partida amanhã lá. E é isso, colocar tudo que foi trabalhado, né? Mentalizar e, se Deus quiser, amanhã sair com o resultado positivo. Sim, na realidade, quando eu comecei no futebol, eu comecei jogando na linha, né? E eu jogava de atacante, e daí conforme eu fui crescendo, né, o professor na época, o André Ceará, ele disse para os meus pais, né, o Guilherme está crescendo, eu acho que atacante não vai ser
tão legal para ele, eu acho que ele devia ir pro gol, pra zaga. Daí eu fui pra zaga, mas daí um dia acabei vendo os goleiros treinando e tal, e no primeiro dia que eu comecei a treinar eu já me apaixonei e desde então eu segui carreira. E um ídolo que eu tenho muito, que eu sempre acompanhei, foi o Cássio. E eu acho que até pelo biotipo que eu tenho, eu acho muito parecido do Cássio, de ser um goleiro alto. E sobre as minhas características, eu acho que eu tenho um bom contra um. E de chutes fora da área eu vou bem também, consigo ter uma boa impulsão, ter uma reação rápida para conseguir realizar a defesa. A sua altura? 1,97. No dia que eu fiquei sabendo que eu ia jogar, eu confesso que deu aquele frio na barriga, né? E acho também que é normal. E depois de falar com meus pais, logo de primeira ficaram muito felizes, né? Mas depois também falaram para eu não me deslumbrar com isso, para eu ficar tranquilo, para manter o trabalho, que eu não ia ter que fazer nada diferente. E o Lauro tocou muito nesse ponto para mim. Sempre disse que eu estava preparado caso precisasse entrar. E na semana do jogo foi uma semana super importante e disse para não fazer nada diferente do que eu vinha fazendo. Que se eu conseguisse aplicar no jogo tudo que eu vinha fazendo, ele tinha certeza que eu ia fazer uma boa estreia. E graças a Deus foi o que aconteceu. E o professor Márcio também deu muita confiança para mim, disse que acreditava em mim, que eu tinha potencial, que não era porque o jogo tinha saído que era exclusivamente o único motivo que eu ia jogar. Então ele me deu bastante moral nessa parte, e os atletas também, todo momento, sempre confiaram em mim, no treino, nos jogos, caso eu precisasse entrar, e nessa semana também não foi diferente. Tá aí então a palavra do Guilherme Viana, goleiro que pegou muito no jogo anterior contra o Atlético Goianiense, só não foi mais pro Atlético porque ele trabalhou demais, hoje ele vai trabalhar bem pouco, né, Carlos? Essa é a expectativa, né? E se trabalhar, ele... Cara, pra mim foi realmente uma grata surpresa e, como eu disse, ele pegou realmente uma bucha, né? Porque o Diogo Silva joga o jogo contra... O Diogo Silva joga o jogo contra o Novo Horizontino, né? Que ele falha. Que ele falha, né? Aliás, força pro Diogo Silva. Meu querido, você é espetacular, né, Carlos? Com certeza é e vai fazer muita falta. Mesmo o Guilherme sendo um ótimo goleiro, o Diogo Silva era um cara muito importante para a Ponte Preta e que a torcida da Ponte adorava o Diogo Silva. Espero que o Diogo siga a carreira e que ele saiba que aqui em Campinas, na torcida da Ponte Preta, a gente tem uma gratidão e um carinho muito grande por ele. Mas o Guilherme mostrou que é bom goleiro e que a Ponte só não perdeu demais porque o goleiro, de novo, foi o melhor jogador em campo. Mas hoje o Guilherme vai trabalhar bem pouco, pode ter certeza. Estádio bonito, Arena Castelão, daqui a pouco tem Lion e Macaca. André Luiz, boa noite, Marcelo, que Deus nos ajude hoje. Ele está em Santos, acompanhando a gente. Palavra do Márcio Zanardi. Vamos pegar a palavra do Márcio Zanardi, falando aqui sobre esse jogo de bola que você vai acompanhar. A gente não estava com cabeça e a gente respeita e é importante ter essa situação, ter essa hombridade. Mas o futebol é dessa forma, né? As oportunidades aconteceu com o Guilherme quando o Diogo saiu. Então quem entrar no lugar tem que estar preparado, entender que o momento não é fácil, mas a gente está com muito trabalho, com muita energia positiva e só o trabalho vai fazer a gente sair dessa situação. Só o trabalho, né, Carlos? Ele estava falando do Potker, tá? Do Potker. Que além do recondicionamento físico, né, também disse que não estava com cabeça para viajar para esse jogo contra a equipe do Fortaleza. Então ele fala do Potker. E a torcida do Fortaleza também, hein? Também tá parecendo a torcida da Ponte, né? Parece que deu uma largada, né? Não, mas calma, a torcida do Fortaleza, do Lion, e o Castelão é muito grande também. Ah, né? mas é uma sempre torcida cheio, né? É uma torcida que chega bem também, igual a da Ponte Preta. Fica lá tomando aquele negocinho, né? Batendo aquele papo. Só que a torcida da Ponte meio que abandonou, né? Sim, verdade. Bom, aqui no YouTube, vamos lá que eu vou falar de você que tá no YouTube agora, hein? Já falei do André Luiz, o Silvio Seico, like 7, boa transmissão. O Fábio Bruno, Fortaleza 10-0, aqui é Guarani, fala ele. Caramba, Ponte, velho. like 15, tá dizendo o Frank Francisco. O André Luiz, boa noite, irmãos Corsato. Eu não quero ser X9.
mas vou entregar que no jogo passado eu confundi os irmãos e fui corrigido pelo Marcelo, dizendo que ele era mais bonito que o Carlos. Ô Felipe, ó, mostra na tela, a gente tá na tela, ó, não tem, essa dúvida eu não tenho, eu vou até tirar o fone. Eu sou mais bonito, pô. Essa dúvida eu não tenho, né? Valeu, viu, meu querido? Aquele abraço pra você. Sérgio Oliveira, sou de Paulínia, mas hoje estou em Salvador. Deu uma confusão. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Peraí, volta eu vou lá. ajudar você, peraí. Valeu, Fábio Bruno de novo. Vai, coloca. Aparecido Alves, o fone, viu, gente? Quem tá no canal de áudio é pra colocar o fone. Aqui eu tenho que explicar tudo. Tem que explicar tudo. O Aparecido Alves, boa noite, equipe show de bola. Com esse time só por Deus. O Aparecido já não gostou da escalação. É hoje, Aparecido. É hoje que a gente vai conseguir aí a primeira vitória do carequinha Márcio Zanardi. Edson Cláudio, boa noite, Corsatos. Será que hoje será a noite? Hoje sim, hoje sim. Hoje não. Um abraço, Edson Cláudio. O Akira Miyamoto, já tem a ficha técnica do jogo, viu, Carlos? Fica Ponte tranquilo. Preta com uniforme que eu acho bacana, cara. Qual? Meia preta, calção e camisa branca, meia preta. O Akira, boa noite, time FI, até às 9 da noite, vendo o jogo Portugal e Croácia. Tem um zagueiro da Croácia, Marin Pongratic. Deixa eu ver o que ele tá falando aqui, é que agora apareceu... Como é que fala? Propaganda. Duel, propaganda. Será que tá certo? Agora depois... eu não vou fazer isso aqui, não. Deixa eu ver de quem eu tava falando. Mário Pongratic, parando o ataque de Portugal. Apenas que não temos verba para trazer. Jogador de Copa do Mundo. A gente tinha o Akin, pô. Mas não Roberto César Santos, boa noite. E a pauta de hoje? Senhor, em que mundo o cara vive? Ô Fábio Bruno, você já diminuiu o resultado? Era 10, agora você colocou 6. Calma. Carlos Marques. Se ele mandar mais 7 mensagens, nós ganha. Hoje acredito que vamos renascer. Obrigado, Paulo César. Boa noite, equipe FI. Agora com reformulação do elenco, o time vai desencantar. Tô contigo. O Antônio Carlos fala que vai ser 5 pro Lion. O João Batista, se der tudo certo, a Ponte vai conquistar um empate. Se Deus quiser. O Hugo Boni, boa noite, Corsato. Olha eu aqui de novo. Daqui a pouco volto para Portugal e Croácia, porque o resultado aqui eu já sei. Roberto César Santos. Já tá no futuro, querido? Que fase. Tá bem informado, hein? Já pagaram o Luca? Tá dizendo o Roberto César Santos. Ele tá falando do Luca, atacante do Guarani, que o Guarani também. O Guarani tá com salário atrasado também, mas, gente, não chega nem perto do nosso aqui. Mas são 30 dias aqui, são... Guarani perde pra nós até em atrasar salário. Vamos lá, Carlos, no pique da internet brasileira, vamos trazer a ficha técnica do jogo pra você. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Macaca escalada pronta, definida pelo Márcio Zanardi. Tem Guilherme Viana no gol número 1. Thales é o ala pela direita, veste a 2. 3 zagueiros. Lucas Cunha tem a 3. Márcio Silva tem a 44. Palácios tem a 23. Ala pela esquerda, o Kevson tem a 32. Meio campo da Ponte tem Diego Porfírio, 13. Danilo Barcelos, 14. Elvis, camisa número 10. O ataque, Daniel Baianinho, 26. Brandão, centroavante, número 21. A Ponte escalada com Guilherme Viana, Thales, Lucas Cunha, Márcio Silva e Palácios. E também o Kevson, 1, 22, 3, 44, 23 e 32. Diego Porfírio, Danilo Barcelos, Elvis, 13, 14 e 10. Daniel Baianinho, Brandão, 26, 21. O banco de reservas tem Vinícius pro gol e mais Diego Leão, Juan, Diego Tavares, David da Hora, Jonathan Cafu, Gustavo Almeida, Gustavo Teles e Rodriguinho. Macaca, 19ª colocada na competição, 8 pontos, 15 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 11 derrotas. Marcou 10, sofreu 29, saldo negativo de 19, 17% de aproveitamento. A Ponte abre a 17ª rodada na quarta-feira, dia 8 de julho, 8 da noite, transmissão do Carlos Corsato, enfrentando o Criciúma, aqui em Campinas, no Majestoso. Majestoso, seu nome. Futebol interior.
Fortaleza, clube de glória e tradição. João Ricardo, bom esse goleiro, hein? Capitão do time, camisa número 1. Mucuri, desculpe, é o ala, pela direita tem a 13. Lucas Gasal, camisa número 3. Luan Freitas é o quarto zagueiro 4. Fuentes, ala pela esquerda, tem a 18. O meio campo tem Rodrigo, 29. Pierre, 5. Rodriguinho, 75. O ataque, Wellington, 31. Miritello, camisa número 9. E o Luiz Fernando com a camisa de número 32. João Ricardo, Mucuri, Lucas Gasal, Luan Freitas e Fuentes, 1, 13, 3, 4, 18. Rodrigo Pierre, Rodriguinho, 29, 5, 75. Wellington, Miritello e Luiz Fernando, 31, 9 e 32. No banco, à disposição do técnico Thiago Carpini, o campineiro. Thiago Carpini, que começou na Ponte Preta jogando futebol. Vinícius Silvestre pro gol, passou pela Ponte Preta. Ronald, Lucas Crispim, é meio campo, camisa número 10, no banco de reservas, já passou por Campinas também. Magrão, Mailton, ex-Ponte Preta. Cauã Rocha, Rian, Lucas Prior, outro ex-Ponte Preta, anote aí. Paulo Baia e Lucas Sacha, o banco do Leão do PC. Sabe quando você tá com vontade de ir no banheiro e às vezes não tem a oportunidade? O Fortaleza tá daquele jeito, na beirinha ali, para ficar entre os 6 melhores. É o 7º colocado, 25 pontos, 15 jogos. 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, marcou 18, sofreu 16, saldo positivo de 2, 55% de aproveitamento. O Lion joga pela 17ª rodada no domingo, dia 12 de julho, lá no Antônio Ascioli, contra o Atlético Goianiense, em Goiás. Arbitragem. Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, Celso Luiz da Silva, auxiliar 1, a Carla Renata Cavalcante, auxiliar 2, e o árbitro de VAR é a Charlie Wendy Straub. Ficha técnica do jogo. 8 da noite, 59 minutos, vai começar o jogo, ele vem aí. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, posse de bola no primeiro tempo vai ser da Ponte, vai Ponte! Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, toca na bola Macaca, toca na bola Elvis, tem bola rolando no Castelão. Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Torcedor ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior, vem Ponte. Elvis, levantamento na boca do gol, toque de cabeça. Era ali pro Brandão, chegou a zaga, tirou. João Ricardo dá um bico nessa bola para tirar dali. A bola volta ali com camisa número 32. O Luiz Fernando, aqui pela ponta esquerda. Mas o árbitro tá parando para marcar uma falta. O Felipe Fernandes de Lima, 38 anos, marcou falta ali do Elvis, que segurou o camisa número 32, o Luiz Fernando. O jogo tá parado. Esse árbitro do jogo aí, o Luiz Fernando, o Felipe Fernandes de Lima, ele tem 38 anos e só apitou um jogo nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Uma derrota do Fortaleza por 4-0 pro Botafogo de Ribeirão Preto na primeira rodada. Ele é árbitro de Série A. Como a Série A tá parada em virtude da Copa do Mundo, então agora vai fazer um biquinho na Série B, né? Pra pegar um cachezinho aí de Série B de Campeonato Brasileiro. Gasal toca a bola aqui na ponta esquerda. Ele abre o jogo para Luiz Fernando. Luiz Fernando vem na marcação ali para cima dele, o Thales. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola para o Rodriguinho. Rodriguinho volta essa bola aqui pelo setor de ponta esquerda. Bola para Luan Freitas. Luan Freitas faz o passe, abre o jogo, toca a bola para o Luiz Fernando. Foi pro chão, ficou pedindo falta. O árbitro não deu. Palácio ganhou essa bola para a equipe da Ponte. Virou, tocou a bola para Elvis. Elvis tentou fazer o passe ali pelo meio, procurava o Kevson. O árbitro não deu a falta, cara, mas foi falta ali em cima do jogador da equipe do Fortaleza, hein? Foi falta ali do Porfírio, ele não deu. O Thiago Carpini, rapaz, tá com uma cabeleira ali, meteu um gel, uma pasta, acho que é gel, né? Na cabeleira, que fase. Ponte jogando com camisa, calção branco, meias pretas. Há um tempinho que eu não vi a Ponte jogando assim, né? A Ponte normalmente joga com a meia da cor da camisa, né? O calção, geralmente, também, né? Calção, meias pretas, verdade. O calção e a meia, Calção e meia normalmente geralmente da mesma cor. derby, a Ponte joga de camisa branca, calção, meias pretas. Exatamente. E hoje a Ponte tá calção e camisa branca
e meias pretas. Poucas vezes a Ponte jogou assim, tá? Poucas vezes. Ficou legal. Já a equipe do Fortaleza, o tricolor do PC, com seu tradicional uniforme, azul, vermelho, branco, número branco às costas, short azul, meias brancas. Sai jogando errado aqui a equipe do Fortaleza. A bola acaba saindo para a lateral. Deu nele a bola, hein? A lateral para a equipe da Ponte. Fazer a cobrança aqui pela direita. Vem Thales. Toca a bola para Elvis. Voltando no time hoje. São 5 alterações do time que perdeu o último jogo pro Atlético Goianiense. Para a bola, Thales. Por baixo. Chega ali. Jogador da equipe do Fortaleza, o Fuentes. Camisa número 18. Joga essa bola ali para fora. Lateral para a equipe da Ponte. Lateral cobrado. Bola para o Danilo Barcelos. Jogando aqui na direita. Falei, né, para vocês que o Danilo Barcelos ia ficar livre, leve e solto no meio campo. Thales. Vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe da Ponte. Aqui pelo setor de ponta direita. Toca a bola para Danilo Barcelos. Barcelos tem o Elvis pedindo aqui um pouco mais atrás. O Barcelos que é o capitão do time. Toca a bola para Elvis. Elvis para Baianinho. Baianinho tocou para Barcelos. Barcelos para Elvis. Ganhou para a Ponte. Bola para o Thales. Brandão tá na grande área. Cruzamento por baixo. Chega a zaga da equipe do tricolor do PC. Tira. Joga essa bola para a lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela direita. Quem tirou foi o 3. Quem é o 3, Corsato? É o Lucas Gazal. Bola para a equipe da Ponte. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. A zaga tira, a bola volta para Elvis. Cruzamento, levantou, tocou na grande área. Sobe a zaga para tirar com o Mucuri. Tira, é Mucuri. Eu vou errar bastante o nome dele. Mucuri. Meteu a cabeça na bola, tirou dali. Aí a bola acaba ficando ali. O árbitro não deu nada, né? Mandou seguir ou marcou falta? Marcou falta. Tá parado o jogo, falta. Posse de bola pro tricolor, pro Lion no campo de defesa, Carlos. FI Play, som e imagem no melhor do futebol pra você. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, quem sabe, quer saber tudo o que acontece com o seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. Toda segunda-feira, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca, tem Hora da Macaca. Toda segunda-feira, 9 da noite. E na segunda-feira, 9 da noite, possibilidade de uma entrevista com um diretor da Associação Atlética Ponte Preta, para a gente tentar bater um papo aí com ele, para tentar falar aí a respeito das coisas da Macaca. Bola ali pela ponta direita, bola pro Rodriguinho. Rodriguinho vem, cruzamento na boca do gol, muito forte, a bola passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Guilherme Viana, jogando com o uniforme todo dourado, parece ouro. O goleirão da equipe da Ponte, vem ele com luvas pretas. Ele vem para colocar essa bola aqui para o campo de ataque. Guilherme Viana, que faz a sua segunda partida como profissional no time da Ponte Preta. Ele que herdou a vaga do Diogo Silva. Ponte tinha 24 partidas, agora já são 25 jogos na temporada. O Diogo Silva havia jogado 24 jogos. Kevson, lá na ponta esquerda, fazendo uma dobrada. Ali na segunda linha, ficou pedindo falta, o árbitro não deu. A bola vai ficar lá pelo setor de ponta direita, com o jogador da equipe do Fortaleza. Bate na bola o Gazal. A bola volta para Danilo Barcelos. Tentou fazer o passe ali pelo meio, era para o Elvis. Daniel Baianinho vem na marcação, ele toca essa bola aqui na ponta. Abre o jogo, aqui na ponta esquerda. É pro Fuentes. Fuentes abre esse jogo, tenta fazer o passe. Melhor para a equipe da Ponte. Barcelos ganhou, tocou a bola para Baianinho. Brandão tá na grande área, vem cruzamento por baixo. Chega a zaga, tira. A bola volta para Daniel Baianinho na hora de dominar. Não conseguiu dominar. Não consegue. Aí vem o Luiz Fernando. Ganha essa bola. Meu Deus do céu. É claro, óbvio, né, que o árbitro vai marcar a falta do Danilo Barcelos ali em cima do jogador da equipe do Fortaleza. O jogo tá parado. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Forçato. Capitão da Ponte é o Danilo Barcelos, né? Sim. Número 14 da Ponte Preta, o Danilo Barcelos. E o capitão do Fortaleza é o João Ricardo, ficou um tempo afastado. Olha a Ponte aí, Carlos. Vem Ponte, bola pro campo de ataque. Vai queimada ali, o Elvis bate pro gol. Ela passa, vai embora. Linha de fundo, primeiro chute da Macaca, Gorsato. A Ponte que quase que não chuta no gol no campeonato, né? Tentou bem do meio da rua o nosso 10, o Elvis, retornando ao time. A bola passou, foi embora, sem perigo nenhum. Paulo Baia, hein, no banco de reservas do Fortaleza, que tem também, como o Carlos já falou, o Mailton e ainda o Vinícius Silvestre, jogadores que vestiram a gloriosa camisa da AAPP.
Paulo Baia que jogou também no Ceará. Ele já jogou nos 2 grandes lá do Ceará. E hoje no banco de reservas. Ano passado, naquele campeonato mundial de clubes, ele entrou em campo pelo Fluminense. De Renato Gaúcho. Bola para a equipe do Fortaleza. O Baianinho já pegou. Bom jogador. Bom jogador. Só o Brigatti que não gostava dele. Bola aqui pela direita, trabalha a bola aqui a equipe do Fortaleza. Bola ali com o Mucuri, lá na ponta direita. Ele faz o passe, abre o jogo, procura ali o Pierre. Chega a zaga da equipe da Ponte, tira, completa, joga, abre de novo. Vem o Márcio Silva, voltando a equipe hoje. Vai com calma, viu, Márcio Silva? Vai com calma porque você tá pendurado, tá? Porque você tomou cartão vermelho, né? E aí o amarelo continuou, né? Porque você tomou cartão vermelho direto. Então tá penduradaço o Márcio Silva. Volta de cumprir suspensão automática. Bola para Luiz Fernando na ponta esquerda. 8 minutos passados. Primeiro tempo. Vem cruzamento na boca do gol. Fuentes. Chega ali o Lucas Cunha. Mete a pezão na bola, tira. Daniel Baianinho briga. Danilo Barcelos briga, perde. A bola volta para Luiz Fernando. Chegou na marcação ali, chega a zaga da equipe da Ponte para tirar. Volta de novo para a equipe do Fortaleza. Bola com camisa número 5, que é o Pierre. Pierre volta essa bola aqui, loirinho. Pierre trabalha a bola para Rodriguinho, camisa número 75. Abre lá para Mucuri. Mucuri na ponta direita. Ele trabalha a bola para o Wellington. Fez o gol contra a equipe do Sport. Gol que deu a vitória para a equipe do Fortaleza. A bola volta aqui pelo meio. Era o camisa de número 13, o Porfírio, mas ele bate nessa bola, a bola sai, vai para lateral, vai lateral para a equipe do Fortaleza fazer a cobrança. Você falou dos pendurados da Ponte, além do Márcio Silva, Kevson, Miguel, Tarek e Júlio. Miguel, Tarek e Júlio não estão no banco de reservas, portanto não correm risco de ficarem suspensos. Bola para a equipe do Fortaleza, aqui pela ponta, desce Fortaleza, Gasal, Mucuri, cruzamento, levantamento na boca do gol, não tem ninguém na área, chega a zaga para completar ali, mas não tinha ninguém, hein? Ninguém, o Miritello meteu a cabeça nessa bola, ninguém marcando o centroavante da equipe do Fortaleza, hein, Corsato? E quase sobrou aqui no segundo pau pro Luiz Fernando, né? Que ele chegou um pouquinho atrasado, um cadinho atrasado, Carlos, e acabou não conseguindo fazer a conclusão da jogada. Os pendurados no time do Fortaleza, no Lion do PC, o Mucuri, o Lucas Sacha, esse está no banco de reservas hoje, e o Miritello, Carlos. E o grande, deixa eu abraçar aqui o grande Thiago Lopes de Faria, o TLF tá conosco, Rádio Futebol na Canela, um grande abraço pra você, Tiagão. Márcio Silva mete o pé esquerdo na bola, 10 minutos, toque na mesa de som do Felipe Marques, 10 minutos passados desse primeiro tempo. Elvis toca a bola pra Brandão, Brandão pra Baianinho, na direita o Thales pede, tem na área o Brandão, vai Thales, cruza Thales, vem Thales na marcação, pra cima dele, cruzamento, chega a zaga da equipe do Fortaleza. Fuentes mete o pezão na bola, joga a bola, linha de fundo. É o primeiro tiro de canto do jogo para Ponte, Corsato. O Thales tem tudo para fazer a melhor partida dele com a camisa da Ponte Preta no jogo de hoje. A escanteio, o lado direito favorece a Macaca. O árbitro vai lá conversar com o Baianinho, que ele tá atazanando a vida do João Ricardo, capitão da equipe do Lion lá na pequena área. É aquele pega-pega, né, Carlos? É aquele pega-pega, todo mundo dentro da grande área. A camisa do Danilo Barcelos é número 14. Número 14, Danilo Barcelos está indo lá para dentro da grande área. Eu tinha colocado 26. Que faz, hein, Carlos? Elvis pra bola, cruzamento, perna direita, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Lucas Cunha. Falha o João Ricardo, a bola vai ficar ali no meio. Brandão, mas aí o árbitro vai marcar falta em cima do João Ricardo. Já tinha dado uma treta lá. Claro, lógico e evidente, capitão da equipe do Fortaleza, do Leão do PC. Ele vai marcar a falta, o Lucas Cunha vai na bola, e aí o Baianinho, ele desloca, né? Foi falta. Ele desloca, não pode tocar o goleiro. Não. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Fortaleza fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você. Tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Passados 12 minutos passados deste primeiro tempo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série EB, Brasileirão, Arena Castelão. Já que estamos em clima de Copa do Mundo,
foi estádio de Copa do Mundo, a Arena Castelão, no Ceará, na linda Fortaleza. Fortaleza e Ponte empatam 0-0, placar ao vivo, futebol interior, vai, Corsato. Arena Pantanal, segundo tempo, Cuiabá vai empatando com o América pelo placar de 0-0. Copa do Mundo 2026, Portugal e Croácia, segundo tempo, vão empatando pelo placar de 0-0, informou o Rivalo. A Rivalo abraçou o futebol de verdade, é hora também de você fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela, tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção. Lembre-se, jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, comigo Marcelo Corsato, Felipe Marques e Frank Francisco, de carona com você, Frank. Deixa eu ver esse ataque aqui do Fortaleza, senão eu vou chamar você para comentar. Pode chamar, não vai dar 13 nada. minutos passados deste primeiro tempo, Frank, 0-0. Olha, por incrível que pareça, hein? Partida inteligente da Ponte, o Fortaleza não está encontrando espaço. Por incrível que possa parecer, torcedor, a Ponte muito bem colocada em campo. Tá faltando encaixar uma jogadinha. Sabe que eu tô gostando do que eu tô vendo? Olha o gol, olha o gol, olha o gol. O que você tá vendo, Frank Francisco? O que você tá gostando, que você tá vendo? A Ponte tá com uma disposição diferente, Carlos. E olha o Fortaleza, chute de fora da área, camisa número 75, Rodriguinho bate pro gol, pra fora, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. O comentarista tá gostando do time, tá gostando da disposição do time. E teve gol aí? É assim que você chama gol? Copa do Mundo 2026. Você chamava gol jogando, né? Você é um goleiro péssimo, né? A Croácia sai na frente. Ih, rapaz, será a última partida de Cristiano Ronaldo em um Mundial? O Modric... Perisic, 8 minutos do segundo tempo, é gol da Croácia. Portugal 0, Croácia 1 no bolão lá. Eu botei 1-1, comecei liderando o bolão lá em Americana. Eu já estou na 17ª colocação, na zona do rebaixamento. Bola para a equipe da Ponte, aqui no campo de ataque, chega a zaga da equipe do Fortaleza, tira. Rapaz, com 15 minutos a Ponte tá bem no jogo, hein? Tá bem no jogo. Bola aqui pra ponta, bola pra Baianinho, chuteiras amarelas pro Baianinho. Fuentes vem na marcação pra cima dele o colombiano. Foi falta, não? Ah, eu também achei, mas é Gabriel Fuentes. O Bandeira tava do 9 lado da jogos nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Ele que é colombiano, Gabriel Rafael Fuentes Gomes, tem 29 de idade, jogador da equipe do esquerda. Da terra da Shakira? Isso. Bola para a equipe do Fortaleza, vem Rodriguinho, faz o passe, abre o jogo, tenta tocar a bola aqui pro Miritelo, o argentino na marcação, chega a zaga da equipe da Ponte, falta em cima do Kevson. Tá no chão, joga com uma proteção ali na mão esquerda e tá sentindo, hein? O jogador da equipe da Ponte Preta, o jogo tá parado. Bola para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Nossa senhora, hein? Foi feio, hein? Foi. Rapaz. Os dois estavam se pegando já antes dessa jogada aí, né, Carlos? Eles estavam tendo uns desentendimentos ali. Então foi tipo assim, um troco, uma devolução. Ei, som e imagem no melhor do futebol para você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Trocar de microfone, porque aquele ali parece que cansou. Não, troquei já. Bora que bora. Bola para a equipe da Ponte, aqui pelo setor de ponta direita. Pensa Bola que sou eu que canso? Pro Daniel Barcelos, pro Danilo Barcelos. Barcelos toca a bola aqui no meio, ele vira o jogo. Trabalha a bola aqui para a equipe da Ponte, tenta fazer o passe ali pelo meio, chegou, cometendo falta. O jogo tá parado. Kevson, que sofreu a falta ali, agora fez a falta aqui. Cara, não sei se eu tô enganado ou eu marquei errado. Eu tô vendo o número 28 ali na equipe do Fortaleza. Deixa eu ver se eu marquei marquei na minha certo. anotação não tem 28, mas assim, como normalmente eu me engano, né? Então deixa eu dar uma passada de novo aqui pra ver, né? 28, tenho 29. 29 é o 29 Rodrigo. é o Rodrigo, então é esse. Bola para Fuentes, Fuentes faz o passe, abre o jogo, é esse aí, né? Bola pro Rodrigo na marcação, aqui meu óculos, e olha que eu troquei o óculos esses dias, parece 28. Chega na marcação ali, cometendo falta, o Luan, o árbitro tá parando para marcar a falta em cima do Brandão. O jogo tá parado, é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. O Hipercap agora é Hiper X Cap.
E o Baianinho tá no chão, ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Ele escorregou, na verdade. Escorregou o Baianinho? Aliás, o campo é hidratado, irrigado antes, né, Carlos? E não só o Baianinho, mas teve jogador do Fortaleza, por exemplo, agora há pouco, número 13, o Gasal também escorregou, né? Então o campo tá bem molhado, viu? Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, toda segunda-feira, 9 da noite, Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca. Vem Mucuri, lá pelo setor de ponta direita, ele vai passar a linha aqui de vira o gramado, o Kepson vem para marcação para cima dele, Porfírio também, ele joga esse jogo lá na ponta direita, bola para o Wellington, trouxe a bola para a perna esquerda, volta essa bola aqui para Rodriguinho para o Wellington, perna esquerda, pode bater, virou, trabalhou, bola para Luiz Fernando, tá dentro da grande área, trouxe a bola para a perna direita, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga, voltou, Lucas Cunha tira a bola, volta na ponta, bola para Mucuri, cruzamento, levantamento na boca do gol, Cunha de novo, chega para tirar, Kevson dá um bico nessa bola, tira dali, a bola volta aqui pelo meio, vem o Luan Freitas, ganha essa bola para a equipe do Leão do Pici, vira o jogo, trabalha a bola aqui pro Rodrigo na ponta esquerda, ele abre o jogo para Fuentes, vem Fuentes, o colombiano, 29 anos, o passe aqui pela ponta esquerda de novo, para Fuentes, descolou, cruzamento por baixo, ficou pedindo pênalti, jogador da equipe do Fortaleza. Mas o Felipe Fernandes de Lima, o árbitro mineiro, estava na frente. Não é possível que ele não viu que foi pênalti, Corsato. Assim, o Danilo Barcelos chega, para mim, tomando a frente, né? Na bola. Agora, com o advento do VAR, né, a gente pode esperar tudo, viu, Carlos? Aqui a gente vê o replay, né? Não foi nada, né, cara? Vamos combinar, né? Ele bate até na bola primeiro, né? Vamos combinar que não foi nada. É bola para a equipe da Ponte, porque foi falta aqui em cima do Baianinho. Canais Futebol Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô, Carlos. Olha, vou falar um negócio para você. O Danilo Barcelos pega a bola primeiro, mas olha, foi no limite, cara. Uma fração de segundo ele não acertava o cara primeiro, mas ele pegou a bola primeiro. Não, mas no limite você tá querendo dizer que foi pênalti? Não. Seja claro para nossa audiência. Não, tô sendo claro, porra. Tá. Ele foi assim, preciso, porque uma fraçãozinha de segundo que ele tá atrasado, ele ia fazer o pênalti. Bola para a equipe da Ponte, bola aqui pelo meio, Brandão, toca de cabeça, bola para Baianinho, o Elvis ganhou, tem o Thales pedindo aqui pela ponta direita, ele faz bom passe pro Thales, perna esquerda, vai fazer, bateu pro gol, João Ricardo! Espalma o goleiro, joga a bola, linha de fundo, é escanteio pra Ponte, passe do Elvis pro Thales, ele tirou pra dançar a zaga, bateu perna esquerda, rasteirinha, quase o gol da Ponte, Corsato. Em tempo de Copa do Mundo, se essa bola cair no pé do Kleine, do Olise, do Mbappé, do Vinícius Júnior, a Ponte estaria na frente, caiu no pé do Thales, mas ele fez uma boa jogada, bateu pro gol no cantinho, o João Ricardo fez a defesa, escanteio pra Ponte, lado direito pra bola, Carlos, ele não morreu, Elvis. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. É o segundo escanteio no jogo. É o segundo escanteio da partida. Levantou, tocou na boca do gol. Márcio Silva de cabeça para fora. Linha de fundo. FI Play, som, imagem no melhor do futebol para você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Tem enquete aqui no YouTube Futebol Interior. O resultado da partida, palpite, o seu palpite. Eu pus Ponte. Palpite de hoje, Fortaleza, 54%. Ponte, 42%. Eu tô nessa. Empate, 4%. E você, já votou? Vai lá, são 67 amigos que já votaram. O Ciro Silva, boa noite a todos, boa transmissão. Vocês são os melhores. Fala, Ciro. Ô Ciro, por isso que é bom ter amigo, né, cara? Por isso que é bom ter amigo, porque... ultimamente, Ciro, nem lá em casa, viu? Estão dizendo que eu sou o melhor, cara. Mas muito obrigado, viu, Ciro? Você também é simplesmente fantástico. Quem sabe a Ponte ganha hoje. Abraço, irmãos Corsatos. Estou aqui em Paulínia, torcendo para a Ponte e para toda a equipe. Vem, Fortaleza, a bola aqui para o campo de ataque. Palácios. Chega para tirar dali. Temos dois colombianos no jogo. Um do lado da Ponte, outro do lado da equipe do Fortaleza. E aí o Elvis tretando ali com... o camisa de número 5, o Pierre, cabelo descolorido, na ponta, bola para Rodriguinho pro Muquiri, cruzamento, levantamento na boca do gol, Cunha, tira, e aí vem o Porfírio, tenta ganhar essa bola, trabalha a bola ali na ponta, nossa. Procurava ali o Kepson, o árbitro tá dando bola para nós. Carlos, sabe quem tá te ouvindo? Não sei. O repórter Pix da galera.
Tá lá Pedro nos Lino? States. Aliás, Pedro Lino, olha, daquele jeito, tá voando, Pedro. Daqui a pouco ele vem no intervalo sobre o meu comando, Carlos. E também no fim de jogo, atualizando informações da Copa do Mundo. Grande Pedro Lino. Marcelo fez lembrar o Milton Neves no plantão da Jovem Pan. Que isso. Olha o gol. Olha o gol. Era ele que falava isso? Olha o gol? Não. Não sei, Osmar. Não, tinha um narrador que falava, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Thiago Barbas, uma semana gripado, está muito calmo. Vamos escutar a Ponte para relaxar. Agora a Ponte só joga na próxima quarta-feira, né? Então a gente vai ter um descansinho. Ótima transmissão, meus amigos. A próxima vitória da Ponte é contra o Criciúma na quarta-feira. O Carlos Corsato de Penteado Novo vai narrar esse jogo. Ótima semana para todos, meus amigos. Que Nossa Senhora do Majestoso nos proteja. Ô, Thiago, você viu, né, que o Marcelo é tão mala, mas é tão mala, que ele não deixa eu completar a sua mensagem. Eu vou ficar quieto. O Marcelo tá parecendo o Pedro Lino. O Pedro Lino, quando solta a vinheta do narrador... Solta a vinheta do narrador aí, Felipe Marques. Solta a vinheta. Peraí. Carlos Corsato. Aí você tem uma frase, né? Sempre e pra sempre. Quando eu estiver falando sempre, você chama aí, ó. Sempre. Carlos. Isso. Aí fala no meio da frase. Poxa, bola pra equipe do Fortaleza, vai fazer, queimou pro gol, chegou a zaga, tirou a bola, voltou, vai fazer, bate pro gol, pra fora! Cara, ninguém marcou, tem 4 laterais, 70 zagueiro e a grande área ficou sem ninguém. Jogador da equipe do Fortaleza bateu, acredito que tenha sido o Rodriguinho, ele mesmo. 75, bateu pro gol, mas não pegou em ninguém, né, Corsato? Cara, mas ele tentou fazer um gol nojento, hein? Se ele faz esse gol, seria um golaço. Ele viu onde estava o goleirão da Ponte, mandou, a bola passou, foi embora. Tiro de meta, a Ponte Preta vai empatando com o Fortaleza. Pelo placar de 0-0, jogo no Castelão. Eu não posso aqui entrar no chat. Entra, pô. Hugo, você é sensacional, cara. Você é sensacional. Hugo, chama mais gente aí, velho. Chama mais gente aí pra nós tretar. Tretar não, brincar, zoar. Aqui no chat. Aproveitar os momentos da vida, né, cara? Ah, o João foi João Nobre. Sensacional. Marcelo Borges também tá ligado com a gente. Vem Fortaleza, vai queimar dali, bateu pro gol. Espalma o goleiro. Vem Mucuri pra pegar no rebote na marcação pra cima dele. Porfírio volta. Vem cruzamento. É o jogador da equipe do Fortaleza, o Wellington. Tocou. Bola pra Rodriguinho. Perna esquerda, perna direita. Toca a bola pro Wellington. Autor do gol da vitória contra a equipe do Sport. Vira pra Rodriguinho. Rodriguinho também não quer a bola. Volta a bola ali pro Wellington. Wellington pro Pierre. Pierre traz a bola aqui pra ponta esquerda. Começa tudo de novo no campo de defesa. Você viu a defesa do Guilherme, né? E mais uma, primeira dele do jogo, salvando nós. Bola na ponta para Lucas Gasal. Lucas Gasal, já tá bom hoje, que no jogo passado com 19 já tava perdendo 2-0. Estamos com 25, não tomou nenhum gol ainda. Bola aqui no meio, trabalha a bola para Rodriguinho. Rodriguinho na ponta esquerda, ele faz o passe, a bola para Luiz Fernando. Luiz Fernando, não, é o Fuentes. Aqui na ponta vem cruzamento, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo. Aí o Porfírio vai andando, né? Vai atrás da bola, filho. Aí a bola acaba saindo para a lateral, mas lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ah, e como passa! O toque de 25 você já ouviu, caminhando para 26. 19 para terminar no primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro. 16ª rodada no Castelão. A Arena Castelão em Fortaleza, no Ceará. Fortaleza e Ponte e Fortaleza empatam 0-0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. Arena Pantanal, segundo tempo de jogo. Cuiabá e América vão empatando pelo placar de 0-0. Copa do Mundo, Portugal vai sendo eliminada pela Croácia, que se vencer pega a Espanha na próxima fase do Mundial 2026. No intervalo tem Pedro Lino com mais informações. E por falar em informação, Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela. Faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade. E aproveite cashback de até 25%. Jogue com responsa. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Carlos Corsato. Ah, Ponte Preta, você me fascina de um jeito que só você me fascina. O Frank, 27. Segundo tempo, 0-0.
Carlos, né? Vem Fortaleza. Eu acho que tá impedido, mas vamos lá, Frank. Eu Deixa eu ver esse acho. ataque aqui, daqui a pouco você volta. Bola pro Fuentes. Tá impedido, né? Tava bem à frente, só esperou completar o lance. Vai, Frank. É igual a jogada passada, Carlos. Essa grande defesa do Vinícius, do Guilherme, eu tive a sensação que o centroavante estava impedido também. Mas, como o jogo prosseguiu, grande defesa do nosso goleiro. E assim, Carlos, nós estamos agora com 27 minutos e a Ponte foi sofrer só nesse lance com o Fortaleza. E a Ponte vem fazendo um jogo seguro, um jogo extremamente interessante. Uma disposição diferente. É surpreendente. Marcelo, eu acho que você tinha razão. Eu acho que começa hoje a nossa reação, hein? Goleiro da Ponte tá caído no gramado ali, viu, Carlos? Acho que eles vão fazer aquela break. Pausa, né? Porque tá quente, tá seco lá, né? Então vai fazer aquele break pra hidratação. Temos que vender a pausa break também, igual tá fazendo as emissoras de TV, né, Carlos? Então vamos vender agora. FI Play, som e imagem no melhor do futebol pra você. O Hipercap agora é Hiper X Cap. 28 minutos passados deste primeiro tempo, 0 Ponte, 0 Fortaleza. Você ligado aqui nos canais Tem gol. Futebol Interior. Vai, Corsato. Ele, Gádio, de pênalti, 22 minutos do segundo tempo. Agora tudo igual. Portugal 1, Croácia também 1. Goleiro da Ponte, o Vinícius, tá roendo as unhas. Acho que ele tá falando, poxa, será que vai sobrar pra mim, pô? Baixe o aplicativo Futebol Interior e acompanhe os resultados em tempo real dos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. Disponível gratuitamente na sua loja virtual. Placar ao vivo Futebol Interior. O mais completo daqui a pouco. Tem o Pedro Lino, direto dos Estados Unidos, o repórter. Miami ele tá. Pix da galera está em Miami. Ele falou que ele queria ouvir a vitória do time dele. Ele falou que você é um traíra, viu, Carlos? Pedro Lino é sensacional, cara. Pedro Lino é fantástico. Pedro Lino, quando voltar lá dos Estados Unidos, ele vai trazer os adereços, né? E ele vai fundar o fã-clube da Lady Gaga. Tem bom gosto musical, né, cara? Porque a Lady Gaga é sensacional, né, velho? É sensacional. Não sei se eu irei fazer parte do fã-clube. Eu já passei da idade, né? Mas, uma boa ideia, viu, ô Pedro Lino? Gostei, boa ideia. Lateral, bola vai voltar a rolar. 29 minutos, 30 segundos passados. Primeiro tempo de jogo tá 0-0. Bola ali para Baianinho, recebeu do Thales. Aí o Baianinho cutuca ali o jogador da equipe do Fortaleza. Ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Deu sola, ele cutucou, cara. Cutucou o jogador do Fortaleza ali, o Fuentes olhou para ele e falou, oh, meu amigo, lá na Colômbia, não, isso não acontece. Não é Portugal, né? E aí o Baianinho deu uma cutucada ali no Fuentes. Não foi legal. Carlos, você sabe que o João Ricardo, ano passado, quase foi jogar no Corinthians, né? Ele chegou a conversar com a diretoria do Corinthians, mas depois ele acabou se machucando e não houve o acerto. Mas o João Ricardo quase foi jogar no Corinthians. E bola para a equipe do Fortaleza, ganha essa bola aqui para Rodriguinho. O Wellington passou, pediu entre os zagueiros, chega ali o Palácios, tira errado. Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora, não era o Palácios, não, era o camisa número 13, o Diego Porfírio. E escorregou, você viu, né? Sim, mas pô, mete o pé nessa bola, né, então, cara, o campo tá molhado, os caras acham que entraram com o equipamento errado ali, porque tá todo mundo escorregando, cara. A gente vai tentar sair aqui no jogo apoiado. Cara, não, joga essa bola lá pra frente, Cara, pegou no braço do jogador da equipe do Fortaleza, né, velho? Eu tô vendo aqui, cara. Tô vendo, o cara meteu o bração nessa bola. Esse árbitro é bom, não é ruim, não. É árbitro de Série A, é só o segundo jogo dele na Série B do Campeonato Brasileiro. Canais Futebol Interior, FI Play, Rádio Futebol na Canela, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Andorinha Pet também tá ligado com a gente aqui, valeu. Ciro Silva, vem comigo, amigos do Futebol Interior, assistindo vocês com uma porção de linguiça acebolada e tomando aquela água santa que vocês amam. Eu gosto, hein, cara. Qualquer dia desse vou passar aí na autoescola pra tomar um negocinho com você. Autoescola Fórmula 1, vem aqui, equipe do Fortaleza. Rodriguinho vai bater pro gol. Guilherme Viana espalma o goleiro.
E ele não tá bem, viu? Não, eu acho que ele ele vai ser machucou o substituído, ombro, hein? Aí chegou o Palácios pra tentar tirar, a bola saiu, foi embora na linha de fundo, escanteio pros caras, Corsato. E foi naquele primeiro chute do Rodriguinho, tá? Ele faz a defesa ali no canto, Carlos, ele machuca o ombro. E agora de novo o Rodriguinho, né? E ele se jogou ali, ficou sentindo. Eu não sei não, hein? Eu tô achando que vai ter que mexer no gol aí o time da Ponte. O Vinícius tava lá, igual o Frank ali, ó, Assim, comendo as unhas. Comendo as unhas, acho que ele fala, rapaz, será que vai sobrar pra mim essa bucha? O Vinícius é bom goleiro também. Sim, sim. Aliás, o Vinícius, profissionalmente, jogou mais já do que o Guilherme Viana. É escanteio. Quem é que vai lá, Marcelo? É o Rodriguinho? Isso. Ou é o Fuentes? Não, é o Fuentes, é o lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Isso. Fuentes, vem ele pra bola, camisa número 18, levantou, segundo pau, toque de cabeça, chega a zaga da Ponte com o Lucas Cunha pra tirar. É o Baianinho, rapaz, ganhou de cabeça, ganha essa bola pra equipe da Ponte, vem contra-golpe, bola pro Brandão, é o Kefson que tá por ali, o Brandão corre o Brandão, o passe é pra ele na ponta esquerda, vai queimar dali, bateu pro gol, foi travado. É escanteio. E se o Brandão olha pro lado, o Thales ia aparecer de cara. Frente a frente. Ia fazer assim, ó pra mim aqui, ó. Face to face. Que horror. Pro gol, ia chegar no gol, Corsato. É, o zagueirão do Fortaleza tava atento ali, fez o corte. Deixa eu ver quem foi o número 13, o Mucuri, Carlos. Porque o Brandão ia concluir pro gol. Se ele ia fazer o gol, não sei, né? Mas ele com a perna canhota bateu pro gol, é escanteio pra Ponte, lado esquerdo. Aí vai ele pra bola, hein? É o número 10, o Elvis. Ele dá uma ajeitada ali nos negócios. E vai para a cobrança de escanteio. 33 passados, seu primeiro tempo, Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga do Fortaleza, tira a bola, vai voltar com o Kefson, aí ele domina pra trás, fica olhando pra quem tocar, vai começar aqui no campo de defesa, bola pro Thales vai virar no jogo, aqui da direita pra esquerda, vamos ver se vai dar certo, sobe lá o Baianinho, ganha mais uma de cabeça, hein? Velho, tá venenoso o Baianinho. Bola aqui na ponta, ele toca a bola pra Lucas Cunha pra Baianinho. Vai, Baianinho. Ganhou do primeiro, ganhou do segundo, tocou a bola pro Kefson, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga, voltou pra Ponte, bola pra Danilo Barcelos, quase pegou no árbitro, mas não pegou. A bola volta pra Thales, na ponta direita, toca a bola pra Porfírio, cruzamento, levantamento na boca do gol, a bola voltou pro Thales, tá dentro da grande área, fez a finta, trouxe a bola pra perna direita, bate pro gol, Pierre. Dá um bico na bola, tira. Olha a Ponte. A Ponte tá sufocando o Leão do Pici. Por incrível que pareça. Que jogo é esse que a Ponte tá fazendo? Vamos, Ponte! Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, Lucas Cunha. Faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui pro Thales. Thales, vem Fuentes na marcação. Linda jogada do Thales. Rapaz... Deu um drible ali desconcertante para cima do Fuentes e agora ele fez falta. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Fortaleza fazendo a cobrança. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Pois não. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. E aí, Corsato, chamou, falou. A Ponte tá igual a minha dentadura, cara. Soltinha. Tem jogador da Ponte caída ali, viu, Corsato? É, tem jogador da Ponte caída, é o Thales, né? O Thales que fez aquela jogadaça em cima do Fuentes, depois o Luiz Fernando chegou, ele fez a falta e o jogo tá parado. Thales tá fazendo uma partidaça também hoje com 35 minutos. Eu tô falando, Carlos, é hoje a nossa retomada na competição, hein? Estamos igual a torcida da Noruega, só na remada. Tô começando a achar que o Cero seca a pimenteira, velho. Tá vendo? Valeu a fumada que você levou. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa E como passa? Passados 35 e 50, quase 36. No regressivo 9 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, 16ª rodada. Abertura da 16ª rodada no Castelão, na linda Fortaleza, no estado do Ceará. Fortaleza e Ponte empatam 0-0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato Neves. Copa do Mundo 2026, Portugal vai empatando com a Croácia pelo placar de 1-1, é segundo tempo de jogo. Segundo tempo também na Série B do Campeonato Brasileiro. Que Copa, que nada. Nosso negócio é Série B, Cuiabá e América vão empatando 0-0. Informação para Rivala, a maior patrocinadora do futebol paulista. Agora também apoia seu time do coração. Acesse o QR Code que está na tela e aproveite até 25% de cashback. Rivalo. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores
de 18 anos. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Cossato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Carlos, e o seu passado? Eu não vivo mais lá. Bola para a equipe da Ponte, aqui na ponta. Ih, tem jogador caído ali, hein? É o Gasal? É o Gasal e o Brandão, E o eu Brandão, acho. é. Disputaram. Nossa, cara, o tal do Gasal, hein? Velho, pra que isso, cara? Olha lá, ó, ele deu com o cotovelo no jogador da Ponte. Velho, isso aí é pra cartão no mínimo, cara. Deixa eu pegar o nome do VAR aqui. O VAR é a Charlie, o Andy Straub. A Charlie de 39 anos. Dá uma chamada no árbitro aí, no Filipinho. Chama o Filipinho, o Mineirinho, chama ele. Cara, ele deu com o cotovelo. Chama ele. Parecia, lembra quando quem assistia muito kickboxer, o Savamu? O Savamu usava muito esse golpe pra aniquilar os seus adversários, com o cotovelo nas costas, meu Deus. Aniquilar? Pra não falar matar. Porque ali era o seguinte, entrava 2 no ringue e só um saía. E o Savamu saía sem dente, com a cabeça toda arrebentada. Mas saía. Saía. Já era um ganho. Saía. Muito pouca gente vai lembrar o que era Savamu. Mas Foram, se eu não me engano, 31 episódios só desse desenho. Eu adorava. Bola pra Ponte, lá na ponta esquerda, Kevson. O árbitro tá parando para marcar lateral para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Hora da Macaca. Toda segunda, 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca, bola pra Ponte. Elvis, toca a bola pro Thales. Por enquanto vai fazer um partidaço o Thales até aqui. Vem cruzamento, tocou pro Elvis, tentou fazer o toque. Acho que ele não conseguiu dominar a bola, né? Ele não ia tocar, ele ia dominar. Ele ia tentar dominar, não conseguiu. A bola voltou pra Ponte, Elvis de primeira pro Brandão, fez o passe pro Kevson, tem que chutar, né, velho? Bola pro Kevson, queimou dali, bateu pro gol, pra fora. E é nessa hora que faz falta o Brian Borges, né? Que era o único cara que não tinha vergonha de chutar a bola pro gol. Ô, Frank, 39 minutos passados, primeiro tempo tá 0-0, fala do jogo aí, Frank. Mas que maravilha eu dizer que a Ponte está fazendo uma partida onde ela já deveria estar à frente no marcador. A Ponte domina o Fortaleza. Acreditem se quiser. Eu tô maluco! Eu tô otimista, mas o comentarista tá bem mais que eu, hein? O Ronaldo Neto diz que tá assistindo Portugal, mas ouvindo a gente. Não tenho coragem de ver o jogo da Ponte mais. O Joel Silva tá dizendo que vai ser 1-0 pra Ponte. Gol do Brandão. Esse então tá otimista, hein? Bola pra equipe do Fortaleza. Volta a bola ali com o Rodrigo, que é o camisa número 29. Ele vira. Trabalha a bola ali pra Mucuri. Mucuri vira esse jogo aqui pro Gasal. Gasal usou um golpe traiçoeiro, hein? Golpe Savamu. O golpe Savamu, hein? No jogador da equipe da Ponte. Aqui o Brandão é forte por toda a vida. Se fosse de mim, pronto. Era Samu na hora. Bola pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Pega na zaga da equipe da Ponte, saiu. Mas o árbitro tá marcando só tiro de meta. Pra ele não teve toque de nenhum jogador da equipe do Fortaleza. Então é tiro de meta. É pra equipe do Fortaleza. E acertou. Fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 40 passados desse primeiro tempo. No regressivo 5 para terminar o jogo. Conferindo para você o placar do futebol. Vem Ponte, vem Thales, bate pro gol. Pra fora, vai embora. 16ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Arena Castelão, Fortaleza no Ceará. Fortaleza e Ponte empatam 0-0. Corsato. Copa do Mundo, segundo tempo, Portugal vai empatando com a Croácia 1-1. Perisic para a Croácia e Cristiano Ronaldo para a equipe de Portugal. 0-0. A bola rola a Série B do Campeonato Brasileiro para Cuiabá e América. Lá o jogo está no segundo tempo. Informação para Rivalo, cashback de até 25% e apoio total. Futebol de verdade só na Rivalo. O QR Code tá na tela. Nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Carlos Cossato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Agora o árbitro tá dando lateral para a equipe do Fortaleza no canto alto da sua tela. Jogadorzada da Ponte não gostou. Conosco, Rádio Futebol na canela. Vem Fortaleza, bate ali o Wellington. Na ponta esquerda era pro Fuente. Chega a zaga para tirar da Ponte.
Luiz Fernando estava por aqui também, a bola acabou saindo para a lateral. Lateral para a equipe do Fortaleza fazer a cobrança. Vem Fuentes para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do Fortaleza. Fuentes bate nessa bola, ele toca a bola aqui para o camisa número 29. Vem o 29 da equipe do Fortaleza, que é o Rodrigo. Faz o passe na ponta esquerda. É para o argentino, né? Para o Militelo. Ele tem 4 gols. Nossa, Luiz Fernando. Rapaz. Luiz Fernando e Palácios. Sérgio Palácios. Cara, o Palácios deve ter pedido o WhatsApp do Luiz Fernando, ou vice-versa. E aí, não, eu não vou dar meu WhatsApp pra você, não, então você é folgado, eu queria seu WhatsApp. E aí, velho, empurra aqui, empurra lá, que treta, hein, Corsato? Entre tapas e beijos. Sua mãe não é homem, seu pai não é mulher. E a treta começou assim. Assim foi a treta, foi a confusão. Deu a cabeça dele, e você pode anotar aí, Carlos, os 2 primeiros cartões no jogo. Olha lá, ó, tô falando, sua mãe não é homem, seu pai não é mulher. Sai daqui, vai pra lá. Aí o árbitro deu cartão pro Palácios, anota aí, Carlos, 23. E pro 32, o Luiz Fernando. Luiz Fernando, 32, Palácios, número 23. 2 cartões amarelos no jogo. E o Palácios que tá voltando, né? De suspensão. Mas, rapaz, que coisa feia, meninos. Comportem-se, meninos. Por favor, né? Bate na bola o Lucas Cunha. O Danilo Barcelos não conseguiu pegar. A bola voltou aqui pro Luiz Fernando. Luiz Fernando toca a bola aqui na ponta. A bola para Rodriguinho. É perigoso o Rodriguinho. O Wellington tá lá na ponta à esquerda. Pede essa bola o Mucuri. Passou, pediu. O Wellington com a perninha esquerda. Ele é habilidoso. Vem na marcação. Pra cima dele a zaga da Ponte tira. Joga a bola, linha de fundo, escanteio. Escanteio pro Fortaleza, lá pelo setor de ponta direita. Ataque do Fortaleza, esquerda, defesa da Ponte, Corsato. Tava o Diego Porfírio e o Márcio Silva, né? E foi o Márcio Silva que fez o corte no cruzamento lá pela direita, portanto escanteio, mais um no jogo. Vem levantamento, vem bola na área na Ponte Preta, Rodriguinho, né, Carlos? Vai pra bola. Rodriguinho, 75, perna direita, levantou, segundo pau, toque de cabeça do Lucas Gazal, uma zaga tira, a bola volta aqui para Fuentes, o colombiano, ele trabalha a bola para Pierre voltou essa bola aqui um pouco mais atrás, volta a bola aqui para a equipe do Fortaleza, perde a bola, vem o Brandão, tudo isso tá valendo, ganhou para Ponte, toca a bola aqui pro Porfírio pro Baianinho, fez o passe muito forte. Aí o Baianinho vai vir aqui, vai ganhar essa bola, mas por baixo, né? Por baixo, aí tá pedindo cartão pro Baianinho. Cara, eu achei que ele foi na bola. Mas o bandeira aqui, o auxiliar número 1, o Celso Luiz da Silva, não achou. E tá dando cartão amarelo. Não é pra jogador da Ponte, né? Eu acho que é pro Mucuri, tá? Eu acho que é pro Mucuri. Eu não sei se foi pro Baianinho. Porque o Baianinho, na verdade, ele deu um carrinho, né? Mas ele chega primeiro na bola. Mas esse carrinho é por trás. Geralmente a arbitragem marca falta. Assim, eu não daria cartão. Agora, depois eu vou confirmar, Carlos, pra quem foi esse cartão aí. Mas eu acho que foi pro Mucuri por reclamação, viu, Carlos? Vamos aguardar para conferir, né? Para ver para quem que foi esse cartão aí. Toda segunda, 9 da noite, no YouTube Hora da Macaca, tem Hora da Macaca. Mais 5. Não perca. Vamos até 50. Tô atento, hein? Ronaldo Neto tá falando aqui que o podcast do Torrano é vergonha alheia. Cara, eu já falei na Hora da Macaca, né? Eu achei que a ideia foi muito boa. A partir do momento, olha lá, cartão amarelo lá pro Daniel Baianinho mesmo. Foi pro Bola Baianinho. para a equipe do Fortaleza, vem bola aqui na grande área, chega a zaga da equipe da Ponte para tirar. Márcio Silva tira, joga a bola, linha de fundo, confirmando então o cartão para Daniel Baianinho, né, Corsato? Isso, o Wellington tava entrando dentro da grande área, tava rasgando a lata, rasgando a zaga da Ponte Preta, Carlos. Escanteio, de novo, vem pra bola o Fortaleza, lado direito, Rodriguinho vai pra ela. Rodriguinho vem ele para fazer a cobrança do escanteio, o 6º escanteio no jogo, 3 para cada lado. O jogo tá empatado, já passamos de 45, caminhando para 46. Vem Rodriguinho, pega, empurra na grande área. Levantamento na boca do gol, segundo pau pro Gazal. Passa por todo mundo, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a Ponte. Jogadores de defesa da Ponte, eles estão muito perto do goleiro, né? E os jogadores de ataque do Fortaleza estão sempre um pouco mais à frente. E já é a segunda bola que o Gazal ganha. Segunda bola que ele ganha de cabeça de todo mundo ali da zaga da Ponte. A bola saiu, foi embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Acompanhe no blog Planeta dos Macacos as notas dos jogadores da Ponte sempre após as partidas. É só procurar lá na barra
colunista no site futebolinterior.com.br. Procure por Planeta dos Macacos. Elvis trabalha a bola para a equipe da Ponte. Ponte toda de branco, meia preta. Time da Macaca. Elvis toca essa bola aqui. Tem 3 dedos, hein? Olha, manda para o Guilherme Viana. Guilherme Viana para Palácios. Está amarelado no jogo. São 2 amarelos para Ponte. Palácios e Baianinho. Bota a bola aqui. Bola volta para Luiz Fernando. Também está amarelado para a equipe do Fortaleza. Aí ele vira o jogo. Chega ali o Palácio. Já tem amarelo. Palácio, cuida aí. Bola na ponta. Deu o bote errado. A bola botou para Luiz Fernando. Luiz Fernando para Pierre. Pierre vai para a linha de fundo. Fez o cruzamento. Palácios. Aí no meio do caminho, o Danilo Barcelos vinha caindo. Aí a bola volta para Elvis. Elvis para Danilo Barcelos. Barcelos para Elvis. Elvis foi pro chão. Falta. O árbitro para marcar a falta do Rodriguinho em cima do Elvis. O jogo tá parado. Sérgio Carvalho também é futebol interior. Um dos ícones do jornalismo esportivo brasileiro. Acesse futebolinterior.com.br. O Frank, finalzinho do primeiro tempo. 47 para 48, 0-0, Frank. Olha, melhor partida da Ponte na competição, por incrível que pareça. Eu que destoei quando vi aqui a escalação, eu estou realmente feliz com o que vejo. Um time que briga, um time que luta, um time que está fazendo por onde. E e se o Fortaleza brincar, não vai perder. Márcio Silva, aqui na ponta esquerda, onde que está o zagueiro da equipe da Ponte. Ganha essa bola para Macaca, toca a bola para o Kevson, vem o Kevson, ganha do primeiro, não ganha do segundo. A bola volta ali para Mucuri. Mucuri ganha essa bola para a equipe do Fortaleza, sai jogando para a equipe do Leão do Pici. Ele volta a bola aqui para Rodriguinho, é habilidoso o Rodriguinho. Toca a bola para Pierre, Pierre sai da ponta, vem para o meio, vem na marcação ali para cima dele o jogador da equipe da Ponte. O árbitro para marcar a falta. É falta para a equipe do Fortaleza fazer a cobrança. Quem fez a falta ali foi o Brandão, cara. Foi o Brandão, que está aqui no campo de defesa. Falta para a equipe do Fortaleza, tem pressa, empata o jogo em casa. Luan Freitas fez o toque, cruzamento na boca do gol pro Guilherme Viana. Deu um ar de dificuldade para ele, porque ela quica na frente dele, né, Corsato? Aí ficou difícil, o goleirão foi para ela, fez a defesa. E o atacante do Fortaleza estava lá, Carlos. Estava atento para tentar pegar essa bola aí, mas foi atento o goleiro da Ponte, fez a defesa, finalzinho de primeiro tempo, segue 0-0. Vem Ponte, Daniel Baianinho ganha essa bola de cabeça, toca a bola pro Elvis, não teve o domínio. 49, última rodada do ponteiro. Trabalha a bola aqui, equipe da Ponte, vem o Danilo Barcelos, ganha pra Ponte, perde de novo, perde na sequência, a bola volta pra Mucuri. Mucuri, ele arma aqui à frente e volta. Bola pra Luan Freitas pra Rodriguinho. Rodriguinho aqui pelo setor de ponta direita, toca a bola para o Wellington. O Wellington para Rodriguinho. 2 na marcação para cima dele, ele volta. A bola para Mucuri. Mucuri no meio, voltou. Trabalhou. Bola para Rodriguinho. Para o Wellington, vai queimada ali, bateu pro gol, soltou o goleiro. Para fora do gol. Juan Miritello. Ficou na frente dele, né? O Guilherme Viana espalma essa bola, só que espalma para o meio do gol. E aí vinha o Miritello, o argentino de 1,82 m, 4 gols na Série B. Bate pro gol, ela saiu, foi embora. Quase o gol do Fortaleza, Corsato. É, um cara que usa a camisa 9 não pode perder um gol desse não, cara. Perdeu um gol feito, o goleiro tava caído. Tinha que ter feito esse gol aí pro time do Fortaleza. Sorte da Ponte, bateu o roupa o goleiro Guilherme Viana, mas o Fortaleza não aproveitou, Carlos. Fala, Frank. Vou dizer uma coisa, o grande goleiro tem que ter sorte. Até nesse quesito, Guilherme Viana. Menino, você tá assim, ó. É, mas a bola quicou também na frente dele, né? Bate no morrinho e dificulta a defesa do goleiro da equipe da Ponte. Aponta o centro do gramado. Felipe Fernandes de Lima, árbitro mineiro, 38 anos, aponta o final do primeiro tempo. Arena Castelão, 0 pro Fortaleza, 0 para Ponte. Fim de primeiro tempo, fim de jogo no primeiro tempo. A Ponte Preta empata com a equipe do Fortaleza pelo placar de 0-0. Veja ali o Kiko, né? Que foi quem tá acompanhando ali, né, do departamento de futebol. Ele que tá acompanhando ali o time da Macaca, né? Ele que tá ali acompanhando os jogadores da Ponte Preta, fazendo ali também o trabalho, distribuindo copo de água, né, para os jogadores da equipe da Macaca. Saída dos jogadores no gramado do primeiro tempo. Fortaleza e Ponte e Fortaleza vão empatando pelo placar de 0-0. Hora da Macaca, toda segunda-feira, 9 da noite, no YouTube, Hora da Macaca. Vamos ver se alguém da Ponte Preta vai falar, né?
Eu acho que não. Você acha que não? Acho que não. Vamos ver, né? Quem sabe, jogadores da equipe da Ponte Preta saindo. Vai falar sim, capitão Danilo Barcelos, Corsato. Isso aí. O que tem que fazer agora para a volta do intervalo? Melhorar o espírito, né? O espírito do time. A gente vem tomando gols que não são normais. A gente vem buscando jogo a jogo, melhorar um pouquinho, só que a fase é ruim. Então a gente tem que ir buscando o mental, melhorar um pouco, fisicamente, melhorar ainda mais e ser mais firme, né? Acho que agora esse primeiro tempo a gente conseguiu equilibrar as forças um pouquinho num campeonato tão equilibrado pra gente voltar a pontuar, voltar a vencer, se Deus quiser. Tá aí então. Equilibrar, né? Voltar a vencer no campeonato. Quem sabe hoje a Ponte termina o primeiro tempo sem sofrer gols, não faz, mas não sofre, vai pontuando, pelo menos o resultado parcial 0-0, Carlos. Esse Marcelo Corsato volta daqui a pouco no intervalo do jogo aqui dos canais Futebol Interior. Ô Frank, um teaser seu rapidinho aí pro comentário no intervalo do jogo daqui a pouco. 0 Ponte, 0 Fortaleza. Por incrível que pareça, um time organizado e um resultado que poderia ser melhor, hein? O Abimael tá com a gente aqui, deixando o like. Mais uma tortura. Assistir a Ponte é igual quem gosta da ex e ela não querer. Ronaldo Neto, realmente foi uma boa ideia. Mas o cara só fala M. Tá falando aqui do podcast do Torrano. Mas eu achei uma boa ideia. E eu acho que ele tem que continuar se comunicando. Tem aqui um torcedor, Dona Doca. Diz que vai ser 2-0 por Fortaleza. Valeu, rapaz. Obrigado aí por estar com a gente, tá? Vamos pro intervalo. Conosco, Rádio Futebol na Canela. Voltamos já. FI Play, som e imagem no melhor do futebol pra você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Tem emoção.
emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Coçador. 9 da noite, mais 56 minutos, 9h56, intervalo lá no Castelão, todo iluminado, 0 Fortaleza, 0 Ponte Preta. Agora a gente vai para os Estados Unidos com o Pedro Lino, direto de Miami, nos Estados Unidos, trazendo informações da Copa do Mundo. É o repórter Piques da galera. Fala, Pedro Lino. Intervalo de jogo, eu trago mais informações da seleção brasileira aqui no Futebol Interior. O Brasil que treinou na manhã desta quinta-feira no CT do Red Bull New York, em Morristown, em Nova Jersey, visando o jogo contra a Noruega, que acontece no domingo, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, no MetLife Stadium. E o Ryan não treinou, mas não deverá ser dúvida para o técnico Carlo Ancelotti. O Brasil tem 2 amistosos confirmados para setembro, 2 amistosos contra a Austrália. E no final do jogo, eu trago mais informações para você. Pedro Lino aqui direto dos Estados Unidos, trazendo todas as informações da seleção brasileira para o Futebol Interior. Um grande abraço e bom segundo tempo para vocês. Repórter Piques da galera, nosso Pedro Lino trazendo informações aí da seleção brasileira direto de Miami. Lembrando, cobertura completa no site futebolinterior.com.br. Tem uma página designada para isso, tá? Com informações. E nas redes sociais, no nosso Instagram, @futebolinterior.com.br. Também tem pré, tem pós-jogo. Ó, o Felipe é sensacional. Copa do Mundo 2026, Piques da galera, a plataforma que muda o seu jogo. Falando aí as informações, tem lá o Pedro Lino falando que o Brasil inicia preparação, enfim, tudo isso e muito mais para você no site futebolinterior.com.br. Carlos. Pode deixar ali, se você quiser deixar a tela, viu, o Felipe Max? Pode deixar a tela ali, porque ó, que bacana. Pix da galera, a plataforma que muda o seu jogo. Copa do Mundo 2026, é só acessar Futebol Interior. Pode deixar assim, depois você volta. .br. Pode deixar assim. .com.br, Futebol Interior, tudo sobre a Copa do Mundo. Tem Brasil jogando no próximo domingo, né? 5 da tarde. Ó, Hendrick é chamado de ícone da geração Z por jornal espanhol. E a Espanha bate a Áustria 3-0. Fúria atropela e avança com autoridade. Eu botei 3-1 no bolão. A Espanha que tá esperando o adversário aqui, hein, Carlos? Não acabou ainda? Não, tá terminando o segundo tempo. Deixa eu ver o placar ao vivo aqui. Gol de Portugal. Me ferrei no bolão. Gonçalo Ramos, Cara, é sempre assim. 2-1 para Portugal. 49 minutos do segundo tempo. Portugal vai batendo a Croácia. Então, eu falei agora há pouco que seria a última partida do Gádio, né? Na Copa do Mundo. Olha lá, tabela. Primeira rodada, tá lá, então, pra você, o placar ao vivo do portal Futebol Interior. Gonçalo Ramos de cabeça, 49 do segundo tempo. Portugal 2, Croácia 1. Esse resultado vai levando Portugal pra pegar a Espanha. Já deu também, acho que pra Cristiano Ronaldo da Espanha, acho que Portugal não passa. Se bem que eu acho que individualmente Portugal tem melhores jogadores do que a Espanha. Mas o nosso papo aqui, a gente não quer saber de Copa do Mundo aqui. Nosso negócio é B-zona. Hoje não. B de bola, B de bom. B de bonito. Igual o Carlos, né? Essa napa dele aí, esse penteado diferentaço. Vamos lá, Francisco. Melhor primeiro tempo da Ponte Preta na competição? Sim ou não? Sim, com certeza. E uma equipe organizada em campo. A não ser aí pelo último lance, e acontece, como o Carlos falou, né? A bola veio viva pro Guilherme. O Guilherme ainda consegue interceptar ela, mas ela vai para frente. Aquela espalmada para frente no meio da área. Pegou o centroavante entrando, e tanto é verdade que o próprio centroavante tocou na bola, mas não conseguiu tocar como precisava. E ela subiu. Mas fora isso, uma partida guerreira. A partida da Ponte de obediência tática. Marcação firme, né? A Ponte não foi um time preguiçoso na marcação hoje. Foi um time que teve vontade. A Ponte chegou a criar oportunidades de gol. Por incrível que pareça, se saísse 1-0 para a Ponte agora, não seria nenhum absurdo. A Ponte, o Fortaleza teve o quê? Nós estamos falando de 45 minutos esse ataque agora com o centroavante. Não, pô, teve duas defesas. Teve duas defesas. Não, concordo, duas. Mas demos trabalho para o Fortaleza também. Então, assim, uma partida equilibrada, onde ao meu ver, por tudo que vi da Ponte na competição até agora, eu sou obrigado a dar mão à palmatória. Para mim, 1-0 para a Ponte estava,
Vinícius pro gol, Diego Leão, Juan, Diego Tavares, David da Hora, Jonathan Cafu, Gustavo Almeida. É zagueiro esse menino. Gustavo Teres e Rodriguinho são as opções do banco de reservas do Carequinha, o Márcio Zanardi. Fala, Carlos. 74% de posse de bola para a equipe do Fortaleza, 26% para a Ponte Preta. Quanto? 74% de posse de bola para o Fortaleza. E a gente tá falando que foi o melhor primeiro tempo da Ponte do campeonato. O que eu sempre falo, a questão de posse de bola nem sempre mostra a realidade do jogo. A Ponte deu 7 chutes no gol contra 14 da equipe do Fortaleza. 3 do Fortaleza foram em direção ao gol. Da Ponte, 2 bolas em direção ao gol. 6 escanteios, como eu já havia informado, 3 para cada lado. Vamos lá, Frank. Essas opções aí: Vinícius, Diego Leão, Juan, Tavares, Da Hora, Jonathan Cafu, Gustavo Almeida, Gustavo Teres, Rodriguinho. Se fosse você o treinador, o Márcio Zanardi, você mexeria no time para o segundo tempo, Frank Francisco? Marcelo, eu acredito que o Márcio, se todo mundo aqui que desceu para o vestiário dizer que está em condição, ele não vai mexer. Eu, no lugar dele, daqui uns 15 minutinhos, aí dependendo de como tiver a partida, eu tiraria o Baianinho e tentaria ir com David da Hora ou o Diego Tavares, aqui pelo lado direito no lugar do Baianinho. Seria o que eu faria de momento assim inicial. O restante, o time está se comportando bem. Ele precisa só de alguém que ajude o Brandão. O Brandão está brigando sozinho. O Thiago Carpini tem no banco de reservas o V. Silvestre pro gol, mais o Ronald, o Lucas Crispim, o Magrão, o Mailton, o Cauã Rocha, o Rian, o Luca Prior, o Paulo Baia e o Lucas Sacha. Eu acho que logo o David da Hora, não, o Diego Tavares está fazendo trabalho de aquecimento, deve entrar no segundo tempo, tá? O Paulo Baia e o Mailton devem entrar nesse time nesse segundo tempo. Outro também que pode entrar é o Lucas Sacha. É bom volante, não sei porque que tá na reserva do time. Gosto do Lucas Sacha, acho bom volante. Mas o Diego Tavares, provavelmente na vaga do Baianinho, que já tem cartão, né, Frank? Com certeza. E cá entre nós, né? Se tiver a fim de jogar, tiver com a garra que todo mundo entrou em campo, o Tavares é muito mais jogador, né? 2-2, a Croácia empatou. Gvardiol, a 57 minutos do segundo tempo. Então vamos para pênaltis. O jogo está acontecendo lá em Toronto, no Canadá. 2-2, jogaço Portugal e Croácia. Tá na prorrogação? 52 minutos, 57 do segundo tempo. Não, então não vai para pênalti, tem prorrogação antes, né? Foi o que eu falei, pô. O jogo provavelmente vai para prorrogação. Eu falei isso. Carlos, presta atenção no que o seu irmão fala. Ô, Frank, melhor jogador da Ponte no primeiro tempo. Briga boa, mas eu gostei muito da participação do Thales. O Sérgio Palácios também hoje cobrindo o lado direito da defesa da Ponte e apoiando a marcação para o Thales, porque o Thales está descendo bastante. Gostei dos dois e vou fazer uma menção honrosa aqui, olha, pro Elvis também, viu? Das jogadas da Ponte que gerou perigo pro Fortaleza, o Elvis participou de todas. Vou perguntar pro narrador, depois o narrador pergunta pro âncora. Melhor jogador da Ponte no primeiro tempo? Guilherme Viana. E pra você, Marcelo? Guilherme Viana. E a gente tá falando que a Ponte fez o melhor primeiro tempo do campeonato. Não, gente, é o seguinte, a fase da Ponte Preta acabou no jogo anterior contra o Atlético Goianiense. Daqui pra frente, só melhora. Você sabia, Carlos, que o Marcelo tinha esse dom? Olha, vou tirar o chapéu, hein? Depois da chumbada que ele levou. Ô, Frank, sabe aquela pessoa que mente? Às vezes a pessoa mente tanto, cara, que ela começa a acreditar nas mentiras dela. O Baianinho saiu mesmo. Eu tô nessa ala aí. O Baianinho foi embora, viu, Carlos? Vai entrar, então, portanto, o Diego Tavares. O Baianinho vazou, mesmo porque também tem cartão amarelo, né? E entrou o Diego Tavares. Então anota aí, Carlos, o 26 vai embora e entra o 7, beleza? Se tivermos alguma alteração na equipe do Fortaleza, que está adentrando agora para o segundo tempo, eu passo para você. Lembrando que a Ponte volta a campo na quarta-feira, tá? A Ponte volta a campo na quarta-feira contra a equipe do Criciúma. O jogo é no estádio Moisés Lucarelli, 8 da noite. Carlos Corsato vai narrar o jogo. Frank Francisco estará nos comentários. Eu estarei nas ancoragens e nas reportagens. A mesa de som é do nosso Felipe Marques na quarta-feira. A escala já está pronta, viu, coordenador? Não precisa nem fazer a escala, mandar, não precisa. Já está avisado no ar.
Vai começar o segundo tempo e eu estou aqui com um olho no peixe e outro no gato, porque estou acompanhando também a 16 avos de final da Copa do Mundo entre Portugal e Croácia, 2-2, lá em Toronto, que você conhece, Carlos. No Canadá vai começar o segundo tempo. Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, um dos maiores narradores do rádio esportivo do Taquaral. Vai, Carlos! É difícil. Não consegue, né, cara? Ele não consegue. Apita o árbitro! Tem bola rolando no Castelão. E você sabe, torcedor. Quando a bola rola, eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as informações para você. Aquela do é hora de printar a tela. Sumiu, cara. Pra tirar. Deixa eu falar uma coisa pra você. Desse jeito que você tá fazendo, daqui a pouco quem vai cair vai ser você, velho. É hora de printar a tela, Carlos Cossa. Paguei caro nessa vinheta aí, velho. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Puxaram ali o Márcio Silva. O jogo tá parado. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Comecinho de jogo no segundo tempo. Comecinho de jogo. Só uma alteração. Saiu o Daniel Baianinho para a entrada do Diego Tavares. O Baianinho fez um jogo corrido, né, Frank Francisco? Mas estava amarelado, né? Ele, na verdade, Carlos, ele tem muito boa vontade. Mas falta recurso técnico, né? A gente tem que reconhecer. Agora, se fosse para trocar todo mundo que tá amarelado, tinha que ter tirado o Palácios também, né? E o Palácios é zagueiro, né? Possibilidade dele tomar cartão é maior do que a do Daniel Baianinho. Ou eu estou errado? Deu ruim lá, hein, Carlos? Anularam o gol da Croácia, hein? Deu ruim? E o jogo não terminou, não. O gol foi anulado. O VAR anulou o gol. E o jogo não terminou, parece que tá dando um BOzinho lá, hein? Tá dando BO? É isso, vai acompanhando aí. Placar ao vivo, futebol interior. Bola pra equipe da Ponte. Fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Vem Porfírio. Aqui pela lateral, ele tenta tocar a bola pro Kevson. Chegou a zaga da equipe do Fortaleza pra tirar a bola. Volta pra Ponte. Bola pra Barcelos. Barcelos ganha. Toca a bola pra Tavares. Primeira participação dele no jogo. Toca a bola pra Porfírio. Porfírio tem o Palácios pedindo bola. Tem ali também o Tavares. Ele volta a bola pra Porfírio. Nossa Senhora. Deram uma pegada ali no Porfírio. A bola voltou atrás. Bola para Márcio Silva para Lucas Cunha. Agora os zagueiros espaçados, né? O Palácios no canto alto da sua tela, o Márcio Silva no canto baixo da sua tela e o Lucas Cunha entre os dois. Carlos. Bola para Lucas Cunha para Márcio Silva. Deixa eu ver esse ataque aqui. Bola para o campo de ataque. Apertaram o Márcio Silva e aí ele jogou a bola para lateral. Vai, Corsato. A Irã fez o gol do Cuiabá no finalzinho do jogo. Então, fim de jogo na Arena Pantanal, o América perde mais uma, hein? Cuiabá 1, América 0, Carlos. Nossa, que fase também do América, hein? Bola para a equipe do Fortaleza. Vem Mucuri aqui pela direita, trabalha a bola, comecinho de jogo no segundo tempo. Vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Vai chegar a zaga da equipe da Ponte antes. Porfírio domina, ganha essa bola, deixa a bola sair, a bola vai embora na linha de fundo. É tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Ciro, lá da Autoescola Fórmula VIP de Paulínia. E o Ciro tá contratando atendente, hein? Com experiência no serviço de autoescola e Detran. Se você está desempregada e está procurando uma vaga de emprego, então leve o seu currículo em Paulínia, na Avenida José Paulino, 1589. É bem no centro da cidade, a principal avenida do centro de Paulínia, Avenida José Paulino, 1589. A Autoescola Fórmula VIP está contratando. Valeu, Cirão. Um abraço, meu querido. Bola aqui pro campo de ataque, vem Ponte. Trabalha a bola ali com Elvis. Elvis tocou a bola ali pro Danilo Barcelos. Barcelos pra Diego Tavares. Tavares pro Thales. Thales volta essa bola pro Barcelos. Põe na grande área, Barcelos. Põe na grande área, Barcelos. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Era o Kevson que estava por ali. Sai do gol, João Ricardo. Levanta voo, pousa com ela em seus braços. O goleirão da equipe do Leão do PC. Quase 4 passados do segundo tempo, 0-0. Fortaleza, Ponte, Ponte, Fortaleza. Canais Futebol Interior, FI Play. Som e imagem no melhor do futebol para você. O Hipercap agora é Hiper X Cap.
Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Trabalha a bola aqui, equipe do Fortaleza. Vem jogando bola aqui com Mucuri. Mucuri sai da ponta, vem pro meio, toca a bola para Luan Freitas. Luan Freitas abre um pouco mais atrás, bola para Fuentes na ponta. É pro Rodriguinho. Vem o Thales, tira Thales, tira Thales, tira Thales. Ele não tira, a bola voltou pra equipe do Fortaleza. Bola na ponta para Fuentes, Rodriguinho de primeira. O toque, 3 dedos. Chega a zaga da equipe da Ponte, tira. Bola volta para Macaca, vem o Kevson. Ganha essa bola pra Ponte, trabalhou, bola na ponta direita. 2 na marcação pra cima dele, ficou pedindo falta. O árbitro não deu. Bola pra Rodriguinho, aqui na ponta, zaga da Ponte tá aberta. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Mete a cabeça na bola, Lucas Cunha. E aí ele vai lá, né, reclamar com o Felipe Fernandes de Lima, pedindo a falta ali no jogador da equipe da Ponte. O árbitro disse que não foi falta, é escanteio para a equipe do Fortaleza. Primeiro no segundo tempo para a equipe do Leão do Psico, Orsato. Cara, de boa, eu não achei falta no primeiro lance. E no segundo lance foi falta, né? O Mucuri fez a falta em cima do jogador da Ponte. Escanteio, o Rodriguinho vai pra bola. Rodriguinho pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Guilherme Viana de cabeça, chega a zaga da equipe da Ponte, tira. O Guilherme Viana socou a bola, ela pegou na cabeça do jogador da equipe do Fortaleza. Aí chegou a zaga da Ponte pra tirar dali. Rapaz, o Guilherme Viana tirou do jeito que deu, mas deu azar que pegou na cabeça do jogador da equipe do Fortaleza. A sorte é que o zagueiro da Ponte, o Márcio Silva, estava ligeiro e esperto, meteu o bico nessa bola, tirou. Fortaleza quer fazer o primeiro gol, a Ponte não quer sofrer o seu gol. Bola aqui pela ponta esquerda, Fuentes para fazer a cobrança do arremesso manual, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo. Márcio Silva tira, não sai da grande área, a bola volta para Lucas Cunha, chega a zaga da Ponte, tira. Diego Tavares ganhou para a Ponte, toca a bola para Elvis, Elvis para Tavares, pede bola o Kevson, pede bola o Baianinho por baixo, chegou o Pierre. Demorou pra tocar, pô. Ele ficou esperando a falta, né, velho? Ficou esperando a falta e o cara foi nitidamente na bola. Foi perfeito o Pierre, o volante. Ganhou essa bola para a equipe do Fortaleza, vira o jogo, toca a bola para o Wellington. Ele trabalha com a perna esquerda, mas está aqui na ponta direita. Bola para Rodriguinho. Rodriguinho para o Pierre. Que jogada do Pierre agora na ponta esquerda. Ele trabalha a bola para a equipe do Fortaleza. Fez o passe, abriu. Bola para a equipe do Fortaleza. Na ponta direita agora a bola vem aqui para o Mucuri. Vem para o cruzamento, não. Fez o passe curtinho. Bola para o Wellington. Márcio Silva sai na caça dele. Aqui na ponta esquerda. Canto baixo do seu televisor. Canto baixo do seu aparelho. Bola para a equipe do Fortaleza. Ganha Márcio Silva. Sai jogando para a ponte. Toca a bola para o Kevson. O Elvis pede. O Kevson toca a bola para ele. Lindo toque do Kevson. Tocou. O Diego Tavares perde na ponta direita. É pro Tavares, é pra correria do Tavares, não deu pra ele. Sai do gol, João Ricardo pra ficar com ela. FI Play, som e imagem no melhor do futebol pra você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Terminou. Fortaleza vem, bola aqui pela ponta, trabalha a bola pro Miritelo. Miritelo na direita pro Wellington, ele traz a bola pra perna esquerda. Agora trouxe a bola pra perna direita, vai queimada, ele bateu pro gol, pegou na zaga, voltou. Sobrou bola aqui na ponta, cruzamento, levantamento na boca do gol. Barcelos tira, toca a bola pra Elvis. Elvis pro Diego Tavares, falta. Vai pro chão, falta, o árbitro tá parando para marcar a falta. Falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Ele tá colocando a mão no bolso ali. Será que ele vai dar cartão pro Pierre? E agora foi falta, o jogo tá parado. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Terminou. Vai, Corsato. Terminou depois de muita confusão. O gol foi anulado da Croácia no finalzinho. Portugal classificado, enfrenta a Espanha na fase oitavas de final. 2 Portugal, 1 Croácia. Na história, 18 jogos entre Ponte Preta e Fortaleza. 8 vitórias da Ponte, 6 derrotas e 4 empates. Ponte marcou 31 gols e sofreu 23. Com o mando do Fortaleza, foram 9 jogos. 5 derrotas da Macaca, 2 empates e 2 vitórias. Comando na Ponte, 9 jogos, 6 vitórias da Ponte, 1 derrota e 2 empates. O último jogo entre as duas equipes foi em 2018, gente. 2018, rodada 33 da Série B daquele ano, 1-1 no dia 26 de outubro de 2018. O penúltimo jogo foi pela 14ª rodada da Série B daquele ano também. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Vem o Diego Porfírio, pau nele! Pau nele! O jogo tá parado, é falta pra Ponte, hein, Corsato? E agora o Pierre tomou cartão. Naquele lance não, Carlos, mas agora ele toma cartão. Falta do Pierre, número 5. Mais um cartão no jogo, em cima do Diego Porfírio. Por isso o jogo tá parado. Falta pra Macaca no campo de ataque. Já é a segunda do Pierre, né? Não sei se foi ou não falta aquela do Diego Tavares,
Mas teve uma outra lá na ponta direita que ele fez a falta e foi falta no Diego Tavares. O árbitro marcou e não deu cartão para ele. O Fortaleza não ganha da Ponte desde 2009. Última derrota da Ponte na 35ª rodada de 2009. 2-1 para a Ponte naquele jogo em 2009. Mas aí você vai falar, pô, mas só tivemos 2 jogos, né? Depois daquele que foi os jogos de 2000, foram os jogos de 2018. Falta pra Ponte, meiga esquerda, Elvis pra bola, 2 homens na barreira. Elvis vai direto, hein? Perna direita, bateu direto pro gol. Olha lá, o João Ricardo despalmou, a bola voltou pro meio da grande área, Danilo Barcelos, toque de cabeça, chega a zaga pra tirar. O que fez o João Ricardo ali, pelo amor de Deus, hein? Ele foi dar um soco, ela ganhou altura, mas não ganhou distância, ficou pererecando dentro da grande área, hein, Corsato? A bola veio daquele jeito, né? Cheio de veneno. E aí ele deu uma espanada também no taco ali. A bola subiu, a zaga conseguiu tirar o perigo. Depois, na sequência, falta pro Fortaleza aqui no campo de defesa. 0-0, a Ponte vai segurando o Lion. O Lion, com esse resultado, vai pulando para a 4ª colocação no campeonato com 26 pontos. O Wellington já passou ali, o Mucuri pediu, não deu para ele. Passa, vai embora, liga de fundo, tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. É bem verdade que a Ponte tá jogando bem, mas o Fortaleza também não tá acertando quase nada hoje, viu? E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 11 minutos, hein? 11 minutos passados do segundo tempo. No regressivo 34 para terminar o segundo tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. É Série B, 16ª rodada. Brasileirão 2026. Ponte e Fortaleza empatam 0-0, Corsato. Copa do Mundo, Portugal venceu a Croácia pelo placar de 2-1. Se classificou para pegar a Espanha na fase oitavas de final. Lembrando que pela Série B do Campeonato Brasileiro, abertura da rodada na Arena Pantanal, no finalzinho, Dourado bateu o Coelho pelo placar de 1-0. Informação para Rivalo, que abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. O Rodrigo e o Thales, eles estão se pegando lá. O jogo tá pegado, falta para a equipe do Fortaleza fazer a cobrança daqui a pouco. O Frank Francisco vai comentar. Eu tô curioso para saber se ele tá gostando da Ponte no segundo tempo. Rapaz, é pau pra lá, é pau pra cá, minha nossa senhora. Que eu levei, cara. Olha lá, ó. É o Lucas Cunha, barbudinho da Ponte Preta, junto, a barba loira. E brigando com o Luan Freitas. Camisa número 4. E o juizão só tá olhando lá, viu, Marcelo? Ele tapou na mão aqui no ouvido, assim, ó. Tá conversando ali. Mas os nervos estão acalorados, viu, Carlos? Você quis dizer a flor da pele? O ditado é esse, né? Quase 13 passados desse segundo tempo. Os nervos estão quentes. Quase 13 passados desse segundo tempo. Falta para a equipe do Fortaleza. Levantamento na boca do gol. Sérgio Palácios, o segundo colombiano em campo. Chega para tirar dali. A bola volta pela direita. Mucuri, linda finta, ganhou do Elvis. O Elvis veio na marcação para cima dele. Aí comete falta. Ele puxou, né? O árbitro tá parando para marcar a falta. É falta para a equipe do Fortaleza fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Rádio Futebol na Canela, FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Falta perigosa, diz aqui o Frank Francisco no ponto. No ponto, ele falou no ponto aqui, falou fora do ar. Ele falou fora do ar, é falta perigosa. Fuentes. Vem o colombiano de 29 anos para fazer a cobrança da falta. Falta para a equipe do Fortaleza, é falta perigosa. Bico direito da grande área. Kevson e Diego Tavares na barreira. É falta para a equipe do Fortaleza. O Leão do PC quer morder a macaca, que tá
toda mordida no campeonato. Fuentes pra bola direto pro gol. Guilherme Viana espalma. A bola volta pro Miritello. Ele bate na bola, só que jogou pra trás. A bola voltou aqui na ponta. A bola pra Pierre. Pierre, vem o Elvis, a marcação pra cima dele. Ele volta essa bola lá na ponta esquerda. Bola pra Rodriguinho. Habilidoso. Perna direita, levantou, tocou na boca do gol. Márcio Silva passa pela bola. Chega de Diego Porfírio. Mete o pezão na bola, tira dali Kevson. Elvis, uma cavadinha. Bola pro Brandão. Brandão veio, ganha, recebeu o passe, ganhou do primeiro, ganhou do segundo. Que dificuldade, hein, Brandão? Que dificuldade. Primeiro ele tem que disputar com a bola, depois com o zagueiro. E até que a bola voltou pra ele, a bola foi legal pra ele, né? O destino foi legal com ele. Bola para a equipe do Fortaleza, aqui na ponta, fez o passe, trouxe a bola para a perna esquerda, Luiz Fernando, toque pro Miritello. Gol do Fortaleza! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Demorou, né? Demorou pra sair, mas saiu. Bola aqui na ponta esquerda. Luiz Fernando fez o cruzamento. E o argentino Juan Miritello fez o 5º gol dele com a camisa do Leão do Pici. Testou, sem chances pro goleirão Guilherme Viana, que nada pôde fazer. Tá aberto o placar. Aberto o placar no Castelão. Juan Miritello. 1 pro Fortaleza, 0 pra Ponte. Goleirão Guilherme Viana. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol do Fortaleza. Printa a tela aí, Corsato. Faltou qualidade para Ponte Preta ali no ataque do Brandão, né? Que teve que brigar com a bola com os jogadores da equipe do Fortaleza. No contragolpe faltou qualidade. Sobrou qualidade pro Fortaleza, né? O Luiz Fernando, ele não fez um passe, ele deu uma assistência, ele olhou. Aí o centroavante do Fortaleza, ele tava soltinho igual o arroz que eu faço lá em casa. Mas livre de marcação, o Miritello. Aí ele só escolheu o campo, golpeou de cabeça, mandou pro fundo da rede. Carlos, inapelável pro goleiro Guilherme Viana. Tá aberto o placar, mas a Ponte vai virar, viu? Anota aí, tá 1-0 pro Fortaleza, mas a Ponte vira o jogo, Carlos. E aí, Frank Francisco, 1 pro Fortaleza, 0 pra Ponte. Infelizmente a zaga falhou de novo, né, Carlos? O campeonato inteiro e, para mim, o mau posicionamento do Lucas Silva, do Lucas Cunha, que comprometeu. Ele estava muito aqui pro lado esquerdo acompanhando a jogada e o Palácio precisou fechar e não chegou a tempo. Então, Fortaleza 1-0. E agora que fica ruim pra Ponte, que a Ponte vai ter que propor o jogo, né? Se quiser alguma coisa. E aí pode abrir pro Fortaleza. Que fase. FI Play, som e imagem no melhor do futebol pra você. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Daqui a pouco vamos ter Hilarie no jogo, hein, Carlos? Já. Já. Bola aqui para a equipe Sacha, do Fortaleza. 17 minutos passados do segundo tempo. A Ponte aguentou até 14 minutos do segundo tempo. Mas já tomou um gol. A Ponte que tem a pior defesa da competição. Bola para a equipe do Fortaleza. Abre bola aqui na ponta esquerda. Bola para o Fuentes. Fuentes vem na marcação ali. Deixou Danilo Barcelos para trás. Vem Fuentes. Cruzamento na boca do gol. Lucas Cunha tira. Danilo Barcelos. Perna esquerda. Bate na bola. Tenta fazer o passe ali. Brandão também tá sumidaço, né? Tá sumidaço, parece que ele fica atrás dos zagueiros, parece que ele não quer a bola. Ali no meio, trabalha a bola aqui para a equipe do Fortaleza, a bola para Mucuri, 2 jogadores na marcação, ele vira esse jogo, toca a bola aqui na ponta esquerda, bola pro 31, é o Wellington. O Wellington vem, na disputa de bola, chega a zaga da Ponte, tira, joga a bola para a lateral. É lateral para a equipe do Fortaleza fazer a cobrança. Porfírio tá aqui sentindo. pelo setor de ponta esquerda, 38 e 88 no time do Fortaleza. O 38 e 88. Um deles que vai sair é o Pierre, viu, Carlos? Número 5. E também o número 13. Número 5 e número 13 vão embora. Então vamos lá para as alterações do time do Fortaleza. O número 38 da equipe do Fortaleza é Lucas Prior. Luca Prior, isso, número 38. E o Lucas Sacha é o número 88. Então, 88 e também o Prior no jogo, né? O 38 e o 88 saíram o número 5 e o número 13. O Crispim já tinha cartão
amarelo e o 13 é o Mucuri. E na Ponte vai Pierre. entrar o 18. Na Ponte vai entrar o número 18. Na Macaca vai sair... não deu pro Porfírio, eu acabei de falar. Aí o Porfírio estava sentindo, o Diego Porfírio, número 13, tá entrando no time da Ponte Preta. Ele, David da Hora. David da Hora na Ponte Preta, na vaga do Diego Porfírio, número 13, que sai contundido, Carlos. É isso. Então, no time do Fortaleza entra o Lucas Sacha e o Luca Prior. Isso. O Prior é 38, o Sacha é 88 para saídas do 13, o Mucuri. Isso. E o Pierre, camisa número 5, que estava amarelado, inclusive, né? Bola para a equipe do Fortaleza, é o Wellington, vem cruzamento para trás, Miritello ganha essa bola, bola volta para Rodriguinho, toca a bola pro Prior, pro Piero, vai bater pro gol, espalma o goleiro! Espalma o goleiro! E não foi o Prior, não, foi o Miritello de novo. Ele bate pro gol, os zagueiros da Ponte estão só olhando ele jogar, né? Que defesa do Guilherme Viana. E espalma, escanteio pros caras, Corsato. Defesaça do goleiro da Ponte Preta, o melhor jogador da Ponte no jogo, fazendo boas defesas no primeiro e no segundo tempo. Fortaleza vence pelo placar de 1-0 e quer mais um gol no jogo. Mas a Ponte vai virar, viu, Carlos? É escanteio para a equipe do Fortaleza fazer a cobrança lá pelo setor de ponta à esquerda. Bola para a equipe do Fortaleza. Fortaleza fez 2 mexidas. A Ponte também. Ambas as equipes pararam apenas uma vez, porque a Ponte fez uma alteração ainda no intervalo. Daqui a pouco o Frank Francisco vai falar. Tirou um lateral e colocou um atacante. Rodriguinho pra bola, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, tira. Fica caída ali o jogador da equipe da Ponte, mas vem David da Hora, ganhou essa bola pra Ponte, foi puxado. Vai tomar cartão, hein? Foi puxado ali pelo camisa de número 4, 3. O Lucas Gasal. Tomou cartão amarelo, era o David da Hora, hein, Marcelo? Que tava puxando o contragolpe para a equipe da Ponte. Verdade, David da Hora puxava o contragolpe, aí o Gasal chegou, segurou o jogador da Ponte. Cartão amarelo para ele, mais um cartão no jogo, anota aí pro 3, Lucas Gasal. E o goleiro da Ponte, hein, rapaz? Que defesa no chute do Miritello, hein? Rapaz, que defesaça. Falta para Ponte, falta para Macaca. Elvis vem para fazer a cobrança da falta. O Thales também tá por lá. A Ponte vai perdendo mais um jogo. São 16 partidas. Com esse resultado, se ficar na derrota, 12 derrotas em 16 jogos. Vem Elvis para a bola, para o levantamento, na boca do gol, toque de cabeça. Chega a zaga da equipe do Fortaleza para tirar. Parece que a Ponte marca, tenta, joga, mas a Ponte não tem força ofensiva, né? Ponte não tem força ofensiva. E agora a bola pegou ali no árbitro e acabou saindo. Vai ter que devolver a bola aqui para a equipe do Fortaleza. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Frank, David da Hora tá no jogo. O Diego Porfírio saiu, se bem que ele sai contundido, colocando a mão na posterior da coxa direita, mas a Ponte perde o jogo 1-0. Ele vai tentar dar um pouco mais de gás ao meio campo, né, Carlos? Olha a equipe do Fortaleza, Guilherme Viana soltou pra dentro da grande área, vai queimar dali, o Rodriguinho bateu pro gol, pra fora. Era o Prior, o Luca, cruzamento foi do Rodriguinho, o Guilherme Viana soltou essa bola pra dentro da grande área, e aí o Prior... sozinho, hein? Bateu pro gol pra fora na linha de fundo, Corsato. Guilherme Viana espanou o taco de novo, quase. Olha a ponte, Diego Tavares recebeu do Elvis, vai fazer, bateu pro gol, João Ricardo defendeu, voltou pro Tavares, bate pro gol, chega a zaga pra tirar. E aí completa o Fuentes. A grande chance da Ponte empatar esse jogo com o Tavares. O goleirão João Ricardo fez a defesa, a Ponte perdeu uma chance de ouro. Vem a equipe do Fortaleza, bola aqui pela ponta, é o Wellington, chega a zaga da Ponte com o Kevson para tirar. Chega a zaga da Ponte para tirar. E aí, Frank? Mas o Diego Tavares agora teve uma chance clara para fazer o gol, João Ricardo defendeu com os pés. Carlos, o que a gente fala, né? A Ponte tá fazendo uma partida guerreira, hein? Espírito de luta louvável. Hoje é pra gente... realmente aplaudir a rapaziada. É que falta qualidade, não tem como ser diferente, né? Agora a gente tá vendo o Danilo caído ali, tá cansado. Extenuado, né, cara? Não tem mais cara, gás. dá dó, velho, dá dó dos jogadores. Cara. Não tem mais gás, é difícil. Mas, Carlos, eu vou dizer que hoje eu não falo mal de ninguém, viu? Partida hoje, a Ponte teve garra, vontade, espírito de luta.
E agora, como você acabou de narrar, por pouco, muito pouco, a gente não tá empatando o jogo com o Fortaleza. Em que pese o Guilherme Viana, de novo, grandes defesas, hein? Grandes defesas. O Danilo Barcelos está igual você, Carlos, tontaço. Vem Rodriguinho. Rodriguinho que agora que parece que vai ficar aqui pela direita, né? Com a saída do Mucuri. Pelo menos é ele que tá cobrando aqui os arremessos. E agora o árbitro para marcar uma falta do Danilo Barcelos. Estava na hora de tirar o Danilo já, né? Tem um jogador da Ponte ali conversando com o auxiliar, viu? Tá cansadão. Só não consegui ver quem é, mas tem um jogador conversando ali. E o Guilherme Viana é o melhor jogador da Ponte no jogo, mas deu 3 espanadas no jogo hoje já, hein? Eu acho que é o Jonathan Cafu que tá ali, tá? Mas vamos confirmar. É falta para a equipe do Fortaleza fazer a cobrança. Vamos ver quem vem ali para fazer a cobrança desta falta. É o Fuentes, o lateral colombiano, para fazer a cobrança da falta. O Brandão e o Kevinson na barreira, quase 25 do segundo tempo. Fortaleza tá vencendo, a Ponte tá perdendo mais uma no campeonato. Fuentes pra bola, vai bater direto pro gol, o Guilherme Viana. O Viana estava saindo para o cruzamento, mas o Fuentes, que não é bobo nem nada, tentou bater direto. O Viana espalma, joga a bola na linha de fundo, é mais um escanteio para os caras, Corsato. Mais uma defesaça do goleiro da Ponte Preta, manda a bola para escanteio na batida do Fuentes. O Rodriguinho vai lá para ela, não, é o Luca Prior, né, que tá lá. Vai para a cobrança do escanteio pelo lado esquerdo, Carlos. Vem Prior para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Fortaleza. Para a bola. Vem para fazer a cobrança do escanteio na marca de 25, quase 26. Prior para a bola, perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça da zaga, a bola volta para a Ponte. O David da hora ganha essa bola, tenta tocar a bola aqui para o Elvis. Aí a bola vai voltar aqui atrás. Bola acaba ficando ali pro camisa número 75, o Rodriguinho faz o passe aqui no campo de ataque, sobe, Márcio Silva tira de cabeça, a bola volta aqui pro Sacha, ganha essa bola para a equipe do Fortaleza, pro Leão do PC, ele abre esse jogo, toca a bola aqui na ponta pro Rodriguinho pro Wellington, o Wellington pro Rodriguinho jogou o tempo todo como meia, armando a equipe, agora vai jogar aqui do lado direito, bola pela ponta esquerda, trabalha a bola pro Prior, o Prior agora que é o armador do time, ele vira o jogo, toca a bola para Fuentes pro Prior, o Prior é o Lucas Prior, aí acabou o campo para ele, a bola acabou saindo para lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Passados 26:30. Quase 27, 18:30 para terminar o jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. É Série B, Campeonato Brasileiro. 16ª rodada no Castelão. A Ponte perde. O Fortaleza vence. Militello, o argentino, marcou a 14 do segundo tempo. De cabeça, Fortaleza 1, Ponte 0. Corsato. Cuiabá venceu o América pelo placar de 1-0. O América segue na rabeira do campeonato. A Ponte é a vice-lanterna. O Fortaleza com esse resultado vai a 28 pontos. É o segundo colocado no momento. A Ponte, mesmo que vencesse o Fortaleza por 2.000-0, ficaria na vice-lanterna do campeonato. Informação para Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela, faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade e aproveite o cashback que é de 25%. Jogue com responsa. Site para maiores de 18 anos. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. E aí, Frank? 27,5, quase 28 segundo tempo, 1-0 pro Fortaleza. Carlos, a Ponte continua fazendo uma partida de marcação. A Ponte, quando consegue concatenar alguma jogada de contra-ataque, a Ponte está indo bem. E agora é a questão do cansaço, né, Carlos? O Barcelos, eu tô contigo ali, pode trazer um tubo de oxigênio que já era. E eu mexeria nesse meio campo da Ponte agora. Tiraria o Barcelos e vinha com o Gustavo Teles. Bola para a equipe da Ponte, Márcio Silva. A Ponte vai perdendo o jogo pelo placar de 1-0. 28 cravados agora do segundo tempo. Ele toca a bola para Márcio Silva. Márcio Silva para Danilo Barcelos. Vem o capitão da Ponte, vem buscar essa bola aqui. Ele vai tentar virar o jogo lá na ponta direita. É pro Thales. Thales bate de cabeça. Procurava ali o Diego Tavares. Aí chega a zaga da equipe do Fortaleza, tira. Joga a bola para a lateral, canto alto da sua tela. Canto alto de qualquer que seja o seu aparelho. Ponte está atacando pro lado esquerdo do seu aparelho, defendendo o lado direito. O
Fortaleza atacando pro lado direito, defendendo o lado esquerdo. Se estivéssemos no Moisés Lucarelli, a Ponte estaria atacando pro gol do portão de entrada do Majestoso, do portão principal. Elvis, 3 dedos na bola, toca a bola ali pro Kevson de cabeça, era pro Brandão, chega a zaga para tirar, bola vai voltar e o Danilo Barcelos perdeu o time da bola, a bola voltou para Prior na ponta esquerda, vai tentar tocar, chega ali o Palácios. Mete o cabeção na bola, tira. Aí veio ali o Danilo Barcelos, briga com o jogador da equipe do Fortaleza. O árbitro tá parando para marcar a falta. É falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Falta para a Ponte fazer a cobrança. Hora da Macaca. Toda segunda, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Falta para a Macaca, vem Thales para fazer a cobrança da falta para a equipe da Ponte. Não, é o Elvis que tá por ali. Márcio Silva pede bola. O Elvis vai tocar curtinho para Thales. Devolve, bola para Elvis, o capitão da equipe da Ponte. Trabalha essa bola lá na ponta direita. Na ponta direita ele abre bola para Diego Tavares. Vem Tavares lá na ponta. Vem Tavares, vai pro cruzamento. Cruzamento na boca do gol. Pega na zaga da equipe do Fortaleza, sai. É o primeiro escanteio para a Ponte no segundo tempo, viu, Corsato? É isso, o primeiro escanteio para a Ponte Preta nesse segundo tempo, lá pelo lado direito, meia dúzia na Ponte Preta ali. O Juan vai entrar já, provavelmente na vaga do Danilo Barcelos. Vamos ver, né? Ponte Preta que tem um ataque mais fraco que soco de mosquito, tentar fazer pelo menos um gol no jogo, Carlos. Elvis pra bola, quem sabe o gol de empate da Ponte agora. Vem Elvis pra bola pra fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Macaca. Marca de 30 minutos, 30 passados. Não vai dar mesmo pro Não é o Kevson. Danilo Barcelos, não, é o Kevson. Rapaz, é o Kevson que vai embora. 32 foi embora, Carlos. 6 Juan. Cansadaço também, né? Cansadaço. É escanteio pra Ponte, Elvis pra bola, toque no primeiro, pau, sobe a zaga. David da Hora foi brigando ali com o jogador da equipe do Fortaleza, mas o árbitro parou pra marcar a falta, porque o David da Hora foi no corpo do jogador da equipe do Fortaleza. Ele para pra marcar a falta, é falta. Falta pra equipe do Fortaleza fazer a cobrança, falta dentro da grande área. O jogo tá parado, é falta pra equipe do Fortaleza fazer a cobrança. TV, FI Play, som e imagem no melhor do futebol pra você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Quase 31 passados desse segundo tempo, a Ponte vai perdendo. O Fortaleza vai vencendo. Lembrando que a janela de exceção, a CBF deve abrir uma janela de exceção a partir do dia 6 de julho. Mas a janela mesmo, né, para transferência até de países, né, jogador, por exemplo, que vem do exterior, é dia 20 de julho. E você ouviu primeiro aqui nos canais de Futebol Interior de que a Ponte Preta deve contratar 10 jogadores. Prior trouxe a bola para a perna esquerda, passou pelo Danilo Barcelos, entrou na grande área, tocou para trás, vai fazer, bateu pro gol! Chega a zaga da Ponte. Chega a zaga da Ponte para tirar, a bola volta para David da Hora por baixo, chega a zaga da equipe do Fortaleza, tira. Joga essa bola para lateral, é lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Os caras do Fortaleza ficaram pedindo fair play, mas quando eles estavam com a bola, eles não jogaram a bola para fora, né? É, que tem um jogador do Fortaleza caído lá no gramado, né, Carlos? Mas o jogador já estava caído quando o Fortaleza estava no ataque. E o jogador da Ponte da Hora vai na bola, né? Pode ter acertado o jogador, mas depois que ele foi na bola, no carrinho, tá? Mas tá caído lá o jogador da equipe do Fortaleza. E o Mailton vem aí, hein, cara? Paulo Baia também. O Mailton não deve estar muito bom, não, porque o cara tira um lateral, bota um cara que jogava no meio de lateral e o Mailton não entra, agora o Mailton vai entrar. Mailton e Paulo Baia, aí é fumaça pra cima da Ponte, hein, Carlos? É que o Mailton é aquele mesmo Mailton aqui da Ponte, joga no Fortaleza também, mais uma segunda linha. Então ele joga mais como atacante do que como lateral. Mailton que o ano passado estava no Tricolor, estava no São Paulo. Pois é. Tá no Tricolor continua também, no Tricolor, né? do PC. Verdade. E aí lei de ex, né? Uma dupla lei de ex. Meu pai. Paulo 22 Baia e 77. E Mailton. 22, então, é o Mailton. E o 77 é o Baia. É o Baia. É. Aí eu só vou confirmar quem vai sair na equipe do Fortaleza. Vamos lá. Tá subindo a placa ali. 31. Vai sair o número 31. O Wellington tá indo embora. Um atacante para a entrada do Baia, né? E o próximo que vai sair, se eu não estou enganado, número 75, Rodriguinho. Então saem Rodriguinho e o Wellington, entram Mailton e Baia, Carlos. O Mailton vai jogar na ala então mesmo, viu? Porque o Rodriguinho é que estava fazendo a ala aqui pela direita. Então o Mailton vai jogar de ala e o Paulo Baia vai lá para o campo de ataque. Frank, já tá boa a coisa, né? O Carpini coloca Mailton e Paulo Baia.
Em tese, são 2 jogadores que vão trazer muita preocupação para o time da Ponte. Carlos, é difícil, né? Sem qualidade é muito complicado. A gente tem que louvar muito o que o elenco está fazendo hoje aí. Mas é difícil, amigo. É missão impossível. Bola para a equipe da Ponte, o Márcio Silva tira essa bola, o David da hora não conseguiu pegar, a bola acabou saindo aqui pelo setor de ponta direita, lateral para a equipe do Fortaleza fazer a cobrança, vem Mailton para fazer a cobrança, ele toca a bola ali para Luan Freitas para Gasal, vem o Elvis empurrando ali o Gasal, aí vem o David da hora na marcação também, ele volta essa bola aqui pelo meio, alguém viu o Brandão no jogo, não? Alguém tá vendo o Brandão no jogo? Eu vi, antes da Ponte tomar o gol, ele teve a bola do jogo pra Ponte Preta e não conseguiu dominar a bola. Ele não conseguiu dominar a bola. Bola aqui pro campo de ataque, continua no jogo, né, velho? Que fase. Bola aqui pro meio, era o Juan que tava na jogada também. Aqui tem jogador da Ponte caído. O jogo tá parado, falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol pra você. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Márcio Silva tá caído, Carlos. Camisa número 44 da Ponte. A Ponte pode mexer mais uma vez ainda, né? Sim. 1, 2, 3. A Ponte pode mexer. Na verdade, a Ponte tem mais 2 alterações, né? A Ponte colocou o David da hora, o Tavares e o Juan. Só que ela parou 2 vezes, né? No jogo. Então ela só tem mais uma parada. Sim. Né? Porque uma das trocas foi feita no intervalo, né? E atenção, torcedor de... O jogo tá parado, viu, gente? E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 35 passados deste segundo tempo. 10 no regressivo para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro. Castelão, Arena Castelão em Fortaleza, no Ceará. Fortaleza 1, Ponte 0. Deixa eu ver esse ataque da Ponte aqui, bola lá pro Thales. Tá na ponta direita, vai tirar pra dançar o Prior. Ele vai pra linha de fundo, vai pra fazer o cruzamento. Chegou a zaga, tirou a bola, voltou pra Ponte ainda. O árbitro tá marcando o quê? Toque de mão. Toque de mão do Lucas Cunha. O jogo tá parado. Falta pra equipe do Fortaleza. Vai lá, Corsato, placar ao vivo, futebol interior. O América conseguiu mais uma derrota, por isso não passa a Ponte ainda no campeonato. O Cuiabá venceu o América no finalzinho pelo placar de 1-0. Esse gol que a Ponte tomou aí é o 30º gol que a Ponte toma no campeonato. A Ponte tem 20 gols negativos de saldo na competição, mas calma, torcedor. Vamos terminar o campeonato na 16ª colocação, fora da zona do rebaixamento. Informação para Rivalo, a maior patrocinadora do futebol paulista, agora também apoia seu time do coração. Acesse o QR Code que está na tela e aproveite até 25% de cashback. Nada ganha da emoção, jogue com responsa. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. E aleluia, parece que o tal do Brandão vai embora. Mas vai entrar o Cafu, adianta nada. Vai entrar o 19 Cafu, 90 Rodriguinho. O Márcio Silva tá saindo, né? É um dos jogadores que vai sair. É o Brandão e o Cafu. O Brandão e o Márcio Silva. Isso, 21 também foi embora, portanto, 2 últimas alterações na Ponte Preta. É aquilo, sai o Brandão, opa, mas entra o Cafu. Agora a Ponte muda o esquema tático, né? Agora a Ponte pode mudar o esquema tático aí, porque só tem 2 zagueiros de ofício no campo. É falta para a equipe da Ponte. Daqui a pouco o Frank Francisco pode falar das alterações. A bola voltou para o Danilo Barcelos, que segue no jogo e vai ficar até o final. Bola para Jonathan Cafu. Vai, Cafu. Cala a boca do Marcelo, Cafu. Faz uma jogadaça para nós empatar esse jogo. Bola para Juan. Juan para o Elvis. Dentro da grande área, tentou tocar para o da hora. Chegou a bola, voltou. Juan bate na bola, bate errado. Bola volta para a Ponte. É o Elvis, hein? Que vai tentar. Nossa, o Elvis está aqui no campo de defesa. Aí ele bate na bola. Bota a bola para Guilherme Viana. Viana para Danilo Barcelos. Danilo Barcelos fez que ia para trás, foi para frente, né? Viu que era perigoso jogar para trás. E daqui a pouco o 37 no Fortaleza vem também. Bola para a equipe do Fortaleza. Miritello, o argentino que fez o gol. Ele foi pego ali pelo Roman. A bola voltou na ponta esquerda. É para a equipe do Fortaleza. Vem Fortaleza. Vem a equipe do Fortaleza. Bola para o Paulo. Baia trouxe a bola, voltou, tocou. Bola aqui na ponta para o Prior. Prior para o Baia. Bateu para o gol! Gol, Mailton! E ele não comemora, né?
Gol do Fortaleza. Falha do goleiro da Ponte. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. É gol. Gol do Fortaleza, e que pecado, né? O goleiro da Ponte estava fazendo um belo no jogo, o Mailton bate na bola, ele vai, não acha, o Mailton é chuta-chuta, né? Ele bate pro gol e o goleirão da Ponte entrega. 2 pro Fortaleza, 0 pra Ponte, printa a tela aí, Corsato. A bola foi bem batida, venenosa a bola do Mailton, né? Venenosa a bola do Mailton, bola subiu, acho que até era uma bola defensável, mas pegou na veia o Mailton, né? É aquele chute muito bem colocado e o Mailton, portanto, lei do ex, vai para a rede. A Ponte vai virar o jogo ainda, viu, torcedor? 2-0 para o Fortaleza. Guilherme Viana, que estava sendo um dos melhores em campo, agora não tem mais o meu voto de melhor em campo, porque a bola era até defensável. 2-0 para o Lion, mas vamos lá, Macaca, vamos virar esse jogo que ainda dá. É isso, ô Frank, que pecado, né? O goleiro da Ponte fala feio, ele estava adiantado, né? Falhou, 38 do segundo tempo, o gol, segundo gol, Mailton foi pra rede. Dar a César o que é de César, né? Um belíssimo arremate do Mailton, que a gente já conhece, fez muito quando esteve aqui. E tô com você, Carlos, que pena, o Guilherme estava um pouquinho adiantado nessa bola e na descaída ele foi driblado aí pela curva da bola. Carlos, a Ponte jogou uma partida hoje muito diferente, um time que lutou, brigou o tempo todo, mas hoje evidenciou a falta de qualidade, a falta de banco e o resultado, amigo, normal. Vem Ponte, olha o Elvis, ganhou essa bola, tá dentro da grande área, fez a finta, passou pelo primeiro, pelo segundo, ficou pedindo falta. Ele fez a falta, né? Ele fez a falta. A bola apareceu na frente dele, por que não chuta essa porcaria dessa bola pro gol, né? É proibido chutar. Carlos, mudou a última alteração do Carpini. Campineiro, Thiago Carpini, começou na Ponte Preta, mas tem uma história bonita pela equipe do Guarani. 29, Rodrigo foi embora, entrou o número 37, Rian. Rian, 37, está no jogo. Rodrigo, 29, foi embora. 29 foi embora para a entrada do Rian, é isso? 37. 37. Da equipe do Fortaleza. Passamos de 40, o Fortaleza vai vencendo, a Ponte vai perdendo. Vão virar. Pelo placar de 2-0. Vem Mailton para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do Fortaleza. Ele põe a bola aqui no campo de ataque, chega Danilo Barcelos. A Ponte começou com 3 lateral esquerdo e o Danilo Barcelos é que está assumindo aqui a vaga de lateral, porque saiu todo mundo do time. Saiu todo mundo, aí ficou o Danilo Barcelos. E a camisa judiada da Ponte vai perdendo mais um jogo pelo placar de 2-0. Danilo Barcelos bate na bola, ele faz o toque, a zaga da equipe do Fortaleza tira, a bola volta ali no meio, bola para Cafu. Cafu trabalha a bola aqui para Palácios. Palácios vai ganhando aqui o campo de ataque, ele passa a linha que ele vira o gramado, toca a bola aqui na ponta, bola para Jonathan Cafu. Cafu abre esse jogo aqui no meio, trabalhou, eita. Bola ali pro Rodriguinho, deu passe pro jogador da equipe do Fortaleza. É que as camisas são iguais, né? Da Ponte do Fortaleza, por isso que o Rodriguinho se atrapalhou com a camisa, que é bem parecido. Bola aqui para Lucas Cunha. Aí o Lucas Cunha faz o passe pelo meio, toca a bola para David da Hora. David da Hora para Juan. Juan para David da Hora. Tenta ganhar essa bola. Chegou o Prior, ganhou essa bola para a equipe do Fortaleza. Ele toca a bola pro argentino Militelo. Militelo vem na marcação, a zaga da equipe da Ponte ganha essa bola. Vira o jogo na ponta direita, trabalha a bola aqui na ponta. Procura a bola aqui pro Rodriguinho. Vem o Rodriguinho, tenta ganhar aqui, empurra o jogador da equipe do Fortaleza e comete falta. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Fortaleza fazer a cobrança. F Playson, imagem no melhor do futebol para você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Quase 43 passados deste segundo tempo. A Ponte perde mais uma. Perde para o Fortaleza pelo placar de 2-0. Vem Macaca. Juan ganha essa bola para a equipe da Ponte. Toca a bola aqui para o Diego Tavares. Diego Tavares sai da ponta, vem para o meio, ganha do primeiro, ganha do segundo, ganha do terceiro. Tentou tocar a bola ali no meio, chegou a zaga, tirou. Cara, ele vai driblando, mas não chuta, né? Não chuta, como é que quer fazer gol se não chuta? Aí vem o Tavares, puxa ali o jogador da equipe do Fortaleza e toma cartão. Fez caca lá, fez kkk. Campo de defesa, segurou, fez a falta. Cartão amarelo para o nosso Diego Tavares, jogador da Ponte Preta, Carlos. Diego Tavares toma cartão amarelo.
o jogador da equipe da Macaca. Bola para a equipe do Fortaleza, joga a bola na ponta para Prior. Prior vira esse jogo, trabalha a bola aqui na ponta, ele tenta fazer o passe ali pelo meio. Ele volta a bola ali pro Paulo Baia. Paulo Baia aqui no campo de ataque, vira o jogo. Bola ali pro Lucas Gazal. Gazal toca a bola ali pro Mailton, disputa de bola ali com ele, do Jonathan Cafu, e joga essa bola para a lateral. É lateral para a equipe do Fortaleza fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita, lateral para a equipe do Fortaleza. Vai terminar o jogo. Mais uma derrota da Ponte. São impressionantes 12 derrotas em 16 partidas. A Ponte virou uma fábrica de derrotas. Está impedido aqui o camisa número 38, Luca Priora. O jogo está parado. Bola para a equipe da Ponte. E o goleiro da Ponte, o Guilherme Viana, que estreou bem, né? Sem cometer nenhuma falha no jogo de hoje, e entregou a paçoca e deu um gol para os caras. Bola ali na ponta direita, vem a equipe da Ponte Preta. Bola com o Cafu. O Cafu sai da ponta, vem para o meio, toca a bola ali para Rodriguinho. Rodriguinho toca a bola para Palácios. Palácios toca a bola aqui na ponta, bola para Lucas Cunha. Vem o Lucas Cunha, abre o jogo na ponta à esquerda. Toca a bola para Danilo Barcelos. Danilo Barcelos, 44 e 40, quase 45. Bola para Rodriguinho. Rodriguinho toca a bola aqui na ponta para Lucas Cunha. Lucas Cunha pro Elvis. Elvis pro Diego Tavares. Tavares vai bater dali, bate pro gol. Pra fora. Pra fora pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Fortaleza fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Mais 6. Mais 6 de sofrimento. E aí, Franque? 45, 6 minutos para terminar o jogo. A Ponte perde 2-0. Carlos, tá sacramentado o jogo, né? Na verdade, o Fortaleza também tá com muita dificuldade, teve no jogo todo. Mas o jogo tá sacramentado. A Ponte aí, se marcar um gol, é pura sorte. E vamos conquistando novamente mais uma derrota. Bola para a equipe da Ponte, bola para o Elvis. Elvis ganha essa bola aqui, ele trabalha a bola com o Juan. Juan na ponta direita, bola para o Thales. Passa a linha aqui de vídeo gramado. Vem o Thales, pede bola ali na ponta direita. Jogador da equipe da Ponte chega por baixo a zaga para tirar. Chega por baixo a zaga da equipe da Ponte para tirar. Era o David da Hora que estava por ali. Ele volta, lateral para a equipe da Ponte. Vem o Thales para fazer a cobrança. Ele vira o jogo, toca a bola ali para o da Hora. O da Hora ganhou. Nossa, que jogada estranha. Bola voltou. Rodriguinho tenta ganhar essa bola. Chega a zaga da equipe do Fortaleza para tirar. E sabe o que dá pena, cara? É que se tivesse um pouquinho de qualidade, era um jogo para vencer, viu? Que o Fortaleza também, eu vou falar, hein? Bola para a equipe da Ponte, cruzamento do Tavares, chegou a zaga para tirar, aí vem ali o Elvis, ganha dentro da grande área, chegou a zaga da equipe do Fortaleza, tira, briga, o Sérgio Palácios, a bola volta pro Prior, bate nessa bola, e aí deu contra-golpe perigoso para a equipe do Fortaleza, que desce, bola ali com o Mailton, vai queimar dali, bate pro gol, pega o goleiro. Joga a bola, linha de fundo, é escanteio para a equipe do Fortaleza, Corsato. É isso, a bola bateu no Lucas, foi embora, escanteio, o Fortaleza quer fazer mais um gol. Temos aí cerca de 4 minutos ainda para terminar o jogo. Acho que agora não dá para virar mais, mas o empate acho que dá ainda, hein, Carlos? Vamos ver esse escanteio aí. Escanteio para a equipe do Fortaleza fazer a cobrança. Vem Mailton para a bola. Foi o Luiz Fernando quem chutou essa bola no zagueiro da Ponte, o Lucas Cunha. Não pegou no goleiro da Ponte, não. É escanteio. Escanteio para a equipe do Fortaleza. É o 7º escanteio para o Fortaleza no jogo. Levantamento na boca do gol. Rodriguinho tira. A bola volta. O árbitro está parando para marcar alguma coisa ali. Toque de mão. Toque de mão do jogador da equipe do Fortaleza. O jogo está parado. Hora o Fortaleza da Macaca. tem um monte de jogador fraco também. Pelo amor de Deus, hein? Hora da Macaca, toda segunda, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Bola ali para a equipe da Ponte. Vem o Lucas Cunha. Vem tentando aí. A Ponte tem mais 3 minutos e meio para tentar alguma coisa. Bola aqui para o campo de ataque. É para o Thales. Fica difícil. A bola passa, vai embora. Quer saber tudo o que acontece no seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. Daqui a pouco tem o Pedro Lino, informações da Copa do Mundo. O repórter Pix da galera. Não tem pressa nenhuma. O time do Fortaleza para fazer a cobrança ali é o Rian, que vem para fazer a cobrança do lateral. Ele toca a bola para João Ricardo. João Ricardo é acossado ali pelo Rodriguinho. Aí vem o Rian. O Rian tira. Toca a bola ali pro camisa número 3, que é o Lucas Gazal. O Gazal bate nessa bola. Toca a bola pro Prior. Prior na ponta. Ele abre o jogo. Chega ali o Palácios. Dá o bote errado, mas consegue ganhar para a Ponte. Ganha, foi puxado. Puxado ali o jogador da equipe do Fortaleza. Puxa.
É o Tomou cartão. É o Luca, né? Isso. Luca Prior tomou cartão amarelo aqui, o jogador da equipe do Fortaleza. Número 38. O jogo tá parado. Falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Falta em cima do David da hora. O jogo tá parado. É falta para a equipe da Ponte. Falta para a Ponte. Não tem pressa nenhuma, né? A Ponte tá ganhando o jogo. Elvis, vem ele para fazer a cobrança da falta para a equipe da Ponte, perde o jogo pelo placar de 2-0, uma verdadeira fábrica de derrotas, a Macaca, a Ponte, a diretoria executiva da Ponte construiu um time que só sabe perder, vem para fazer a cobrança de falta o Elvis, ele toca na bola aqui para o Rodriguinho para o Elvis para Rodriguinho traz a bola para a perna esquerda, volta a bola aqui para o Elvis na ponta, toca a bola aqui para o Lucas Cunha, volta essa bola ali para o Thales, Ponte precisando ganhar o jogo e jogando para trás. Bola para o Guilherme Viana, 49 do segundo tempo, é o goleiro, tá? Tá aqui no campo de defesa, toca a bola para Lucas Cunha. Aí o Lucas Cunha vira o jogo, toca a esmo, deu certo, bola para Diego Tavares. Tavares 2 na marcação, vai até perder, perde, foi na bola. Bola para a equipe do Fortaleza, ganha essa bola aqui o Fuentes, o colombiano, toca na bola, vem ali, o Palácios também, tira, joga essa bola aqui, mas o árbitro tá parando para marcar o quê? Falta para a Ponte? Falta do Prior em cima do Palácios. Falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Falta para Macaca. Sérgio Carvalho também é futebol interior, um dos ícones do jornalismo esportivo brasileiro. Acesse futebolinterior.com.br/colunistas. Trabalha a bola aqui, a equipe da Ponte. Bola no campo de defesa, bola para Juan, toca a bola aqui para Elvis. 50 minutos. Mais um jogo, mais uma derrota da Ponte. Bola ali na ponta para David da hora para Lucas Cunha. Lucas Cunha na ponta esquerda, toca a bola para Danilo Barcelos para Lucas Cunha. A Ponte vai tocando bola até o árbitro terminar o jogo. Por quê? Porque não tem forças para chegar no gol do Fortaleza. Aí vem o Elvis, vem roubar essa bola aqui para a equipe da Ponte. Ele faz o passe para Danilo Barcelos. Danilo Barcelos vem, disputa de bola ali com o número 77, é o Paulo Baia. Acaba, juiz. Paulo Baia, volta essa bola ali para o Elvis. O Elvis tá tipo que pedindo para o juiz, ó, termina, acaba o jogo. Bola para Danilo Barcelos. Aí vai voltar a bola para trás. Ele volta a bola para trás, toca a bola para Sérgio Palácios. A Ponte já sabe que está derrotada. Vai tocando bola aqui para o Thales. 50 minutos, 40 segundos. Thales vem para a bola. Se duvidar, ainda perde a bola e toma um gol. Aí o árbitro para marcar mais uma falta. Falta para a equipe do Fortaleza fazer, para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Vem Sérgio Palácios para fazer a cobrança. Vai pedir a bola o árbitro da partida. Não. Aponta o centro do gramado. Fim de jogo no Castelão. Vazio o Castelão. A Ponte perde. O Fortaleza vence. 2 por Fortaleza, 0 para a fábrica de derrotas a Ponte. Uma fábrica de derrotas nesse campeonato. São 16 jogos, 12 derrotas. É derrota que não acaba mais. O time já entra em campo derrotado. E aí é só esperar os 90 minutos para confirmar o resultado. 2 para o Fortaleza, 0 para a Ponte. Saída dos jogadores do gramado, vai Corsato. O ponto positivo é que a Ponte Preta continua na mesma posição que estava, né? Porque o América também perdeu. Então a Ponte é a vice-lanterna do campeonato, tá ali com 8 pontos ganhos e perde mais uma na competição. Comecei achando que a Ponte venceria o jogo por 2-0, depois achei que a Ponte ia virar, depois fiquei só com o empate, mas não deu. A Ponte acabou perdendo, mas na próxima partida contra o Criciúma a gente começa a nossa remontada e a nossa guinada virada da Ponte na competição. A Ponte nesse momento está a 8 pontos do primeiro time que está fora da zona do rebaixamento, que é o Botafogo. O problema é que o Botafogo joga ainda na competição, né? Então a Ponte pode ficar mais de 8 pontos atrás do time que está fora da zona do rebaixamento, mas é isso, o futebol é feito de qualidade, o time da Ponte Preta tem muito pouco, né? Mas amanhã tem pauta do dia e a gente não pode perder a pauta do dia com o mandatário maior, o pior da história da Ponte Preta. A Ponte que teve presidentes ruins, mas esse é o pior com certeza. Lucas Cunha, ele vai falar com a camisa da Ponte Preta, barbudo. Lucas Cunha, mais uma derrota. E aí, Lucas, o que você tem para falar desse jogão da Ponte hoje? Nós sabíamos que ia ser um jogo difícil, a equipe deles é bastante qualificada. Sim. Viemos aqui para tentar ganhar o jogo, nós precisamos de pontos. Sim. E sabíamos que qualquer erro que nós tivesse, eles iam fazer o gol, e foi o que aconteceu. O primeiro erro que nós teve, eles fizeram o gol. Tentamos correr atrás, sofremos o segundo e aí eles conseguiram matar o jogo. Certo. Quanto a torcida, pode esperar que nós vamos continuar trabalhando, lutando todos os dias igual nós estamos fazendo. E vamos procurar ganhar jogos para sair dessa situação. Ainda falta bastante campeonato. Temos grande
chance, grande qualidade de sair dessa situação que estamos, e é o que eu falei, continuar trabalhando de boca calada e bora pra cima. Ah, eu vou ficar quieto. Depois dessa entrevista aí, qualidade, chances. Vai, Carlos. Coitado do cara, que bucha também, né, velho? Não dá pra colocar na conta também do Lucas Cunha, né? Fazer o quê? Quer que o jogador entre e fale o quê, cara? Esses caras estão sendo... Vão bater 30 derrotas no campeonato. Esses caras estão pelo menos entrando com a Ponte em campo, né? Sem estrutura nenhuma. Estão colocando a Ponte em campo, mas eles fazem parte da fábrica de derrotas, né? É o que a Ponte Preta virou. Fábrica de derrotas, 16 jogos, 12 derrotas na competição. Vai começar daqui a pouco o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Ô Frank Francisco, e aí? Fortaleza 2, Ponte Preta 0. Mais uma derrota da nossa gloriosa Ponte. Carlos, infelizmente, torcedor ponte pretano, a gente não pode aqui passar pano e enganar vocês. Até me surpreendi com a Ponte, até o primeiro tempo realmente muito diferente. Na minha opinião, modesta opinião, o primeiro tempo da Ponte, até em toda a Série B, para mim, hoje foi o melhor. Agora começou o segundo tempo, amigo, precisou mexer. Vocês vão entender pelas notas depois, o resultado é uma catástrofe, né? É uma catástrofe. Assim, a gente precisa falar algumas coisas. Eu não gosto muito de fazer, mas isso vai para conta do 9.8 aí, que realmente se superou. Que montagem de elenco fantástica. Se esse era o projeto, nota 10. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Bom, 11 da noite, mais 3 minutos. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hiper X-Cap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hiper X-Cap. Hiper X-Cap. Restaurante do Dadá. Diz que entregas pelo 997-88-3821. Placar ao vivo, Futebol Interior, o mais completo. Casa do Perfurador, tem tudo pro seu poço. Artesiano 2514-1171. Não sai daí não. Depois do intervalo tem o fim de jogo. O Marcelo vai comandar. Tem a palavra do técnico derrotado, né? O técnico da Ponte Preta, o Márcio Zanardi. Tem também as notas do jogo pelo Frank Francisco e também as informações do placar ao vivo Futebol Interior e muita interação com você. Não sai daí não, voltamos já já. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X-Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil.
E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coça. Olá, 11 da noite mais 7 minutos. A Ponte jogou no Castelão em Fortaleza, perdeu pro Fortaleza, coisa que quase não acontece no campeonato. Derrota da Ponte. 2 para o Lion, 0 para a Ponte Preta, para 8.482 pagantes, R$ 80.406 de arrecadação. Teve até lei do ex, Mailton castigou a Ponte Preta. Guilherme Viana, que foi muito bem no primeiro jogo, hoje vacilou algumas vezes, estava até sendo eleito o melhor em campo, fez algumas boas defesas, saiu catando borboleta algumas vezes, depois tomou um gol defensável, enfim, mas a Ponte perdeu. O problema não é o Guilherme Viana, o problema da Ponte Preta é a bola, se tirar a bola do jogo, aí quem sabe a Ponte Preta não consegue tomar gol, porque fazer não faz. Desde quando o Márcio Zanardi assumiu, é proibido chutar no gol, é proibido chegar no ataque, é proibido tirar do goleiro. Muito bem, a Ponte perde mais uma. Vamos lá, tá no ar o fim de jogo aqui do Portal Futebol Interior. Você que tá ligado com a gente para Rivalo, Hiper X-Cap, Restaurante do Dadá, placar ao vivo, Casa do Perfurador e Hora da Macaca, segunda-feira. A Ponte que volta a campo agora na quarta-feira, 8 da noite, aqui em Campinas, no Majestoso, contra o Criciúma. E aí começa a nossa remontada. Bom, temos 12 derrotas no campeonato, né? Em 16 jogos, 2 empates e 2 vitórias. A Ponte vai permanecer um bom tempo ali na zona do rebaixamento, né? Pelo menos mais umas 4, 5 rodadas, mas aí depois no segundo turno é tudo nosso, viu? Tá tudo dominado. Temos um plano. Vamos perder tudo que a gente tem que perder no primeiro turno. Segundo turno, 18, 19 jogos. Vamos arrebentar a boca do balão. Bom, tem daqui a pouco a sonora, hein? Espero que com um som um pouco melhor do que do último, né? Do Márcio Zanardi, para explicar o porquê que o time dele não faz gol, o porquê que ele não consegue vencer com a Ponte Preta, o porquê que a Ponte Preta não machuca o adversário. Beleza? Mas eu quero a opinião do nosso comentarista, o FF, porque aqui você tá sempre de carona com ele. Frank, eu achei que era hoje o dia que a gente ia começar a nossa caminhada para a recuperação. Não foi hoje, mas é positivismo sempre aqui. Nada de negativismo aqui nas transmissões do Portal Futebol Interior. Aqui só positivismo. Essas 12 derrotas aí, esquece. É coisa do passado. Isso aí já ficou para trás. O que passou, o gol é a vida do espetáculo. Frank, 2-0 para eles. Fortaleza foi 2-0, mas podia ter sido uns 4, 5, hein? Ou não? Marcelo, é interessante o futebol, é samba do crioulo doido, é casa de maluco.
A gente viu na partida de hoje uma Ponte que surpreendeu no primeiro tempo. Vocês lembram, eu falei em que pese... O Carlos passou até os números da primeira etapa. Poderíamos dizer que houve um equilíbrio, mas se a Ponte tivesse saído vencendo, estava tudo tranquilo, estava tudo correto. Agora a segunda etapa virou de ponta de cabeça, como sempre, né? A gente não tem um elenco, e essa é a grande realidade. Você pode ver que os jogadores que iniciaram a partida são jogadores que, eu não tenho esse dado aqui, mas devem ser os que têm mais jogos com o time na Série B. E enquanto houve gás, enquanto houve condição física, a Ponte segurou a marimba. Quando foi acabando o gás, começam as alterações e o resultado não foge do que a gente já se acostumou a ver. Eu me nego a aceitar isso e entender isso como normal. Tá? Eu vou continuar dizendo que o responsável é o 9.8, que o responsável é o presidente do clube, que os responsáveis são quem montou esse elenco da Ponte, né? Gente, parabéns para vocês. Infelizmente, parabéns para vocês, porque o que está sendo feito com a história da Associação Atlética Ponte Preta é algo digno de entrar para os anais da história. Mas assim, Marcelo, eu não vou falar muito, porque a irritação vai tomando conta, porque vai se passando. Hoje é a 15ª rodada. O Carlos falou, quantas derrotas são da Ponte? 12 no campeonato. Agora, se você for contar o Campeonato Paulista e contar a Copa do Brasil, 7 no Campeonato Paulista, 19, mais uma na Copa do Brasil, 20. Esse é o 4º jogo do Márcio Zanardi, enquanto você falava, Frank. Eu estava pesquisando aqui. Ele estreou na 13ª rodada. Juventude 3, Ponte Preta 0. Atente-se aos placares. Aí na 14ª rodada, a Ponte joga contra o Novo Horizontino. Ponte 0, Novo Horizontino 2. Na 15ª rodada, ele joga contra o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense 2, Ponte Preta 0. 7 gols tomados. Não, mas atente ao resultado para Ponte Preta. Primeiro jogo dele, Juventude 3, Ponte 0. Segundo jogo, Ponte 0, Novo Horizontino 2. Terceiro jogo, Atlético Goianiense 2, Ponte Preta 0. Quarto jogo, Fortaleza 2, Ponte Preta 0. São 9 gols em 4 jogos que a Ponte sofreu. Então, a Ponte não marcou nenhum. Você não está tentando isso. A Ponte não fez um gol. Eu falei isso aí toda hora. O último gol da Ponte foi com o Edson Boara de treinador no jogo contra o Cuiabá. A Ponte perdeu por 2-1. Gol do Tarek, que nem no banco de reservas hoje estava. São 9 gols, você falou bem. 4 derrotas e nenhum gol marcado. Eu tô pra te dizer que ele não... se ele não ganhar do Criciúma, eu acho que ele não vai ficar, não, Marcelo. Ele fica pelo menos 2 meses. Ele recebeu 2 meses de salário. Sei lá. Bom, o Abimael, vai devolver dinheiro? Vamos perder tudo no primeiro turno e no segundo turno também, para não perder o costume, Marcelo. A APP 1900 pode pagar esses caras até adiantado que não vai. Ansioso pro café amanhã. Tá dizendo ele aqui. Outra informação, até aproveitando a nossa audiência rotativa, né? Falei isso no começo da transmissão. A Ponte tem 10 jogadores. Quando eu falo contratados, são jogadores apalavrados, tá? E a ideia é realmente fazer uma reformulação. Mas, e aí, né? A primeira pessoa que eu falei isso, a pessoa, mas vai contratar com quem? Cara, a minha função é passar informação. Nós não paga nada. Eu não tô pagando nem a conta de água lá em casa que tá cortada. Eu tô passando uma informação. A informação é de que a Ponte Preta vai contratar 10 jogadores. Agora, como é que vai pagar? Eu não sei. Muito bem, Como é que o cara vai querer vir jogar num time desse? Porque vamos lá, vai. Pega a tabela do campeonato aí, Corsato. Vou abrir o placar ao vivo do futebol interior. Abre o placar ao vivo do futebol interior aí pra gente ver a classificação da Ponte Preta. A Ponte Preta está a 8 pontos. Não é de sair da zona do rebaixamento. Não é isso. Empatar com o primeiro time que tá fora da zona. Não, é o primeiro time que está sendo rebaixado agora tem quantos pontos? O primeiro time é o Londrina com 15. Mas Com o primeiro 15. time que não está sendo rebaixado, e é esse que a gente tem que contar, tá. é o Botafogo com Isso. 16. Então a Ponte está a 8 pontos. Tá lá na tela, ó. De sair da zona do rebaixamento. Nesse momento. A Ponte teria que ganhar as 3 próximas partidas E e o Botafogo
pode fazer só um ponto em 3 jogos. Não, mas Mas isso- aí o Londrina não pode fazer mais de 2 pontos, o Avaí não pode fazer mas mais sem contar de 4 pontos. Sem contar que o Botafogo só tem 15 partidas, né? O Botafogo joga ainda na rodada. O Botafogo entra em campo ainda, porque a rodada só está começando. Foram 2 jogos. O Botafogo né? encerrou a rodada ontem com o CRB. E joga segunda-feira, 7 da noite, contra o Avaí. Contra É o jogo Avaí. lá da parte de baixo da tabela. Então vai trocar pontos aí. Então alguém ou vai subir ou vai sair de Quer perto dizer, da se o Ponte Avaí... Ó, então vamos lá. Se o Avaí vencer, o Botafogo continua com 16. Mas o Avaí vai para 16. Não vai passar o Botafogo pelo saldo de gol. Só se ele enfiar 4-0 no Botafogo. Aí ele passa o Botafogo no saldo de gol. Exato. E aí tem o Londrina também. Tem o Londrina também. Ó, a situação da Ponte realmente ela é muito complicada. E é nem isso, né? Mas a gente fala o time dentro do campo. O time é muito ruim. O ataque da Ponte Preta é igual soco de mosquito, cara. O time é ruim. Realmente não machuca ninguém. não tem qualidade nenhuma, não dá pra contar com ninguém. A gente tá falando aqui, ó, se o William Potker não ficar, a gente vai ter Não, o William, esquece, o Potker não fica mais. E aí, Carlos, olha, e vamos lá. O Potker, mesmo que ele ficasse, quantos gols tem o Potker? 2. 2 gols. Ah, mas pelo menos tem 2, né? Beleza. Então vamos lá. Se o Potker que não Porque tá já bem, mandaram fez embora 2, o Brian Borges, né? Que tinha gol, né? Isso. Eles conseguem. É impressionante. E aí fica o Brandão. Gente, o Brandão pelo jogo de hoje para. Então, aí vamos lá. A Ponte tem os nomes que foram falados aí. O Steven Jimenez, né? Que é um jogador que já provavelmente deve estar em Campinas. Diz que vai fazer um trabalho de adaptação até poder ser inscrito, né? Mas aí, é um menino, né, cara? Tem 19 anos. A história do Vitinho, o presidente do já podcast hoje negou, falou que não tem nada a ver. Fala-se do Roberto, lateral esquerdo, que é do Criciúma. Esse tá palavrado. Do Caxias. Caxias, esse né? tá palavrado. Mas aí a Ponte Preta vai mexer no time. Precisa melhorar muito esse time. Esse time aí é muito fraco. Esse time é muito fraco. Né? E aqui o Nelson Letrinta, sinceramente, culpa não é do técnico. Como montar um time sem salário? Elenco, acredito que só os 2 do Red Bull estão recebendo. O Brandão também tá, enfim, tem outros aí. David da Hora, Brandão. O Carlos Silva, esse técnico não iria vir se não recebesse nada adiantado, ok? Ok. E os jogadores, como ficam? Então, isso aí é um negócio, cara. Se caiu se os jogadores estão sabendo disso, os caras vão falar, pô, claro que você já sabe, recebeu. Marcelo. A gente não tá jogando aqui sem receber, sabe? O Nelson Letrinta, Brandão, de centroavante, Elvis, nenhum chute a gol. Enfim, pessoal se manifestando aqui no chat. Quando tivermos a palavra do professor, que provavelmente vai ser o técnico da seleção brasileira na próxima Copa, mas o Márcio você pegou Zanardi. no pé do cara também, O Márcio né, Zanardi, a gente vai colocar ele para falar aqui. No fim de jogo do Portal Futebol Interior. Felipe Marques, vou fazer o seguinte então, vamos abrir as notas do jogo, porque eu vou falar jogador por jogador e o Frank vai gabaritar. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, Ponte Preta, 19ª colocada no campeonato, 8 pontos em 16 jogos, 12 derrotas. Começo com o goleiro Guilherme Viana. Qual a nota que você dá pro Guilherme Viana no jogo de hoje, hein, Frank? Marcelo, ele fez uma partida que vinha sendo até boa, podemos dizer boa. Teve 2, 3 falhas em algumas defesas, mas a falha do gol realmente foi complicado. Eu vou dar nota 4, até como incentivo para o Guilherme, que o jogo passado foi o melhor em campo e esse ia ser também. Se não toma esse segundo gol, não tem, a gente ia votar para quem como melhor da Ponte, né? Não, nem melhor em campo, mas o que melhor representou. Então vou dar uma nota 4 para o Guilherme hoje. Palácios tomou cartão amarelo. Gostei da partida do Palácios hoje, hein? Jogando mais derivado pelo lado direito. Eu tô começando a achar que o Palácios a gente podia tentar ele de lateral direito. Só uma dica aqui, tá, gente? Tanta bobagem feita aí. O Palácios eu dei 5,5, Marcelo. E o Lucas Cunha? 5. Pra mim ele falha no gol, ele tava mal posicionado e atrapalhou a defesa. Márcio Silva, saiu no segundo tempo. Saiu contundido pelo jeito, né? Não sei se contundido ou cansado, mas saiu sentindo alguma coisa assim. Foi só o Diego Porfírio. Só o Porfírio? 5,5 pra ele também. Thales, nota 5. Porfírio. O Thales precisa melhorar remate pra gol, né, gente? Hoje ele até chegou aí, mas pra chutar é uma tristeza. O Porfírio eu dei nota 5,5 também. Elvis. A nota 4, né? O Elvis me perdoe, é ídolo. Eu tô
de cadeira aqui para falar isso, vocês sabem. Sempre deu nota boa, é o cara diferente, mas não dá, né? A bola sobrou para ele 2 vezes na área, não bateu pro gol, perdeu a bola, tropeçou no adversário. Nota 4. Capitão Danilo Barcelos. Ó, que luta, que garra. No final do jogo, com certeza precisou carregar ele, porque correu demais, né? Extenuou, uma luta, um amor à camisa. Eu dei nota 6 pro Barcelos. Kevson. O Kevson fez uma partida... Ok, nota 5 pro Kevson. Daniel Baianinho, substituído no intervalo, tomou cartão amarelo. Baianinho 5,5, né? Ele lutou bastante, mas é limitado. Brandão. Nota 3. Repita a nota do Brandão. 3. Vamos lá. Entraram no segundo tempo. Vai, o primeiro que entrou foi o Tavares. Marcelo, também tomou cartão amarelo. Pode corrigir a nota aqui do Brandão? Claro que pode. Eu vou falar real, né? A gente não pode passar pano, não. Nota 0. Não dá pra jogar na Ponte, não. Brandão? Desculpa. Não tem condição. Não dá, não. Repita a nota do Brandão. 0. Vai. O Diego Tavares entrou no intervalo. Tavares, a gente pede por ele, a gente sabe que tem condições de jogar, mas hoje me decepcionou, em nota 4. Cafu. 4. Não teve muito tempo, mas também não alterou nada. 4. David da Hora. 4. Rodriguinho. 4. E o Juan? O Juan nota 5, não comprometeu, não. E o nosso treinador, hein, que vai bater o recorde do Zete, provavelmente, né? Porque o Zete, ele ficou 5 jogos na Ponte Preta, 5 derrotas. Ô Marcelo. Ou 5 primeiros jogos do Zete, perdão, peraí. 5 primeiros jogos do Zete no comando da Ponte Preta, 5 derrotas. O Zanardi já são 4 jogos, 4 derrotas. E pra cerejinha do bolo, sem marcar nenhum gol. A nota dele. Marcelo, eu até entendo você e muito torcedor da Ponte. Mas eu não posso ir nessa, não. Com um time hoje totalmente remontado, a gente sabe as dificuldades que existem dentro de um elenco que tem falta de qualidade e que não recebe. E ele nos apresentou uma Ponte interessante na primeira etapa. Eu vou dar nota 5 para ele hoje. Repita a nota do Zanardi, perdão? 5, nota 5. Muito bem. Daqui a pouco tem comentário final, mas aqui fechamos então as notas do jogo. No fim de jogo, deu Lion 2-0 para cima da Macaca. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Eu falei a mensagem, eu não lembro se eu falei o seu nome. Carlos Silva, obrigado, viu? O Roberto César Santos, eu falei, deixasse o Boaro. O Nico Fisch foi que me lembrou aqui. Zanardi vai bater o recorde do Zete. 5 derrotas em 5 jogos. E ele não tem culpa, pois o elenco não ganharia de ninguém, nem nascer. Um abraço, Nico! Vai mandando a sua mensagem pra gente aqui no nosso fim de jogo, viu? Obrigado você que tá junto com a gente, dá uma compartilhada aí, à vontade, as transmissões aqui do Portal Futebol Interior. Bom, nada de entrevista coletiva do professor, do Zanardi, lembrando que lá no blog do Carlos Corsato, daqui a pouco no site Futebol Interior, ele vai gabaritar jogador por jogador. Mas agora o Carlos vai comandar mais uma atração aqui do nosso fim de jogo, que é o comentário final, que vai ficar aí também num recorte lá no YouTube, ou aqui no YouTube para você que está nos vendo. Então solta a vinheta e manda o quadro pro ar agora. Agora o comentário final. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, transmiti mais uma derrota da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte que virou uma fábrica de derrotas, infelizmente, são 16 jogos, 12 impressionantes derrotas na competição, só 2 vitórias e 2 empates. Frank Francisco, transmitimos mais uma derrota da Ponte na competição, 2 por Fortaleza, 0 para Ponte. Frank. Carlos e torcedor Ponte Pretano, mais uma vez testemunhamos aqui o resultado de mais uma derrota para a Ponte. O que a equipe apresentou em campo é muito equivalente ao que apresenta quem comanda a Ponte Preta, né? Então eu vou definir meu comentário final hoje da seguinte maneira, Carlão. Parabéns a vocês que conseguiram esse planejamento para a Ponte Preta.
Corsato, e aí? A Ponte Preta perdeu por Fortaleza pelo placar de 2-0 e agora volta a campo na semana que vem, quarta-feira, para encarar a equipe do Criciúma. É isso, a Ponte foi ao Castelão e o Fortaleza no primeiro tempo fez um jogo ok, a Ponte também um jogo ok, apesar do Guilherme Viana ter feito algumas boas defesas no primeiro tempo da Ponte Preta, até que não foi de se jogar fora não, mas no segundo tempo o Fortaleza mandou no jogo, teve oportunidade de fazer outros gols até, o segundo gol o Guilherme dá uma falhada num chute de longe, bem colocado do Mailton, né, lei do ex, mas a Ponte Preta perde mais uma no campeonato e vai seguindo a sua trajetória de derrota. A Ponte Preta realmente é um time muito fraco nessa Série B, Carlos. Tá certo. Ponte perdeu então. Fortaleza 2, Ponte Preta 0. Como eu disse, 12ª derrota da Ponte Preta na competição. A Ponte virou uma fábrica de derrotas. Comentário final. 11 da noite, mais 25 minutos. Vamos pro intervalo, Felipe. E daqui a pouquinho a gente volta para a ficha técnica do jogo, destaques finais, se a gente não tiver a sonora do Márcio Zanardi. A gente fecha o programa com a participação do internauta aqui. Intervalinho, daqui a pouco a gente volta. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Muito bem, 11 da noite, mais 29 minutos. 11h29, a Ponte perdeu no campeonato. Coisa difícil de acontecer esse ano, hein? Ponte perder no campeonato. 12ª rodada no Campeonato Brasileiro. Foram 7 no rebaixamento do Campeonato Paulista, 19 mais uma na Copa do Brasil. 20 jogos a Ponte perdeu na
temporada. Como o Carlos fala, a fábrica de derrotas. 11h29, mas vai começar a reação contra o Criciúma. Você crê, ô Francisco? Pega o microfone aí. Não. Ô, Felipe Marques, agora vamos acionar ele com um boletim completo, hein? Boletim completo da seleção brasileira. Seleção brasileira que vai se preparando para encarar o Cometa Haaland. No próximo domingo, Pedro Lino, direto de Miami, nos Estados Unidos. Repórter Piques da Galera, informações da Copa. Fala, Pedro. De jogo eu trago mais informações da seleção brasileira aqui direto dos Estados Unidos. O Brasil que treinou nesta quinta-feira visando o jogo contra a Noruega, que acontece no domingo, às 5 horas da tarde, no MetLife Stadium, na cidade de Nova Jersey. A arena de Nova Jersey, junto com Nova York. Ryan não treinou, mas não deverá ser dúvida para o técnico Carlo Ancelotti. Já Rafinha e Lucas Paquetá, lesionados, não deverão atuar na partida de domingo. Anota aí, torcedor. Domingo, 5 horas da tarde, Brasil e Noruega, Noruega e Brasil, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O Brasil que já tem 2 amistosos marcados para o mês de setembro. No dia 25 de setembro, em Townsville, Brasil e Austrália. E no dia 29, em Brisbane, também na Austrália, Brasil e Austrália jogam em um amistoso para unir o pessoal brasileiro que mora na Austrália. Os ingressos já estão sendo vendidos e por parte da torcida brasileira já está esgotados. Torcida brasileira marcando presença pós-Copa do Mundo. Aqui direto dos Estados Unidos, trazendo todas as informações da seleção brasileira. Pedro Lino para a Rádio Futebol Interior, FI Play, para o Pix da Galera e também para o Futebol Interior. E para vocês aí da bancada, eu deixo a pergunta. Quem vence a partida de domingo? Erling Haaland ou Vinícius Júnior? Vinícius Júnior ou Erling Haaland? Responde aí. Um grande abraço, tamo junto. Sempre para Pix da Garela, plataforma que muda o seu jogo. Nossa participação nessa 23ª edição da Copa do Mundo tem um apoio especial de Pix da Galera. A plataforma de sorteios online do grupo PIP Capital. Com o Pix da Galera, você não concorre só a prêmios, concorre a experiências exclusivas, tudo num ambiente seguro, moderno, acessível e regulamentado. É entretenimento e emoção de verdade para você. Então fique ligado e venha viver essa experiência única com a gente. Tamo junto. Muito bem. Pedro Lino, repórter Piques da Galera, ele fez a pergunta. O ex e atual da Virgínia Fonseca vai levar a melhor contra o Haaland. Pera aí, não entendi. Como é que Vini é? Júnior. Não. Ele é ex e atual. Não. Eu sei, gente. Eu sei que é muita derrota. É muita derrota na minha cabeça. São 12 derrotas em 16 jogos. Eu sei que isso pode atrapalhar um pouquinho o meu mental. Mas, de novo, o que é o Vini Júnior? Ex e atual. Por que ex e atual? Não porque sabendo, eles romperam, né? Mas voltaram. Eu tava sabendo que eles tinham rompido, cara. Mas não sabia que eles tinham voltado, não. Mas voltaram. Será que a boa fase dele é porque ele voltou? Eu acho que é. Rapaz. Eu não posso usar uma expressão do passado. O Vini Júnior tá numa fase, né, cara? Rapaz, fazendo gol, jogando muita bola. E aí, de novo com a Virgínia. Cara, que sensacional. Mas, ó, rapidinho, a pergunta não é essa. Por isso que eu falo, né? A alegria do pobre, cara, é ver o rico viver. O Brasil passa pela Noruega. Lucas Paquetá provavelmente não joga mais a Copa do Mundo. O Rafinha, a possibilidade é de jogar a final e olha lá. Então, o Lucas Paquetá que tá... Ó, eu não sou fã do Lucas Paquetá, não. Você meteu o pau nele. Sim. Mas tava jogando muita bola, já acertou o meio desculpa campo. Pra ele? Desculpa, Paquetá. Ah, tá. Quem que entra no lugar do Paquetá, na opinião de vocês? Cara, Começo, Carlos. Rapidinho, Hoje quem deu entrevista coletiva foi o Hendrick, né? Normalmente quem dá entrevista coletiva, quem participa de entrevista coletiva vai pro jogo. Hendrick. Quem entra na sua opinião? Pode ser o Hendrick, mas eu gostaria do menino do Botafogo, Danilo Santos. Danilo Santos. Eu colocaria o Danilo Santos. Vocês são retranqueiros, rapaz. Tem que colocar o menino. Ele entrou contra o Japão na vaga do Lucas. Hendrick, bom jogador. O Ryan não treinou hoje, mas não vai ser desfalque, né? Foi poupado. Enfim, Copa do Mundo que tá muito boa. Realmente, hoje, por exemplo, tivemos a classificação da Espanha e também Quem é melhor? de Portugal. Noruega ou Japão? Rapidinho. O Japão como time é melhor. Ah, você acha melhor o Japão? O Japão é melhor. Pra mim era mais difícil o Brasil passar o Japão do que a Noruega. O Japão melhor como time. Você tá louco. O Japão como time é melhor que a Noruega. Ah, tá. Só que assim, o Haaland também é um fanfa, né? Mas perguntaram pra ele, tem chances de passar o Brasil? Ele, poucas.
Pois é, cara. E ele falou isso no jogo contra a França também. Mas lógico. Então, assim... Não, mas o Japão não sei quem se jogar Japão e Noruega, pra mim o Japão ganha. Perde. Noruega ganha. É a tua opinião. Noruega ganha. Chegou a entrevista do professor Zanardi, que vai bater o recorde do Zete? Não. Não chegou? Mas peraí, você também é dúbio, né? Então vamos ganhar do Criciúma. Se a gente vai ganhar do Criciúma, ora bolas, ele não vai bater o recorde ele não vai bater, não. Ele não vai se igualar ao recorde do Zete. Então define, cara. Não sei. Vou falar logo o negócio. Sai do armário, meu. Sabe, que agora eu esqueci. Sai fora, aquele anti-herói lá do Batman, ele era prefeito da cidade lá e depois caiu no bagulho lá e ficou com metade da cara de um jeito e metade do outro jeito. Esqueceu o nome dele? Esqueci. Você tem até foto dele, cara. Não, aqui, eu tenho do Coringa. Ah, eu não sei. Então eu tô falando daquele que ele, a cara dele era assim. Então eu às vezes eu tô pra um lado, às vezes eu tô pro outro, né? Eu esqueci agora o nome daquele anti-herói lá. Tem Márcio Zanardi, viu? Hã? Duas caras. Tem Márcio Zanardi? Tem Márcio Zanardi. Então a gente vai ter que parar, né? E mesmo que tivesse ruim, não, eu vou mandar ainda pro... Calma. Então a gente vai ter que parar as máquinas e ouvir a palavra do Márcio Zanardi. O professor manja muito, Fazendo um resumo do jogo. Fazendo um resumo do jogo. Cara, você tá pegando muito no pé do Márcio Zanardi também, cara. 4 jogos, 4 derrotas, 9 gols sofridos, nenhum gol marcado. Nos últimos clubes que ele passou, ele teve mais derrotas do que vitória. A Ponte contratou o treinador certo pro momento. Aliás, tudo que eles fazem, eles acertam, né? A gente não tem aqui que falar isso, né? E amanhã, no café da manhã, a gente não pode esquecer de colocar lá na Ponte TV, né? E ouvir a palavra do pior presidente da história do clube durante esses quase 126 anos da Associação Atlética Ponte Preta. E olha que a gente já teve gente ruim no comando, hein? Tivemos Sebastião Arcanjo, tivemos Marco Antônio Berlim, Márcio de la Volpe. Márcio de la Volpe foi ruim? Só gente ruim no comando. Não, Márcio de la Volpe foi ruim. Depois cara. Você fala, você dá a sua opinião. Não, eu posso falar agora. Tô perguntando se o Márcio de la Volpe foi ruim. Foi. Márcio de la Volpe, Sebastião Arcanjo. Tá maluco. Marco Antônio Berlim. Quem mais? Sérgio Abdala. Nivaldo Baldo. Marco Antônio Abichedi. Nossa, gente. Olha, o cara... Já teve gente ruim como presidente da Ponte, hein? Já teve, hein? E o Torrano tá conseguindo ser pior. E o Torrano é o pior deles. Todos esses que eu falei aí, viu? Todos esses que eu falei. Ruim de serviço. Ruim! Quando você falou Sérgio Abdala, você tá falando do José Armando Abdala. É que eu confundi Sérgio Carnielli, que também Agora, foi. Não dá pra colocar. Ruim. Não dá pra colocar o Sérgio Carnielli e o Ruim também. E o De la Volpe no meio desses caras. Dá aí. sim, claro que dá. Não dá. Dá. Ô, Frank, me ajuda aí, Frank. Dá, claro que dá. Ruim também. Não, Marcelo. Péssimo. Não dá não, Marcelo. Péssimo. Dá não. Péssimo é você, que não deu nem R$100 pra Ponte Preta. O cara enfiou um monte de dinheiro lá. Não, mas dar dinheiro e um negócio que não... Uma coisa, tô falando do trabalho. Tô falando do trabalho. Bom, ele tem alguma coisa diferente dos outros, né? Ele pelo menos pôs dinheiro, né? Tô falando do trabalho. Trabalho, cara, você vai criticar o trabalho do De la Volpe? É sério mesmo isso? Não, eu não tô criticando o trabalho, tô falando que foi ruim. O cara subiu, o cara voltou a Ponte pra Série A, Ruim. vice-campeão da Copa Sul-Americana. Ruim. Não, bom é agora. Bom é agora. Não, eu falei que esse é o pior presidente da Cara, história não do dá clube. pra comparar, não dá pra colocar o De la Volpe e o Sérgio Carnieri junto com esses caras, não dá. Tudo presidente ruim, mas com quantos meses de mandato? 7 meses? Eu não vou colocar dezembro, tá? Porque ele mesmo fala que não deu pra assumir. Não, mas tem que pôr, ele assumiu dia 1º de dezembro. Então são 8 meses, cacete. Não são 7, são 8. Não. Nós estamos no mês 7 agora. Nós estamos no mês 7, com mais um de dezembro. Não, a gente terminou o mês 7. Tá começando. Tá o mês entrando 7. no 8º mês. Não, Marcelo, 6 meses do tá entrando ano. no 7º mês. Está completando o 8º mês. Não, tá completando o 7º mês, entrando no 8º. O 7º mês já completou. Estamos indo pro 8º mês, mas estamos com 2 dias do mês 8. Então, 7 meses 7 meses e 2 dias. Você já conseguiu ser o pior presidente da história do clube. Já conseguiu. Mas ele pode mudar isso. Não sei se pode mudar. Por exemplo, cai agora para a Série C. Aí o ano que vem ele sobe para a Série A1, sobe para a Série B.
Aí, 2028, ele continua na Série A1 e sobe pra Série A. Em 2029 é campeão da Série A. Vai pra Libertadores. Aí Não, você aí não vai sim. falar isso. Aí você ele não é o vai melhor falar. presidente. Então tem tempo ainda. Dá pra E se ele melhorar. pagar 10% da dívida, então, tem que fazer um busto lá pra ele. Não consegue. É isso. Podemos colocar o Zanardi pra falar? O MZ? Então vamos lá. Chama, vai, cara. Eu vou deixar você chamar, que você é fã dele. Carlos, amanhã, cara, não- juro, não. cara, eu vou fazer uma foto do Márcio Zanardi, vou colocar numa moldura e vou entregar pra você. Não. Vou filmar eu entregando pra você. É que você tá sendo... Coloca do lado da sua cama quando você for dormir, caramba, se você gosta. Cara, não dá pra colocar a culpa no técnico, né? Não dá pra colocar a culpa no técnico. Você tá sendo, no mínimo, deselegante com o treinador da Ponte Preta, que tem um currículo e veio aí para tentar mudar a situação. Vamos ouvir então o Márcio Zanardi, técnico da Ponte Preta, falando a respeito do jogo. Boa noite, Márcio Zanardi. Bom, fizemos aí um primeiro tempo mais sólido, né? Fizemos um primeiro tempo aí ocupando bem os espaços, defendendo bem, saindo em transição. Ajustando um pouquinho ali, a gente sabia que eles tinham 2 jogadores flutuando muito pelas costas, e a ideia era isso. E o nosso combinado era passar o primeiro tempo ali sem tomar gols, para a gente poder ter uma transição e terminar em finalização. A gente teve 2 bolas no primeiro tempo e a gente não foi cirúrgico. O time dele já estava nervoso. Voltamos bem no segundo tempo ali, mas... com o gol que nós tomamos ali, que a gente sabe que foi um erro de posicionamento, precisamos corrigir mais. Eles fizeram muito bem no primeiro tempo, mas o atacante deles acabou entrando no meio dos nossos zagueiros, aí o Palácio não conseguiu acompanhar e aí atrapalhou um pouquinho. No segundo tempo ali, depois disso, a gente teve mais posse, a gente conseguiu controlar, e o Mailton numa felicidade, Guilherme numa infelicidade ali também, tomamos o segundo gol. Então, desorganizou um pouco, acabei tirando um zagueiro, a gente começou a agredir um pouco mais, tivemos chance com o Tavares, chance com o Elvis, mas futebol a gente tem que ser cirúrgico e saber competir e finalizar bem. Então, assim... saio daqui com o sentimento que a gente fez um jogo digno. Talvez a gente tenha feito o primeiro tempo o melhor jogo da Ponte nessa Série B, mas não é suficiente, né? Então não adianta fazer um jogo digno e a gente não vencer. Então a gente precisa pontuar, a gente precisa vencer. O torcedor quer vitória e tenho certeza que a vitória vai aparecer. Então a gente tem que continuar trabalhando com os pés no chão, com o que a gente tem e ter humildade e acreditar bastante no campo e no trabalho. Tá, então, a palavra do técnico Márcio Zanardi, falando aquilo que a gente falou aqui no intervalo, né? Que a Ponte fazia um bom jogo pra ele, e olha que ele coloca como sendo o melhor primeiro tempo da Ponte em todo o campeonato. Mas ele lamenta e eu percebi uma coisa do Márcio Zanardi, ele não passa pano não, cara. Por exemplo, pro Guilherme ele poderia, né, ter passado batido, né? Não. Elvis não passou batido, Não, Tavares ele não passou porque foram batido. as minhas críticas também quando eu dei nota. Jogadores que a gente espera e que tem capacidade, Carlos. Vamos dizer, o Elvis não sabe bater numa bola? Sim. Olha o que ele fez na frente do gol. E o Tavares? Mas ele me deixou animado, falou que vai vir uma vitória. Aí tem 22 jogos, né? Ele me deixou animado. Carlão, o Marcelo hoje tá fanfarrão. Mas é isso. A Ponte já foi, né? Ponte e América estarão na Série C em 2027. E Você veio lá do futuro para dar essa informação pro torcedor pontepretano e pro pro torcedor, torcedor da América também, infelizmente. E tá? os outros dois que estarão? Não tenho a mínima ideia. Eu chuto Avaí e Londrina. Não, eu não chuto nada. Não vou arriscar não, o chuto campeonato nada, tá muito não chuto nivelado. nada, não. A Ruim igual, exceção é Ponte América. Ruim igual Ponte América, não tem jeito. Eles estão brigando lá em cima, então eu não vou chutar ninguém. Mas o Ponte América já tem vaga garantida para a Série C Mas o do Coelho ano que vem. contratou o Humberto Loser.
Mas não dá mais tempo, né, Marcelo? Isso é pouco ponto, né? 6 pontos só. Entendi. Não dá mais tempo. Agora, o projeto da Ponte Preta é realmente para esse ano. Eles vão contratar aí mais 10 jogadores, né, mas a Ponte Preta, ela foca tudo na SAF. Eu duvido que a Ponte contrate 10 jogadores, cara. Eu duvido. Duvido que a Ponte consiga contratar 10 jogadores. Se contratar 10 jogadores, eu duvido que a Ponte consiga inscrever os jogadores. Eu duvido. Duvido. O Transferban tá em quase R$1 milhão. Duvido. E o presidente hoje, na pauta do dia, disse que vai pagar. Vai levantar o recurso e vai pagar o Transferban. Lembrando que a CBF deve anunciar uma janela de exceção, né, a partir da próxima segunda-feira, mas a janela mesmo ela abre a partir do dia 20, ou seja, a Ponte teria que pagar o Transferban, vamos lá, né, até o dia 19. É o mesmo filme do Campeonato Paulista. Então, teria que pagar o Transferban até o dia 19 para que os jogadores já pudessem jogar a partir do dia 20. Por exemplo, você pode contratar, traz o cara, deixa treinando, né? Mas jogar mesmo, né? Ele só poderia a partir do dia 20, caso não haja essa janela de exceção aí da CBF. Ok. Mas é isso. E tem outro time também com Transferban, é o Atlético Goianiense. Também precisa resolver seus problemas para poder contratar. Muito bem, são 11 da noite mais 46 minutos, é hora de fechar a casinha, é hora de encerrar o nosso fim de jogo ficha técnica, né? em mais um... Eu ia chegar lá. É que você tá falando na hora de fechar a casinha, pô. Eu ia chegar lá, é o próximo ele esqueceu e não dá o braço a torcer, cara. É o próximo quadro. Ele esqueceu, cara. Solta a vinheta aí, fala, Frank. Você esqueceu. Solta a vinheta aí do próximo quadro, ô Felipe. Ficha técnica do jogo. Carlos Cossa. Meus amigos. Ponte Preta perdeu pro Fortaleza 2-0. Guilherme Viana no gol. Thales, Márcio Silva, Lucas Cunha, Palácios e Kevinson. Danilo Barcelos, Porfírio Elvis, Daniel Baianinho e Brandão. Saíram Márcio Silva, Kevinson, Diego Porfírio, Daniel Baianinho e Brandão. Para as entradas de Cafu, Rodriguinho, Juan, Diego Tavares e David da Hora. O Fortaleza que venceu com João Ricardo no gol, Mucuri, Lucas Gasal, Luan Freitas e Fuentes, Rodrigo Pierre e Rodriguinho, Wellington, Miritello e Luiz Fernando. Entraram Luca, sem o S, Prior, Lucas Sacha, esse pouco pegou na bola, hein? Mailton, Paulo Baia e Rian para as saídas do Mucuri, do Rodrigo, do Pierre, do Rodriguinho e também do Wellington. Thiago Carpini, o treinador da equipe do Fortaleza. Márcio Zanardi, o técnico da Ponte Preta. Lucas Gasal, Luiz Fernando e Prior foram amarelados pelo Fortaleza. Na Ponte, Palácios, Tavares e Baianinho tomaram amarelo. Ninguém pendurado aí, portanto a Ponte vai ter todos os jogadores à disposição. Vamos aguardar para conferir aí se o Diego Porfírio, né, vai ter condições de jogo, porque o Porfírio sai sentindo a posterior da coxa direita. O gol da equipe do Fortaleza foi marcado pelo Miritello, Juan Miritello, argentino, a 14 do segundo tempo de cabeça, e o Mailton, a 28 do segundo tempo, fez o segundo gol da equipe do Fortaleza, um chute de fora da área. Infelizmente, o goleiro Guilherme Viana aceitou. Felipe Fernandes de Lima, 38 anos, o árbitro. Celso Luiz da Silva, 42 anos, o mineiro, assistente 1. Árbitro assistente 2, Carla Renata Cavalcante, 46 anos, do Pernambuco. Árbitro de VAR, a Charlie Wendy Straub, de Santa Catarina, 39 anos. 8.482 o público para 80.406 a renda. Final, 16ª rodada, Série B Brasileirão. Fortaleza 2, Ponte Preta 0. Ficha técnica do jogo. Muito bem, Roberto César Santos, hoje o alvo dele foi o Heitor, em que mundo o cidadão vive. E quem votou não deve dormir de arrependimento. O Carlos vai trazer sim 10 jogadores nível Série D bem baratos só para não dar WO. O Ratão tá falando que 3-1 Cabo Verde. O Carlos Silva, saudades da época que o Guarani e Ponte impunha respeito.
Um abraço para você, meu querido. Obrigado pela audiência. Vamos lá, então. Agora a hora de destaque final nessa nossa transmissão aqui no Portal Futebol Interior. O Fortaleza venceu a Macaca pelo placar de 2-0. O Lion é o segundo colocado no campeonato, hein? Ó, subiu, foi lá para cima. Pegou o elevador e subiu várias posições. Francisco, o seu destaque final nessa nossa transmissão. Mais um jogo, mais uma derrota da Ponte. É mais do mesmo. Parabéns, Torrano, Eberlin e demais coadjuvantes. Boa, valeu. Francisco, com os comentários aqui no Portal Futebol Interior. Quarta-feira a Ponte volta agora, daqui uma semana, hoje quinta, né? Praticamente uma semana a Ponte joga aqui no Majestoso contra o Criciúma. E agora o destaque final dele, o nosso coordenador, nosso narrador, repórter, operador, nosso Tá tudo. bom, Marcelo, vai. Nosso vai tudo. Nosso tudo. Fala aí, Carlos, seu destaque final. Destaque final é que segunda-feira a gente se encontra na Hora da Macaca. Ah, é verdade. 9 da noite lá no YouTube. Mas segunda-feira, 9 da noite, tem jogo da Copa. Mas não é jogo do Brasil. Não. O Brasil joga domingo 5 da Cara, tarde. a nossa Copa do Mundo é a Ponte Preta. É a Série B. E segunda-feira tem Hora da Macaca, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. A gente conta com todo mundo lá. E eu vou tentar falar com alguém da diretoria executiva da Ponte Preta para a gente colocar lá no programa, para tentar ver se a gente consegue ver um outro lado, né? Porque às vezes a gente fica aqui só vendo esse lado, né? E é o lado que a gente só... É o lado que nós podemos ver, né? Que é o lado das derrotas. Lado das derrotas, lado de jogador saindo, lado de menino da base indo embora, jogador pedindo para sair porque não recebe salário. Não tem debandada, não. Palavras do nosso presidente, né? Que não vai ter debandada. Mas seria importante, né? Alguém da diretoria executiva conversar com a gente, né? Para tentar explicar aí o seu ponto. Porque todo lado da história, né? Tem duas versões, não é mesmo? Então, vamos ouvir aí o outro lado. E aí com bastante calma, com bastante tranquilidade, né? Não vou levar ninguém para minha casa para xingar, muito pelo contrário, vai ser bem recebido. E aí a audiência que tire as suas conclusões. Mas é isso, segunda-feira tem Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca. Conto com você. Tá certo, então. São 11 da noite, mais 52 minutos. Lembrando que o Portal Futebol Interior tem sempre muita informação para você. Tem o placar ao vivo, tem informações da Copa do Mundo. Tá tudo lá no Portal Futebol Interior. Então a Ponte Preta joga na próxima quarta-feira, 8 da noite aqui em Campinas, na sequência do campeonato, pegando a equipe do Criciúma. Já o time do Fortaleza, que é o segundo colocado no campeonato, é claro que a rodada só está começando com 28 pontos. O Lion pega o Atlético Goianiense no domingo, dia 12 de julho, às 18 horas. Portanto, tem 10 dias para voltar a campo, para saborear, né, essa vitória, o Fortaleza para cima da Ponte Preta. A Macaca, 19ª colocação, 8 pontos, são 12 derrotas em 16 partidas. O Darcy fala aqui no YouTube, é a última que eu vou registrar. O presidente da Ponte vive no mundo de Nárnia. Um abraço, Darcy, meu querido. Agradecendo a Rivalo, a Hiper X-Cap, Restaurante do Dadá, placar ao vivo, Casa do Perfurador. Hora da Macaca, toda segunda-feira, 9 da noite, no YouTube, Hora da Macaca. Ao Felipe Marques na mesa de som, ao Frank nos comentários, ao Carlos na narração. E, é claro, a você que ficou junto com a gente, ao Elcio Paiola, ao Dr. Arthur Eugênio Matias, enfim, toda a trupe aqui do Portal Futebol Interior. Tivemos a participação do Pedro Lino, direto lá dos Estados Unidos, o repórter Piques da galera, com muita informação para você. Eu, Marcelo Corsato, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência, a sua companhia. Já era. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.